Para mim, existe uma lei não escrita que diz que quando a segunda-feira começa bem, as chances de o resto da semana dar certo aumentam consideravelmente. Talvez seja por isso que minhas segundas sejam tão parecidas. Alguns diriam até iguais. Eu tenho uma rotina que funciona perfeitamente para mim e que, quando seguida, me dá a tranquilidade necessária para atravessar o dia da semana em que minha agenda costuma ser mais exigente. A gente fala muito sobre disciplina e ela é sim importante. Mas às vezes esquece que a disciplina só se sustenta quando sabemos exatamente o que fazer, sem precisar decidir tudo do zero a cada dia. Dizem que a base de uma casa organizada é ter um lugar definido para cada coisa. Eu ainda não cheguei nesse mundo mágico em que todos os objetos estão sempre no lugar e a casa permanece impecável. Mas, pelo menos, às segundas-feiras, posso dizer que cada tarefa minha tem o seu lugar definido na agenda. E isso, para mim, já é uma forma de ordem. Bem-vindos à minha segunda-feira. Bom, se você não é novo por aqui, você sabe o que acontece às segundas. É hora de dar um jeitinho na casa pra gente poder bagunçar tudo de novo durante a semana. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias super simples. Eu não gosto de falar para você o que você tem que fazer, eu apenas compartilho as minhas ideias e você aproveita o que achar de interessante, ignora o que você não gostar, enfim, adapta ao seu jeito a melhor forma que se encaixa na sua vida. Mas então, não sei se você já vem aqui no vlog, você sabe que às segundas a gente começa dando um jeitinho na casa, porque fim de semana, né, a gente não faz nada, não é que a gente não faz nada, a gente faz nada, nenhuma tarefa de casa, nenhum serviço doméstico, então quando chega na segunda a gente tem que dar um jeitinho. E eu sou muito bagunceira, claro, mas eu gosto de começar a semana ajeitando pra eu poder bagunçar tudo de novo, pra dar aquele gostinho de bagunçar tudo de novo, porque a alegria de bagunceiro é bagunçar, não é arrumar, na verdade. E hoje vai ser um vlog super de rotina. Se você gosta daqueles vlogs previsíveis de rotina, esse vlog é pra você, porque esse vlog é de segunda. Eu falo, volta aqui sempre às segundas que você vai ter vlog de rotina. Mas agora é a minha vez de trabalhar, vamos lá. Segunda cedo, café na mão, short velho, camiseta e sabão. Abro a janela, deixo o sol entrar. Hoje eu boto essa casa pra brilhar. Cada pratinho no seu lugar, cada cantinho começa a respirar. Se eu arrumo aqui, arrumo lá por dentro, já sinto a semana se alinhar no tempo. Vassoura dançando pela sala, pano de prato virando toalha, lista de afazeres, porta da geladeira, mas eu vou rindo, faço a minha maneira. Cada coisinha volta pro seu lugar, só de olhar já dá vontade de ficar. Se eu cuido daqui, o mundo abre espaço, minha semana começou no Uma meu coisa que eu faço toda segunda também é já tirar toda a proteína que eu vou fazer do congelador e já deixar descongelada para os outros dias. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer cada dia, mas a proteína, digamos que é, o principal, né? A gente começa, pelo menos eu começo pensando pela proteína, então já ter a proteína decidida já faz toda a diferença. E se você vem aqui nos vlogs com frequência, você já percebeu que as segundas normalmente eu costumo fazer carne, porque como as segundas é o dia mais ocupado pra mim, eu tenho 2 vlogs pra editar, o de sexta e de sábado, eu arrumo a casa e tal, é o dia que é mais pesado pra mim, com mais coisas, que eu tenho menos tempo, e eu acho que a carne moída é o mais fácil de pensar, mais fácil, mais rápido de fazer e tal, então por isso
isso, normalmente, às segundas eu preparo carne moída. E eu falo que eu gosto de carne moída porque eu acho que a carne moída ela é muito versátil, dá pra fazer várias coisas com ela e tal. Então, pra mim é perfeito. E é bom a gente, às vezes, pensar a semana inteira por completo, assim. Não pra gente planejar cada passo, mas pra gente ter uma ideia de quais vão ser os momentos de desafios durante a semana. Pra mim é a segunda. Então, eu tenho que pensar em como facilitar o resto. Então, se eu quiser fazer algo mais elaborado, algo diferente, provavelmente não é na segunda que eu vou fazer. Por isso que quando você volta aqui às segundas, você vê arrumando a casa, fazendo barrinha, a nossa barrinha de proteína que a gente come a semana inteira, mas eu preparo uma vez por semana, que aliás a gente vai fazer hoje. Eu faço na segunda porque são coisas de rotina, coisas fáceis que eu não tenho que pensar, e eu deixo as coisas mais elaboradas, ou as coisas que eu preciso de mais tempo, ou de mais decisão, para os dias mais tranquilos. Então eu tirei a carne para hoje, acho que eu vou tirar um frango para amanhã, tirar uma sobrecoxa de frango. Ah, não, eu tenho um peito de frango aqui. Acho que eu vou tirar um peito de frango, vou fazer algo diferente amanhã. Acho que eu preciso de 2 desses. Mas espera aí. Ah, não. Na verdade, eu faço 4 refeições à noite, né? Eu preparo 4. 2 para hoje à noite e 2 para o almoço. Uma para mim, outra para meu marido e depois pra gente almoçar no dia seguinte. Porque assim eu não preciso me preocupar durante o almoço, eu já tenho a comida que eu já preparei no jantar passado. E por isso você me vê contando aqui 4, porque eu preparo 4 porções pra gente. Achar mais frango pra ser o suficiente aqui pra eu poder fazer 4. Peraí, acho que eu vou ter que pegar esses 4 peitos de frango pequenos. Mas só tem 3 aqui e um grande. Ai, eu tô com isso aqui na minha mão, tá congelando a minha mão, tá muito frio. Acho que tem um aqui. Não, esse é coxa. Cadê você, peito de frango? Não, é peixe. Como você pode ver, eu sou muito organizada. Tem um bacon aqui que eu podia aproveitar essa semana. Achei o 4º pedaço de frango. Então temos carne pra hoje, frango pra amanhã. Quarta-feira a gente podia fazer um peixe, né? Deixa eu ver o que temos aqui. Salmão. Deixa eu fazer salmão aqui. Mas eu só tenho 2 pedaços desse salmão, mas eu tenho 2 pedaços de atum. Então eu vou fazer... Peraí. Só se eu fizer salmão e atum e deixo um para um dia e outro para o outro. Eu vou ter que dar um jeito de fazer os dois, não vou dizer juntos, mas os preparos ao mesmo tempo. Vai dar certo, vai dar certo. Vou tirar o atum e o salmão pra quarta. Minha mão tá congelando mesmo. Ai, quando minha mão fica gelada assim, eu coloco minha mão na água quente, alívio imediato. Às vezes quando eu chego da rua eu faço isso. Tá muito frio lá fora, eu chego, a primeira coisa que eu faço é abrir a torneira de água quente e enfiar a mão lá embaixo. Gente, o que eu faço na quarta? Porque normalmente na quinta eu digo. Porque às vezes na quinta eu sempre deixo alguma coisa que eu não preciso descongelar antes pra ficar mais fresquinho. Aí então às vezes eu faço camarão, às vezes eu faço o salmão mesmo. Mas não tem camarão essa semana. Eu não sei se eu vou no mercado essa semana. Vamos ver o que a gente faz pra quinta-feira. Vamos ver, se eu for no mercado eu compro algo, mas eu compro um camarão. Senão eu tenho que descongelar alguma coisa. Ih, acho que eu deixei cair alguma coisa. Começo limpinho, o resto vem fácil. Chão cheirosinho, coração leve e fácil. Se o lar tá em ordem, a vida entra no tom. Arruma a casa, arruma o tom. Já sei que vai ter caos imprevisto. Então eu vou fazer as minhas barrinhas da semana. Se você não é novo aqui, você sabe isso aí. Você já me viu fazendo muitas vezes. Toda semana eu faço barrinha de proteína, porque a gente come como sobremesa depois do jantar. E a gente come bastante. Claro que eu tento cozinhar o máximo de proteína que eu posso, mas e também claro que não é suficiente. E, bom, então eu sempre faço snacks que envolvem proteína. Eu faço a barrinha de proteína, eu tenho minhas bolinhas de energia, eu como iogurte com proteína, o que mais? Torrada, sempre dou um jeito de botar a proteína com algum queijo, alguma coisa assim. Proteína, primeiro aqui, nosso lema. E pra gente conseguir comer a quantidade que a gente precisa de proteína, eu preciso fazer muita fonte de proteína. Então eu faço essa barrinha que é muito simples, que basicamente são... Vamos lá, vamos repetir comigo, que eu sei que se você vê o vlog, você já sabe a receita. Vamos todos juntos. 2 xícaras de proteína em pó, 2 xícaras de manteiga de amendoim, meia xícara de mel, ou de maple syrup, ou do syrup que você tiver em casa. Com algumas modificações que eu faço aqui ou ali para variar de vez em quando. Já esfriando na mesa,
no chão. Eu pedi o Cris pra abrir, que da outra vez ele abriu a massa e ficou bem melhor. E agora ele se arrependeu de ter feito bem. Podia ter sido mal feito, hein? Vou fazer mal feito dessa vez. Isso é pastry, né? Enquanto a nave cai lá fora. Ficou ótimo, amor. Nossa, muito melhor do que quando eu abro. Vou te pagar com o resto do chocolate que sobrar. Opa. Enquanto a neve cai lá fora, nem vejo o ponteiro do tempo. Guarda esse dia na memória, feito fotografia em movimento. Meia grossa, blusa velha, cheiro de pão pelo ar, riso tímido na janela, vendo o mundo se apagar, mensagem que eu não respondo. Toca esperar até depois. Hoje eu mudo o eixo do mundo pra caber. E eu esqueci completamente. Eu ia triturar um pouquinho de pistache pra cobrir o chocolate com pistache. Mas é a segunda semana que eu esqueço. Semana passada eu também tinha pensado em fazer a mesma coisa. Às vezes eu gosto de variar pra não comer sempre a mesma coisa, né? Então eu trago alguma coisa diferente aqui ou ali pra receita que é a mesma base toda semana. E semana passada eu já tinha pensado, no final, quando eu colocar o chocolate por cima, eu vou cobrir com pistache. E esqueci. E hoje esqueci de novo. Mas é uma opção. Você pode cobrir com pistache, com nozes, com amendoim. Quer dizer, amendoim não sei porque já leva manteiga de amendoim, né? Então acho que ficaria muito amendoim. Mas você também pode usar manteiga de amêndoas. Então se você usar manteiga de amêndoas, acho que é uma boa ideia. Ou até mesmo amêndoas, se você usar manteiga de amendoim. E agora eu vou levar isso pra geladeira pra endurecer de novo, pra endurecer o chocolate, que na verdade é até bem rapidinho. Na verdade, quando o chocolate ele encosta na massa, que já tá geladinha porque tava na geladeira, ele já quase que endurece automaticamente. Tem até que fazer bem rápido, senão fica difícil de cobrir. Mas mesmo assim, eu vou voltar pra geladeira pra terminar de endurecer. E aí, assim que tiver mais durinho, eu tiro ele da geladeira e a gente corta em quadradinhos e guarda na geladeira. Tem que guardar na geladeira e eu não sei quanto tempo pode ficar lá, porque sempre acaba. Eu faço essa receita uma vez por semana e então, assim, eu vou te dizer que o máximo que isso ficou na geladeira foi uma semana. Mas eu diria que até dá para umas 2 semanas. Conforme prometido. Seu pagamento por ter me ajudado a abrir. Uma outra coisa que eu quero fazer hoje é que eu tenho essas rosas aqui que o Cris me deu já tem quase 2 semanas e elas já estão bem secas. Mas eu achei interessante que elas estão secas, mas elas não estão murchas, sabe? Elas ainda estão meio bonitas. Eu já tentei outras vezes desidratar flores e eu acho que nunca ficam bonitas assim. Elas parecem mortas quando eu desidrato. Eu tenho um desidratador, na verdade um desidratador de alimentos, mas eu uso às vezes para tentar desidratar as flores. E aí eu pensei que já que essa já tá quase seca, mas ela tá meio bonita, tá vendo? As folhas estão até caindo. Talvez funcione com elas, então eu vou deixar desidratando de hoje para amanhã. Aliás, tá aí um bom motivo para você se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, já que amanhã a gente vai ver se deu certo ou não. Eu vou deixar da noite pro dia, porque eu já falei aqui, eu amo meu desidratador, mas eu não gosto do barulho que ele faz. Não é um barulho alto, mas é um barulho constante que eu consigo ouvir quando eu tô trabalhando de dia, se eu tô na cozinha, se eu tô no escritório e tal. Mas à noite, quando a gente tá no quarto, eu não ouço. Então, normalmente, quando eu quero desidratar algo, eu deixo da noite pro dia. E é isso que eu vou fazer com essas rosas.
solto, prendi o cabelo, abri a janela, deixei o dia entrar. Segunda mansa na panela, cantar. Arroz na água, fogo baixinho, brócolis verde, cheiro de carinho. Na frigideira começo a dourar o meu descanso depois de trabalhar. Tudo simples, tudo gostoso. Segunda-feira vira almoço de novo. Arroz integral, brócolis sorrindo. Na minha cozinha o tempo vai caindo. Tudo simples, tudo gostoso. Tempero a vida, tempero o almoço. Carne moída encontra o alho. Cogumelo entra devagarzinho. Misturo os risos, provo o sal. Um pouco de paz no ritual. Folhas dançando na tigela. Tomate em volta. Cor aquarela. Um fio de azeite balsâmico no ar. Umas 2 barrinhas e... esqueci de cortar. Simples, tudo gostoso. Acho que eu corto. Feira vira abraço saboroso. Arroz integral, brócolis sorrindo. Carne e cogumelo juntos, colorindo. Tudo simples, tudo gostoso. Na minha cozinha o mundo é mais outro. Tudo simples, tudo gostoso. Segunda-feira tem jeito de almoço. Saladinha verde, vermelho no... Estamos no meio do inverno. E mesmo que ainda não seja possível viver a primavera, nada nos impede de sonhar com ela. Ou, no meu caso, de começar a planejá-la. Aos poucos, os raios de sol já se estendem por mais tempo pela janela. E isso é convite suficiente para colocar as mãos na terra, ainda que simbolicamente. Hoje quero organizar meu cantinho verde e dar início à minha coleção de plantas, flores e ervas para a estação mais esperada do ano. E claro, toda boa aventura começa pelos corredores da IKEA. E é pra lá que vamos hoje. Bem-vindos à minha terça-feira. E hoje o vlog vai ser muito divertido. Todos os vlogs são divertidos, mas uns são mais que outros. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Acho que os que têm algo diferente acabam sendo mais divertidos, né? Hoje a gente começa indo na IKEA. Eu sei que vocês adoram. Mas vocês têm que me prometer uma coisa. Eu tô indo na IKEA pra comprar uma coisa específica, só uma coisa, eu quero comprar uma estante pra aquele cantinho verde que eu quero fazer. Acho que eu achei a estante que eu preciso. Tô indo lá na IKEA ver a tal estante que eu acho que vai dar certo ali no lugar. Mas vocês têm que me prometer que eu só vou voltar com isso. Vocês não vão me deixar comprar mais nada. A gente vai passar todo aquele labirinto da IKEA, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai juntos, obviamente, como sempre, mas vocês não vão me deixar comprar nada. Nada mais do que o que eu tô indo lá comprar. Tá bom? Então, combinado. Então, a gente vai lá na IKEA, vai comprar a estante que eu preciso, só a estante. Claro que a gente vai ver tudo, mas a gente vai comprar só a estante, voltar, e aí a gente vai armar o tal cantinho verde que eu quero botar ali perto da janela, aproveitar aquela área iluminada pra gente começar a se preparar pra primavera, gente, porque eu já tô em ritmo de primavera. A gente tá no meio do inverno, mas eu tô em ritmo de primavera já. Então, vamos lá. Starting route to IKEA. Já tô vendo umas coisas que eu não tinha visto antes. Estranho. Estranho. De papel. Não gostei, não. Ah, isso daqui é legal.
eu adoro essa cor. Potes, bem que eu precisava de potes. Mas não, hoje eu vim pra algo específico. Ah, eu tinha um pote desse, era muito bom. Bem melhor do que o que eu tenho. O que eu tenho tá enferrujando aqui. Mas não, Luciano, não. Hoje a gente vê... Ah! Não consigo nem terminar de falar que eu não vou comprar mais nada, né? Porque eu já vejo outra coisa. Pelo visto tá na moda luminária de papel. Quer dizer, isso não é papel, mas é quase lá. É um plástico bem fino, assim, maleável. Essa estampa é nova. Acho que eu tinha visto online alguém mostrando que acho que eles estão com uma coleção que é tradicional, escandinava, com estampas que são tradicionais na Escandinávia. Olha que legal para colocar na varanda, para colocar plantinhas na varanda. Hoje não, Luciana, hoje não. Olha esses espelhos, que legais. Eles são autocolantes, então você pode colar na parede. Isso é uma boa ideia. Tenho que pensar. Não hoje, mas quando eu for pra casa eu vou pensar. Que acho que é uma boa solução pra parede, né? Aliás, pro quarto ficaria legal, porque o quarto é bem pequenininho. Isso poderia expandir um pouco o quarto. Acho que da outra vez que viemos aqui já exploramos todos os sofás, né? Você não viu o último vídeo que eu vim aqui na IKEA? No final do ano passado. Foi quando a gente comprou o nosso sofá lá da sala. Então esse aqui a gente explorou bem. Nossa, que bonito esse. Parece muito confortável. Quase uma cama, né? De tão largo. Olha só a largura. Acho que aqui começam as coisas que eu tô procurando. Porque o que eu quero... Eu acho que é uma estante que ela não é muito alta. Essa aqui é mais mesinha de centro, né? Muita coisa nova. Aqui, pelo menos eu não tinha visto. Ah, que legal, o carregador do iPhone. Ai, que bonito, ó, a minha cor. Mas é pequeno esse vaso. As poltronas, como sempre. Deu fome. Levo um. Olha que bonito esse avental. Mais branco, né? Acho que não é uma boa ideia, pelo menos pra mim. Aqui tem mais espelhos. Ah, talvez aqui... Não, aqui tem uns calax. Acho que estamos chegando. Eu cheguei a ver essa daqui, mas acho que ela é muito grande. Ela é muito larga. Não larga, assim, a profundidade dela, eu acho que... Não sei, larga também. É, grande. É de quê? Ah, ela também é de metal. Porque essa que eu vi, ela é baratinha e ela é de metal, que é bom pra colocar as plantas que eu posso molhar. Ah, era tipo essa. Não é essa, mas eu gostei dessa. Oh, 29? 30 dólares. Ah, não, acho que é essa. Acho que era essa mesmo que eu tinha visto. Tá vendo? Ela é de metal, então eu posso molhar as plantas. Eu só vou ter que colocar alguma coisa no chão pra não estragar o piso, né? Mas... que coisa que eu não gosto dela, isso daqui atrás. Mas ela é... Ah,
Ela é boa, acho que ela é perfeita o tamanho. E eu gostei que ela é de... Bom, que ela é de metal, né, como eu falei. E também ela é... Não é delicada, como eu posso dizer assim, a armação dela é fina, então não fica muito bruta naquele canto. E a melhor parte, é muito barata. Vamos olhar outras. Essa aqui é a versão menor daquela primeira que a gente viu. Também é metal, mas também muito bruta. Muito grande também, para aquele cantinho. Essa aqui é legal. Não é cara não, mas é muito grande também. E é vidro. Eu gostei daquela lá, que a água escorre. Eu posso colocar alguma coisa embaixo para proteger o piso e posso molhar tranquila. Tem de outra cor aqui, aquela outra. Olha que linda essa verde de parede. Não é o que eu tô procurando, mas é muito legal. Olha a família Yai da IKEA. Nossa, tão bonita essa. Não é o que eu tô procurando agora, mas quem sabe depois substituir as que a gente tem lá em casa. Nossa, olha que barato também. Não é o que eu tô procurando, não é meu estilo, mas tenho que reconhecer que é barato. Olha esse também, ó. Ah, aqui tem uns mais baixos. Ah, esse aqui é legal, talvez pra varanda, quando for decorar a varanda. Vou colocar do ladinho. Ah, esse daqui parece aquele que tava na parede. Interessante também para plantas, bonito, mas eu acho que pouco funcional. Ele vai ocupar muito espaço porque ele é largo, mas ele não é alto, então também não vai ter muito espaço para colocar as plantas. Mas é bonito. A gente tem essa sapateira, essa é a que fica ali na entrada de casa. Muito bom, recomendo. Barata, funcional, ocupa pouco espaço. Acho muito bonito essas coisas assim, essa de pinho. Acho que é bem legal para uma cozinha. Precisava de um negócio desse, pequeno, para minha cadeira do escritório. 57. Ah, ela é de pele de ovelha, de verdade. Que gostoso. Mas ela é cara. Porque ela é muito pequena. Que bonito pra botar flores. Ah, da outra vez eu tinha visto esse carrinho. Fiquei namorando. Acho que isso é novo também. É novo. Pra colocar chá. Legal. Não sei se eu gosto dessas cores, mas é bonito. Ah, eles também tem novo. Ah, olha. R$ 9,99 o pacote com 4. Ah, que legal! Eu preciso disso. Você coloca embaixo da pia e você pode deslizar. Eu preciso de um negócio desse. Ali embaixo da pia onde fica nossas latas de lixo. Ah, é horrível. É horrível de mexer. Mas aqui só tem uma, achei que tivessem 2 latas. Como é que é isso?
Não dá pra ter duas? Ah, esse aqui dá pra botar duas dessas. $34. Mas 34 é o que? Só o carrinho que desliza ou vem com a... Não, acho que você compra a cesta separada. R$7,99. Estou bem tentada a levar isso. Será que cabe lá embaixo do nosso... Deixa eu ligar pro Cris. Oi, amor. Tudo bem. Eu sei que eu só vim comprar uma coisa, mas eu queria te mostrar uma coisa. Isso daqui, ó. Você coloca embaixo e aí tem um trilho que você puxa, tá vendo? Debaixo da pia. Tem esse que tem a lata grande e tem um que resolveria o nosso problema, que vem duas, ó. Nossa, uma barulheira aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho. Tá aqui o tamanho. Nossa, tá muito barulho aqui. Não, então, é um frame que você compra que é 34. E aí você pode comprar ou uma lixeira grande ou dois cestos pequenos, tá vendo? Tá precisando comprar dois pequenos. Então, esse tamanho é o frame. E aí você encaixa os cestos dentro. Tá, vou dar uma olhada aqui e te falo. Tá bom, então. Tá bom. Beijo, tchau, tchau. Falei que ia levar só a estante, né? Vamos lá. Essa é a parte mais difícil pra mim, a mais tentadora. De paninhos, de cozinha. Mas eu preciso pros vídeos, né? Olha, eles têm um novo. R$3,99, 4 paninhos. Tem que levar, né? Estou sendo obrigada. Vocês me prometeram que não iam me deixar levar mais nada além da estante que eu vim comprar. Mas tudo bem. Eu perdoo vocês. Mas por que a gente sempre pega o pior carrinho? Aquele que não tá... A rodinha não tá rodando direito. R$1,99, 3. Ah, que legal, olha. Pra você fechar bowl, essas coisas reutilizáveis. Interessante. 2 por R$5,99. Que é isso? Não devia estar passando por aqui, mas eu adoro essas mantas. Só dar uma olhada. Olhar ainda é de graça, né? Olha essas estampas de almofada. Elas são da nova coleção que eu falei, com motivos escandinavos. Talvez aqui eu encontre outras estantes. Ó, essas estantes de banheiro, elas costumam ser fininhas. Eu até agora continuo gostando daquela. Isso é interessante, mas esse daqui me parece mais pra colocar lá fora na varanda. Mas é madeira, não ia durar nada isso daqui lá fora. Eu adoro essa parte das luzes. Vamos ver o que temos de novo hoje. Ai, que bonitinho. Ai, eu tinha visto essa lâmpada da outra vez, fiquei com vontade. Olha só. Barata.
Mas eu acho que não tem em estoque. Tapetes. O que eu gosto quando a gente chega na área de tapete, eu sei que tá acabando. Tô chegando perto da saída. Mas ainda tem a parte de jardim, eu acho que é um perigo pra mim também. Tapete bonito. Vamos dar uma olhada nos tapetes. Eu tô precisando comprar um tapete pra sala. Não vou levar hoje, calma. Não vou levar hoje, mas dá uma olhadinha, né? Ai, eu precisava de um negócio desse. Acho que eu vou levar esse. Acho que eu vou levar esse daqui pra poder colocar na minha cadeira do escritório. Na verdade, se eu levar esse grandão, eu posso colocar lá na sala e pegar o que tá no chão e botar na cadeira do escritório. Acho que eu vou fazer isso. Não deveria, mas... Olha só, mais aqueles espelhos que eu mostrei no início. Que você cola na parede. As velas. As velas aqui são bem baratas, mas eu nunca tive sorte. Eu precisava de vela pequenininha. Onde estão? Trinta velas. Qual o sabor de... Sabor não, cheiro. Acho que parece baunilha, né? 30 velas, R$6,99. Também tem essa de frutas vermelhas. Essas velas pequenas, elas não pegam o cheiro. Ah, não, R$3,99. Eu vou levar. 100 por R$6,99. Sem cheiro. Deixa eu levar essa daqui. Precisando de pote. Esse aqui é feio. Tô sempre precisando de pote, né? Não, mas eu preciso de um desse que fica dentro pra plantar. Então não tô atrás dos decorativos, tô atrás daqueles que ficam dentro mesmo de plástico. Acho que não vou encontrar aqui não. Nossa, 59 centavos. Mas é horrível. Horrível de vagabundo. É pequeno. Ai, plantas de verdade. Me segura. Ah, oliveira. Ai, vou precisar, né? Pra colocar na minha estante. Essa espada de São Jorge? Nossa, que bonito esses regadores. Mas não sei se eu sou disposta a pagar $25. R$9,99 esse daqui. Menos mal. Ah, olha que legal. Para você colocar no vaso de planta. Pra ela ir... Você coloca água aqui, né? Deve colocar tipo uma garrafa d'água, alguma coisa. E ela vai bebendo a água gradativamente. Você não precisa ficar regando todo dia. Olha esse bambu. Mas como é que faz? Eu tenho que chegar em casa e plantar? R$4,99. Mas eu não sei o que fazer com ele. Ah, é só água. Você bota um vaso com 2 polegadas de água. Troca a cada 2 semanas. Levo ou não levo? Olha que legal. Interessante, acho que vou levar uma. Que legal essa. Várias suculentas num pote só.
E aqui estão as de plástico. Nossa, essa é bonita. Essa, R$1,99 essa. E é muito bonitinha. Parece muito verdadeira. Acho que esse aqui ficaria legal, o bambu, né? Agora tem que achar onde eu pego a estante. Será que cabe nesse carrinho? Tá na fila 30, na prateleira 1. Não, pelo menos tá perto da entrada da fila. Cadê? Ah, 30. Achei. Vamos lá pegar a estante. Como sempre, a única coisa que eu vim comprar é a última que eu pego. Ai, não me diga que não tem. Ah, tá aqui. Ah, até que ele é pequeno. Só tem que ver se... Ai, acho que ele é pesado. Não cabe aqui. Vou conseguir colocar isso aqui dentro. Acho que ela não cabe aqui. Ah, cabe na mala. Eu peguei as coisas aí? Não, só falta pegar o negócio ali atrás. Tem algumas capivaras. Ah, é pequeno. É pequeno. É o tamanho da que a gente tem. Então, acho que ela é mais alta. Ela é mais alta. Adivinha quem esqueceu de deixar as flores desidratando ontem à noite? Se você viu o vlog de ontem, eu ia deixar as rosas desidratando durante a noite. E eu esqueci de ligar o desidratador. E eu tinha prometido que eu ia mostrar pra vocês no vlog de hoje, né? Pois é, fica pro vlog de amanhã, se eu lembrar. Não, mas eu vou lembrar, gente, eu vou lembrar. Pode deixar, pode deixar. Eu vou lembrar essa noite. É quase inverno inteiro ainda, mas eu cismo em recomeçar. Terra nas unhas, chá na xícara, minha bagunça perto do luar. Neve cobrindo o telhado, mas a sala cheira amanhã. Vasinho torto na janela, toda esperança numa semente só. Pequena, lá fora tudo é gelo, aqui dentro é começo. Respiro fundo, devagar, deixa o tempo devagar passar. Planto mudinha pra chegar na primavera, mesmo que o frio ainda dure mais um pouco. Faço jardim em miniatura na janela, pra me lembrar que o mundo é muito mais que esse sufoco. Planto mudinha pra chegar na primavera, cada brotinho é um jeito novo de ficar. Fico olhando o branco lá de fora na cadeira, e aqui dentro já tem verde querendo acordar. Etiqueta escrita à mão, manjericão, meio torto, um pedaço de verão, guardado num copo de iogurte velho. Respiro o vapor da panela, conto as semanas na noite. Cada folhinha que aparece é um sinal manso de que a vida em si. Comecei fazendo bagunça. Eu derrubei sem querer a orquídea que caiu em cima da rosa, que já tava seca e se despedaçou toda. Ai, mas vamos lá. Agora, tá vendo por que eu precisava da estante? A gente precisa organizar esse cantinho. Planto mudinha pra chegar na primavera, mesmo que o frio ainda dure mais um pouco. Faço jardim em miniatura na janela, pra me lembrar que o mundo é muito mais que esse sufoco. Planto mudinha pra chegar na primavera,
Cada brotinho é um jeito novo de ficar. Fico olhando o branco lá de fora na cadeira, e aqui dentro já tem verde querendo acordar. Etiqueta escrita à mão, manjericão, meio torto, um pedaço de verão, guardado num copo de iogurte velho. Respiro o vapor da panela, conto as semanas na luz. Cada folhinha que aparece é um sinal manso de que a vida insiste e reluz. Lá fora tudo é cinza, aqui dentro tem cor. Meu casaco é cobertor, mas minha febre é de flor. Planto mudinha pra chegar na primavera, mesmo que o frio ainda dure mais um pouco. Faço jardim em miniatura na janela, pra me lembrar que o mundo é muito mais que esse sufoco. Planto mudinha pra chegar na primavera, cada brotinho é um jeito novo de ficar. Fico olhando o branco lá de fora na cadeira, e aqui dentro já tem verde querendo acordar. Se o dia pesa, eu converso com a semente. Conto segredo, conto medo, finjo que sou paciente. Deixo o relógio derreter na borda da mesa da cozinha. Se o inverno demora pra correr, eu adianto a primavera na minha rotina. Planto mudinha pra chegar na primavera, mesmo que o frio ainda dure mais um pouco. Eu até comentei no vlog de ontem, que foi quando eu tirei as proteínas do congelador para deixar descongelando para comer durante a semana, que eu não tinha 4 pedaços do mesmo peixe. Eu faço 4 porções, né? 2 pra gente jantar e 2 pra gente almoçar. E assim eu não tenho que cozinhar no almoço. Então eu vou ter que fazer 2 peças de salmão e 2 peças de atum. Normalmente quando eu faço salmão, eu faço embrulhado no papel manteiga, eu faço assada, é o mais fácil, não tem como errar. Mas esse salmão é até diferente do que eu costumo fazer, foi daquela caixa que eu recebi para uma publi no Instagram, é diferente do que eu compro. Ele é esse com a pele. Então, eu vou fazer na frigideira também, até mesmo porque eu vou ter que fazer o atum. Não vou fazer os dois juntos, mas eu vou fazer primeiro o salmão, que é mais delicado e mais fino. Então, enquanto a frigideira ainda não tá muito quente. E depois eu vou passar o atum por 1 minuto. Eu vou fazer um atum semi-cru. E o salmão, não sei, nunca fiz salmão na frigideira. Eu espero que dê certo. Mão na terra, pé no chão. Tirei folha por folha, desenhei paz no portão. Reguei sonho em cada vaso, cheiro verde, chão molhado. Meu jardim de inverno virou abraço envidraçado. Vem pra cozinha, amor, repara. A vida simples como é rara. Peixe dourando na frigideira, tempo passando de brincadeira. Vem que a casa fica inteira quando você chega à beira da bancada, rindo à toa. Terça-feira fica boa. Lavo a mão, troco de camisa, vapor dança na cozinha, quinoa ferve na panela, legume corta a rotina, cenoura em meia lua, abobrinha em cor do mar. Há 2 tipos de dias comuns. Aqueles em que escolhemos economizar energia, evitando decisões e tarefas fora da rotina, e aqueles em que aproveitamos para resolver pendências. Hoje é do segundo tipo. Um dia para colocar pequenas coisas em ordem. Ou, ao menos, tentar. Porque, no fim das contas, a vida sempre encontra um jeito de nos lembrar que controle total é só uma ilusão.
a minha quarta-feira. E ontem eu lembrei de deixar as rosas aqui secando. Vamos ver. Então, cheiro de rosas. Olha, secou e até ficaram bonitas. Não sei se elas estão frágeis. Talvez tenha que tomar cuidado. Aparentemente, assim, não, tá meio amarelada. Eu ainda tenho preconceito com flores secas. Ainda não cheguei ao... Às vezes eu vejo umas bonitas assim, mas eu nunca consigo fazer em casa. Eu vou tirar essas daqui com cuidado e vou colocar em algum jarrinho, ver como é que elas ficam e ver se a gente fica com elas ou se a gente se livra mesmo e dá por encerrado o ciclo desse buquê de flores. Espalhei jornal pelo chão do quarto pra não te perder de vez. Colhi uma a uma, como se ainda desse tempo. Tua carta aberta sobre a mesa, cheiro de perfume já fraquinho. Meu dedo tremendo na tesoura, cortando os caules bem curtinhos. Não sei se eu gostei, não. Até que tem umas que estão mais bonitas. Acho que eu vou colocar essas que estão mais feias pro meio, para fazer volume, e deixar pro lado de fora as que estão mais bonitas. Tipo, essa daqui tá bonita, essa daqui tá horrorosa. Essa daqui, então, meu Deus, vamos colocar lá pro meio, pra ela só fazer número aqui dentro. E tem que tomar muito cuidado que elas se despedaçam, elas estão completamente secas. Então, tem que tomar muito cuidado, que qualquer coisa as pétalas caem. Vou deixar aqui por enquanto na cozinha. Mas ainda não tô convencida. Apesar de que aqui, né, não tem muita luz. Talvez fica mais... até que combina um pouco. Acho que ficou... Esse jarro também ajudou bastante, porque na verdade é uma jarrinha de conserva, então fica mais rústico, né? Vamos ver. Eu vou deixar aqui, ver como é que fica nos vídeos. Daqui a alguns dias a gente decide o destino das rosas. E ontem a gente foi lá na IKEA. Eu digo a gente porque você foi comigo, é claro. E a gente comprou a estante lá que eu botei as plantinhas da sala, que agora a gente tem um cantinho verde já esperando a primavera. E outra coisa que eu comprei, que eu tô muito empolgada, que a gente tava precisando muito, é como eu posso dizer, um trilho, um suporte com trilho, pra gente colocar lata de lixo, pra gente botar lixeira embaixo da pia, porque é uma bagunça, é horrível de limpar, suja, enfim. Então ontem eu comprei e aí agora eu vou armar e colocar embaixo da pia, finalmente. Cheguei em casa com a tal caixa, prometeram ser prático, fácil montar. Mas veio peça, parafuso, dobradiço em um manual que parece me julgar. Eu encaixo aqui. Não vai ter que furar ali embaixo, não? Vai. Como é que você vai furar? Acho que não precisa não, acho que é parafuso que entra na madeira, eu acho. Então, porque tem dois métodos que eu não entendi qual é a diferença entre eles. Um começa na página 5 e o outro começa na página 9. É porque tem esse molde aqui, ó. Tem esse molde aqui que acho que você coloca lá embaixo da pia pra você saber onde você tem que parafusar o trilho. Aí depois que você parafusa o trilho, que você monta a caixa em cima dele. Pelo que eu entendi. Essa rosca gira e eu giro em São os piores manuais que eu vi. o armário range, mas eu não fujo. Hoje esse lixo ganha um luxo. Lixinho embaixo da pia, que alegria. Abra a porta, ele desliza na magia. Quem diria? Organização na cozinha. Lixinho embaixo da pia, minha rainha. Furo uma vez, errei a medida. Uma lixeira que quebrou nossas pernas porque ela é maior. Ah, por isso que eu pedi pro engenheiro medir. É, mas eles deram a altura disso aqui. Ah, não acredito. Não deram altura com isso aqui. Não é possível. É.
Mas assim... Quando você me deu... Pega lá o negócio, tenho quase certeza que eu medi a dimensão que Aí tava. você tirou foto, não tirou? Tirei. Do que Eu tirei o print screen do negócio. Ó, altura 31,5. 31,5, é só isso aqui de dentro. Ah, tá de sacanagem. Não só isso aqui. Porra, vacilo o negócio, hein, né, cara? Tá de Sacanagem, não, nossa. Porra, isso vacilou. A IKEA sacaneou a gente agora. A IKEA sacaneou bonito. Possível. É, sacanagem, cara. Mas isso não tava indo até lá atrás. Se a gente cortá-lo, a gente consegue cortá-lo? Talvez. Ela meio que vai, entendeu? É, mas o ideal é que ela seja rápido, assim, fácil, né? A gente pode colocar a tampa nessa da frente pra ser o de orgânico. É. E atrás não tem problema ficar sem tampa, porque... É. Deixa essa aqui Isso aí. ser de orgânico. Ah. E essa aqui põe do lado aqui. Pra outra coisa. Sacanagem, né, cara? Quebraram nossas pernas. Né? Quebraram. Não foi a culpa nossa, não, dessa vez. Dessa vez. A gente conseguiu resolver mais ou menos aqui, porque na IKEA eu liguei pro Cris e passei as medidas para ele medir. Só que a IKEA só deu a medida do suporte dessa parte até aqui embaixo, não deu com a lixeira. E aí, quando chega aqui, pega no cano. Que absurdo! Então, não dá pra gente colocar a segunda lixeira que tá aqui, essa segunda lixeira, ali atrás. A gente colocou a que a gente já tinha mesmo, que é uma da Dollarama. Essa aqui vai ser pros lixos orgânicos. Então, casca de fruta, cabinho de legume, de verdura e tal, vem pra essa daqui que fica tampada. E essa aqui fica aberta, fica para os outros lixos, né? Caixinha de alguma coisa, embalagem, essas coisas que não tem tanto problema e a que enche mais rápido, então a gente tira periodicamente. Mas já ajudou bastante. Só de fazer isso daqui, ai, que maravilha, porque antes a gente deixava aqui embaixo e era amontoado, era horrível, a gente ficava enrolando para tirar, porque era difícil de tirar. Agora a gente chega aqui, ó, e já tira, e já leva pra lixeira e coloca outro, super fácil, não tem que ficar se enfiando ali embaixo. Mas seria melhor, né, se tivesse cabido, se coubesse as duas lixeiras ali, né? Mas tudo bem. Corpo quente na mão, meia grossa, cobertor do chão. Sua camisa larga em mim, nossa bagunça boa na sala sem fim. Deixa a neve cair lá fora, pra que dentro o tempo demora. Tarde fria, casa vira aurora. Aqui eu vou ter que comprar alguma coisa pra colocar no chão, uma bandeja, alguma coisa, porque é até bom que essa estante ela é de metal e ela é furadinha, porque, por exemplo, quando cai água de um vasinho, cai em cima do outro e tal. Mas quando chega aqui embaixo, isso é um problema pro piso. Então eu vou ter que sair à procura de alguma coisa pra colocar aqui embaixo desse piso. Agora filme velho passando na TV, a legenda corre, eu só olho você. Janela branca, o mundo sumiu. Eu já falei que eu tô tentando lembrar de toda tarde tomar o iogurte pra eu poder tomar a creatina, pra eu não me esquecer. Cair lá fora, aqui dentro o tempo demora. Tarde fria, casa vira aurora, quando você encosta em mim. Agora silêncio entre uma cena e outra, seu rosto perto, respiração que encontra.
fora o vento tenta insistir. Aqui dentro eu só penso em dormir. E algo que eu ainda tenho que decidir aqui do meu cantinho verde são essas luzes que o Cris não gosta. Ele fica reclamando. Na verdade, assim, essa daqui que tá aqui, ela é uma luz solar. Ela tem esse sensor aqui, ó, que capta a luz durante o dia. E aí, quando a luz do sol acaba, quando fica escuro, ela acende. E normalmente isso fica lá na varanda. Eu comprei no verão passado e ficava na varanda. E o que acontece? No verão, pega sol por muitas horas e fica ligado a noite toda. Eu acordo de manhã para ir pra academia e essas luzes ainda estão ligadas na varanda, de tanta energia que capta. Só que no inverno não capta tanto. E aqui dentro eu acho que tem filtro UV, essa janela, então capta menos ainda. Então eu tô testando para ver quanto tempo ela fica, porque senão daqui a 1 hora, 2 horas ela já tá desligada, aí só ficam esses fios aqui. Eu quero ver quanto tempo ela vai ficar, para ver se compensa, senão eu vou colocar as luzes normais, que são de energia mesmo, de energia elétrica. E ver o que eu faço. O que eu ia falar que eu esqueci? Tá uma outra coisa na cabeça que eu ia falar sobre isso. Ah, sim, que o legal dessa luz é que ela é uma forma também da gente ver como a luz está mudando, né? Como tá chegando a primavera, porque eu falei que essa semana, né, no dia 2 de fevereiro, não sei se é o dia 2 ou o 1º, é o dia que marca o meio entre o solstício de inverno e o equinócio da primavera. O solstício de inverno é o dia mais curto do ano. E quando tem o solstício de verão, que na verdade é no final da primavera, a virada da primavera pro verão é o solstício de verão, é o dia mais longo do ano. E aqui no Canadá isso faz muita diferença. No Brasil não tinha tanta diferença. Aliás, deixa eu virar para falar com vocês. No Brasil não tinha tanta diferença, porque como as estações elas são mais moderadas, essa questão do tempo do dia também é moderado. Então, é claro que a gente vê que no inverno escurece mais cedo e tem a questão do horário de verão também. Mas aqui é gritante, a diferença é gritante. Porque chega no inverno e 4 horas da tarde já não tem mais luz. E amanhece, tipo, quase 8 da manhã. Fica muito escuro por muito tempo. Em compensação, no verão, tipo, 5 da manhã, quando eu vou pra academia, já tem sol e fica com sol até quase 10 horas da noite. Então a gente vê bastante essa diferença. Então acho que eu queria tentar manter, porque acho que seria muito legal para poder, mais uma forma da gente ver essas mudanças das estações. Eu gosto muito de ver essas mudanças das estações, assim, ver como a natureza vai se adaptando e tal, porque também ajuda a gente a criar o ritmo também de acordo com as estações, de acordo com a natureza. Então eu vou deixar ali ver como é que vai se comportar, pra gente poder ir acompanhando quanto tempo dura essa luz, que horas que ela vai apagar, porque isso também é um indicativo de que a luz do sol tá voltando. Quarta-feira, fim de tarde, mesa posta. Hoje eu vou fazer algo que difere um pouquinho das receitas que eu faço durante a semana. Porque se você já vem aqui no vlog, você sabe que, na verdade, eu tenho as minhas proteínas básicas e eu faço variações em volta. Eu acho que é uma boa forma de eu sempre cozinhar em casa. Também, se você já costuma vir aqui, você sabe que uma das coisas que eu incentivo é a gente cozinhar ao máximo em casa, evitar pedir comida, evitar comer comida processada e tal. Então, quanto mais a gente cozinhar, melhor, independente dos ingredientes que a gente tenha em casa. Se você está procurando uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, ter uma alimentação mais balanceada, eu sempre falo que o primeiro passo, que é o mais fácil, eu acho que é o mais fácil, porque não tem tanta... Não é que ele seja... Eu sei que requer construir o hábito e tal, mas eu digo fácil no sentido de não tem muitas regras. Sempre falo assim, não tenta ficar paranoico com tipo de óleo, tipo de ingrediente, tipo disso, tipo daquilo. Se você não costuma cozinhar a sua própria comida e você quer começar a ter uma alimentação mais saudável, começa cozinhando a sua comida, seja qual ela for, use o óleo que você tiver em casa, os ingredientes que você tiver em casa, porque vai ser um passo
que parece pequeno, mas vai fazer uma diferença enorme na sua dieta. Bom, eu tô falando tudo isso porque se você acompanha os vlogs, você sabe que normalmente eu tenho uma rotina, ou eu tenho as minhas proteínas e as receitas vão variando, porque quanto mais fácil fica, menos eu vou procrastinar, menos desculpas o meu cérebro vai inventar para eu não cozinhar. E assim eu acabo cozinhando todos os dias, e vocês sabem que eu cozinho de segunda a sexta. A gente sai muito nos finais de semana, mas de segunda a sexta a comida é toda feita em casa. E eu tô falando isso porque hoje vai ser um pouco diferente, porque normalmente eu não faço peito de frango, porque eu tenho um certo preconceito, tô brincando. É que peito de frango eu acho mais difícil de fazer, porque é muito, na verdade por um motivo bom, porque é uma proteína muito magra, não tem nada de gordura, então é muito comum ficar seco, sabe? É mais difícil. Então, em receitas do dia a dia, eu prefiro a sobrecoxa, primeiro porque eu adoro a sobrecoxa, e segundo porque eu acho mais fácil de deixar suculenta e variar nas receitas sem eu ter que me preocupar se vai ficar seca ou não. Mas na caixa que eu peço de proteínas, a gente pede uma caixa que vem todas as proteínas, todas não, a maior parte da proteína que a gente come no mês, eles têm mandado pra gente brinde peito de frango, e eu tenho 4 porções aqui, então eu vou aproveitar e fazer. E aí eu tava pensando como fazer um peito de frango, que eu não quero fazer na frigideira, que eu sei que vai ficar seco, mas como é que eu faço no forno? Aí eu tive uma ideia, eu tenho ainda um brie que sobrou de sexta-feira passada, se você viu o vlog passado, a gente fez uma tábua com brie e alguns frios e tal, sobrou bastante brie, porque você também viu que o brie era enorme, então eu tô pensando em fazer algo com brie. Eu acho que eu tenho um vinho velho aqui, vinho branco eu nunca jogo fora, mesmo que ele vire vinagre. Ainda tenho um vinho ótimo. Tem um vinho branco aqui, achei que tivesse mais. Eu vou colocar o peito de frango numa travessa, essas travessas normais, de vidro, vou cobrir, vou regar com esse vinho, se eu tivesse um pouquinho mais eu colocaria um pouquinho mais, e vou assar no forno. O vinho vai ajudar para não ficar ressecado, e nos últimos 5 minutos eu vou jogar o resto do brie que eu tenho, uns bries, uns pedacinhos de brie em cubinhos que eu tenho, só para derreter por cima, e eu acho que isso vai me ajudar a fazer um peito de frango menos seco e mais gostoso. O relógio quase para quando o forno acende, claro. Peito de frango na assadeira, vinho branco escorrendo lento, cheiro doce pela casa inteira, dá até pra esquecer o tempo. Jantar de quarta, amor, frango dourando em fogo manso, brie derretendo, eu e você, batata assada, nosso descanso. Jantar de quarta, simples assim, todo dia comum, brilha em tom de jardim. Brie por cima, casca fina, vai virando um mar cremoso. Batata assando na esquina da bandeja, tudo é gostoso. Você prova um molho e ri, diz faltou só mais um beijo. Eu tempero sal com abril e você corrijo. Hoje o dia começa um pouquinho diferente. Eu e o Cris decidimos experimentar uma aula na academia pensada para ser feita em dupla. Aproveite as imagens, porque elas provavelmente não voltarão a aparecer por aqui. Eu detestei. O formato não funcionou pra gente e atrasa meu dia em meia hora. E como você já sabe, eu prezo muito pela minha rotina e eu amo o meu treino diário. Pelo menos tem um consolo. Quando a aula acabou, o Starbucks da academia já estava aberto. Eu preciso ter um unicórnio ou um pônei? Isso, é uma vaquinha. É a minha cara. Ah, é um cavalinho e uma vaquinha, é isso? Coisa linda. Bem-vindos à minha quinta-feira.
falar sobre o livro. Quer dizer, também precisamos falar porque que eu já tô arrumada, né? Parece que eu cheguei do Starbucks e coloquei aqui e já tomei banho. Agora que eu tô pensando na sequência das imagens, mas enfim. Aliás, também precisamos falar sobre essa bagunça aqui que eu tenho que arrumar, mas tudo bem. Precisamos falar sobre o livro porque eu estou empacada e eu preciso desempacar. Deixa eu explicar o que tá acontecendo. Bom, vocês sabem, já contei aqui no vlog, que eu quero escrever um livro esse ano, quero publicar e tal, eu tenho a ideia já, e eu pensei assim, não, vou começar a escrever e vai sair, sabe? E não tá saindo. Por alguns motivos. Primeiro, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa de rotina, eu sou um animal de rotina. Eu preciso de tudo no seu lugar, tudo organizado. E eu ainda não encontrei aquele ponto, aquele momento perfeito para eu escrever na minha rotina, que eu já tenho muita coisa, fazendo muita coisa, eu ainda não consegui. Eu sou muito disciplinada, então eu sei que a hora que eu encontrar qual é o melhor momento para escrever, eu vou escrever. Mas tem um outro problema também que eu me deparei, que é a questão da, como pode dizer, organização do plot, a organização do enredo da história, porque, bom, eu não tenho o tempo, não sou escritora o tempo todo, então eu não posso passar o dia pensando no livro e quando vier a inspiração e tal, eu tenho que encaixar nos momentos que eu posso. E aí, o que me parece agora, nesse momento crucial, é entender exatamente para onde a história tá indo, o que ela tem que fazer, o enredo, para quando eu tiver aquele tempinho livre, aqueles 20 minutos, aqueles 30 minutos para parar, eu saber exatamente o que eu tenho que escrever, qual história que eu vou contar, porque o que tá acontecendo nos últimos dias que eu notei é que eu sento, eu consigo separar o tempo e eu olho pra tela e eu não sei o que escrever, eu empaquei na primeira cena. Então, ontem eu já até comecei a fazer isso, eu comecei a detalhar mais o meu enredo pra eu saber exatamente, porque eu quero que seja algo mais orgânico e eu quero pensar na história à medida que eu vou, mas como eu falei, talvez pelo meu tempo, por eu não ser, também não ser profissional, né? Mas pelo tempo que eu tenho, não dá muito certo, isso não é muito produtivo, porque aí eu tenho que usar esse tempo em que eu sento, esse pouco tempinho que eu tenho para escrever, eu tenho que dividir entre escrever e pensar no enredo, então é melhor já ter tudo anotadinho. Então o que eu quero fazer é organizar mais esse enredo, deixar mais detalhado, e mesmo que eu mude no meio do caminho, não tem problema, é até melhor, entendeu? Mas eu preciso saber. Aliás, é algo que tem a ver com a minha personalidade, né? Você já me conhece, eu sou muito, tem que ser tudo muito estruturada. Agora pensando bem, é meio óbvio que não tá dando certo. Então hoje, eu tô falando tudo isso pra explicar que o vlog hoje vai ser um vlog de escrita. Não sei como fazer um vlog de escrita, porque eu não sei como fazer eu escrevendo, filmando, mas vocês sabem que eu gosto de desafios, então vai dar certo. Então o vlog de hoje, eu quero aproveitar o dia de hoje, aproveitar que o Chris foi pro escritório hoje, então eu tô sozinha em casa, não é que ele me atrapalha não, sabe? Tadinho, ele não me atrapalha, mas às vezes a gente precisa ficar sozinha, né? Então eu quero organizar tudo o máximo que eu conseguir, o mais detalhado possível, organizar e, se possível, se o dia for perfeito, eu vou conseguir pensar num horário para eu criar minha rotina de escrita. Bora começar o dia. Mas antes eu tenho que começar editando o vlog de ontem. Porque, como eu falei, minha vida, infelizmente, não é só sobre escrever. Aliás, infelizmente, por que eu tô falando infelizmente? Eu adoro fazer o vlog, eu adoro essa rotina criativa. Eu digo infelizmente que eu não tenho 48 horas pra fazer tudo que eu queria nessa vida, então eu tenho que ficar escolhendo. E agora eu tenho que editar o vlog de ontem. Xícara fria na mesa do lado, meia palavra, parágrafo quebrado, dedo gelado, cursor piscando, neve lá fora, aqui tudo queimando, casaco velho, manta no chão, rabisquei talvez na sua mão, janela embaça, eu desfazendo o mundo inteiro dentro de um texto lento.
Olha, começa a ver uma luz aqui. É interessante que a gente precisa organizar realmente as ideias na nossa cabeça, né? Que a história já tá aqui dentro. Eu tenho que dar um jeito de organizar, processar essa história. Não processar, mas pra eu conseguir tirar essa história de dentro de mim e tal. E acho que eu consegui bastante coisa. Eu uso um programa chamado Scrivener, que é um programa pra escrever livros, né? Ele organiza tudo direitinho, já vai organizando por capítulos e tal. E é mais fácil de fazer o outline. E aí ele tem uma opção que eu posso visualizar os capítulos como se fossem, como eu posso dizer, fichas num quadro grande. E aí acho que isso me ajudou a visualizar mais. Eu abri essas fichas e eu coloquei, não seria nem uma sinopse, não chega nem a ser a sinopse. É basicamente a primeira coisa que me vem à cabeça do que eu quero escrever nesse capítulo para eu conseguir organizar a história, como vai ser essa linha do tempo, e aí eu consigo visualizar. Isso me tirou um peso, porque eu tava com muito medo. Eu acho que quando a gente consegue olhar assim, a gente pensa, tem jeito, tem um caminho ali. Não tô dizendo que vai ser sem trabalho, mas pelo menos a gente sabe pra onde seguir, sabe? A gente tá vendo que vai ter muito trabalho, mas pelo menos a gente sabe quais os passos que a gente tem que dar. Então me ajudou bastante. E esse programa, na verdade, eu tenho ele no Mac e eu tenho no iPad. Ele tem também para iPhone e tal, para o celular e tal. Eu descobri que eu gosto muito mais de escrever no iPad do que no computador. Só que essa função de você abrir como esse mapa mental, esse quadro, só tem no computador. Então eu tive que pegar o computador e fazer isso. Mas eu vou voltar pro iPad, eu posso sincronizar, né, os dois. E escrever mesmo, eu gosto de escrever no iPad. Eu acho que é porque o teclado é pequeno e minhas mãos são muito pequenininhas. E tem outra coisa também, a gente que escreve em português é ruim porque a gente tem esses caracteres que não tem na língua inglesa, né? Que a gente tem o cedilha, a gente tem o tio e tal, e eles ficam todos espalhados assim. Então, tipo, eu odeio escrever palavras que terminam com são, por exemplo. Me diz aí se você também tem esse problema, odeia essas palavras, tipo, comunicação. Porque você tem que ir lá apertar a vírgula e o C, depois você vai lá em cima, no tio, e o A, e o O, e eu acho horrível. Então, quando eu escrevo no iPad, pelo menos parece que eu não tenho que esticar tanto, já tá mais próximo do dedo, porque é menor e tal. Mas enfim, só um comentário por que vocês vão me ver escrevendo mais no iPad. Tá praticamente, assim, o enredo tá praticamente montado ali. Eu não coloquei pros últimos capítulos, porque eu não sei como eu vou fechar o livro. Eu fui, agora eu tenho que fechar. Eu não sei, eu não vou me estressar com isso, porque o que eu já tenho aqui já me dá trabalho por semanas pra eu ficar escrevendo sem pensar em enredo. E aí eu acho que naturalmente eu vou chegar a esse fechamento. Pelo menos agora eu tenho, sabe, eu tinha várias direções pra seguir e agora eu sinto que eu tenho uma direção certa. E isso já me deixa em paz. Passar nessa página vazia, faço casa em pleno inverno. Eu me escondo em cada linha pra ninguém me decifrar. Se a rua é só silêncio, meu caderno quer gritar. Luz amarela, tarde que entorta, frase travada, presa na porta. Reou a vida como um rascunho, erro sem nome, acerta meu sumo. Pilhas de livro no pé da cama, toda história é uma pequena chama. Sopro pro alto o que não deu certo, guardo imagem que deixo encoberto. Eu escrevo pra ficar quando tudo quer passar. Nessa página vazia, faço casa em pleno inverno. Eu me escondo em cada linha pra ninguém me decifrar. Se a rua é só silêncio, meu caderno quer gritar.
há uns vlogs atrás, aliás, há muitos vlogs atrás, foi ano passado, a última vez que a gente ia na IKEA, eu tinha ido comprar uma coisa específica, que era um vaso tipo esse daqui, tipo esse vaso, porque na verdade esse vaso a gente comprou na IKEA, a gente queria outro igual a esse, que ele fica aqui na porta de casa e como você pode ver, a gente guarda as rolhas de vinhos. Não só os vinhos que a gente abre em casa, quando a gente vai em restaurante, a gente traz a rolha pra gente guardar de recordação. E tá amontoado e tá cheio de rolha aqui espalhado no chão que vai caindo. Tem rolha dentro das gavetas. Só que eu não encontrei na IKEA, a IKEA não tem mais esse vaso. A gente tá procurando um que seja parecido ou talvez até maior, pra gente encher o outro vaso com rolhas. Mas aí, agora, eu por acaso encontrei esse vaso aqui e eu, na verdade, eu nem lembrava que eu tinha esse vaso. Eu acho que eu tinha antes de ter aquele bonito onde eu guardo as flores. E aí, eu uma vez, acho que a gente na Winners viu aquele lá, eu achei bonito, eu comprei. E eu devo ter esquecido que eu tinha esse daqui que é mais simplesinho. Ele é muito pequenininho, se você compara aqui com o outro. Mas acho que vai ajudar a guardar pelo menos essas rolhas que a gente tem aqui por enquanto. E deixar um pouquinho mais, como eu posso dizer, concentrado as rolhas num lugar só pra gente não perder e também porque tá ridículo aqui, porque você entra em casa e tem rolhas espalhadas pelo chão. Então vou cuidar disso também. Mas a ideia é comprar um desse, eu tenho que achar um desse. No caso de você se perguntar por que eu tenho um tapete de yoga na entrada da minha casa, é porque, na verdade... Nossa, acabei de encontrar uma máscara da pandemia. É porque, na verdade, esse tapete, ele fica dentro do carro, ele fica na mala do carro, porque eu sempre deixo lá, se eu for pra academia e eu resolver fazer uma aula de yoga, se aparecer alguma coisa, eu tenho um tapete dentro do carro já. Só que tá tão frio esse ano que eu fiquei com medo, eu tirei de lá, porque, obviamente, a mala isola um pouco, não é tão frio quanto lá do lado de fora, mas tá tão frio esse ano que dentro da mala tá ficando muito frio e eu fiquei com medo de estragar o tapete, porque tá chegando a temperaturas negativas dentro do carro. Inclusive, quando eu desço de manhã pra ir pra academia, quando eu ligo o carro, meu Deus, é muito frio lá dentro. E aí eu fiquei com medo de estragar meu tapete de yoga, porque eu gosto muito desse tapete. É um tapete que eu tenho há muitos anos e, bom, ele não é dos mais baratos. Ah, tá. E aí eu deixei aqui, porque pra eu lembrar, se eu precisar sair e quiser fazer uma aula de yoga, eu tenho que lembrar que eu não tenho nada no carro, eu tenho que sair de casa com ele. E também pra deixar aqui, pra eu sempre lembrar que quando a temperatura voltar a níveis normais, pra eu levar de volta pro lugar dele, que é dentro da mala do carro. Luz amarela, tarde que entorta, frase travada, presa na porta. Reou a vida como um rascunho. Erro seu nome, acerto meu sumo. Pilhas de livro no pé da cama. Toda história é uma pequena chama. Sopro pro alto o que não deu certo. Guardo imagem que deixa encoberto. Eu escrevo pra ficar quando tudo quer passar. Nessa página vazia, faço caso em pleno inverno. Eu me escondo em cada linha pra ninguém me decifrar. Se a rua é só silêncio, meu caderno quer gritar. Acho que eu posso dizer que eu dei o pontapé inicial. Acabei de mandar para a newsletter avisando da novidade e tal, dando realmente o pontapé inicial no projeto, que eu vou chamar de Combimenta, Projeto Combimenta. Não é o título do livro, mas é o nome do projeto. Queria um
um nome que combinasse com o tema. Como você deve imaginar, envolve uma Kombi cor de menta. E a ideia é fazer uma história que seja aconchegante, assim, que seja, sei lá, um escape mesmo, sabe? A gente já... Não é tão escape, não vão ser tema... O que eu quero dizer é que vai trazer algumas reflexões, principalmente para mulheres, assim, não só nossa posição no mundo, mas sobre nossas escolhas, como nós mulheres, nós sempre somos julgadas pelas nossas escolhas, independente de quais sejam essas escolhas, né? Eu queria muito retratar isso, assim, eu que fiz escolhas muito diferentes das tradicionais, assim, sempre tive que lidar muito com essas consequências e depois com o tempo eu fui aprendendo, conversando com amigas, que não importa a escolha que a gente faça, se a gente faz uma escolha muito tradicional, a gente também é muito julgada, por isso a gente sempre é julgada, as mulheres estão sempre erradas, parece. Então eu queria fazer um livro sobre isso, eu não vou contar muito, vocês vão ver. Mas, então assim, é um tema importante para nós mulheres, mas de uma forma bem leve, não tem nada muito dark, assim, nada muito pesado, não tem temas muito pesados. Algo assim pra gente se divertir, já sei, algo pra gente se sentir validada. Acho que essa é a sensação que eu quero. Eu quero que nós mulheres, depois de lermos isso, a gente se sinta validada pelas nossas escolhas, sejam elas quais forem. Então, eu acabei de postar na newsletter o pontapé inicial do projeto e eu quero até o início da semana que vem já postar a primeira parte, porque eu ainda não sei se eu vou postar, tipo, o primeiro capítulo completo ou se eu vou postar por cenas, mas até semana que vem, até o início da semana que vem, não quero nem deixar pro final da semana que vem, até o início da semana que vem, eu já quero começar a postar isso na newsletter pros assinantes poderem acompanhar. E vai ser legal porque, obviamente, depois no final, quando isso for virar realmente o livro, né, quem acompanha na newsletter vai acompanhar a história toda, vai ver a formação do livro, a criação do livro, mas talvez não seja a versão final, porque depois eu vou ter que voltar revisando tudo isso. Não que eu vá postar sem revisão, eu vou ter que revisar cada vez que eu postar, então já vai ter uma primeira revisão, mas o que eu quero dizer é que depois do livro todo pronto, eu acho que eu devo voltar e revisar ele como um todo. Então, assim, vai ter a versão da newsletter, vai ter realmente a versão final do livro, que eu não sei se vai ser muito diferente, se vão ser iguais, mas quem acompanhar na newsletter vai ter a possibilidade não só de ver antes de ir acompanhando todo o processo, mas talvez de conhecer uma versão que não vai ser publicada, não vai ser a final. Então, se você ainda não é inscrito, você pode ir lá em lucianacouto.com.br, se inscrever, vou começar a postar lá e claro que aqui eu vou continuar mostrando todo o meu processo, dando updates. Devo contar mais ou menos a história, como ela está se desenvolvendo, obviamente. Não tenho medo de spoilers, eu acho que isso não tira como eu posso dizer assim, o valor do livro. Eu acho que é um livro que é interessante de ser lido, não da história ser contada, se é que faz sentido, assim. Pelo menos é o que eu quero. Minha audácia. Mas, enfim, pelo menos eu tô feliz que já tá saindo, já tá sendo algo bem legal. E acho que eu saí daquela sensação de estar presa. Não estou me sentindo mais presa. Tô avançando. O progresso é pequeno, mas é um progresso. Isso, por hoje, já basta pra mim. Quinta-feira calma na cozinha, luz amarela, rádio baixinho, você cortando riso e cebola, eu mexendo tempero, sem pressa nenhuma, bolo de carne com quinoa na mesa, coisa simples que faz bem demais. Brócolis no vapor, cheiro de certeza. A gente se cuida no jantar de quinta-feira. A gente se cura no jantar de quinta-feira. Prato branco, guardanapo de algodão. Você brinca, chefe de coração. Eu provo sal, você prova de rir. Saúde servida em cada pedacinho daqui. Bolo de carne com quinoa na mesa, coisa simples que faz bem demais. Brócolis no vapor,
Pô, cheiro de certeza, a gente se cuida no jantar de quinta-feira. A gente se... E chegamos à sexta-feira. Depois de uma semana cheia de trabalho, poucas coisas são tão recompensadoras quanto poder desacelerar um pouco e viver uma sexta mais tranquila em casa. Ainda mais com o frio que tem feito por aqui nos últimos dias. Então, o plano é simples: bater o ponto na academia, voltar para casa, tomar um banho bem quentinho e se aconchegar no calor do lar. Porque a vida também acontece quando a gente escolhe ficar dentro, com conforto e sem pressa. Bem-vindos à minha sexta-feira. Bom, sexta-feira. Sexta-feira é um dia tão mais leve. É porque eu já falei aqui várias vezes, eu começo a semana assim freneticamente, com muita coisa pra fazer. Eu tento fazer o máximo no início da semana pra ir diminuindo a carga de trabalho até o final da semana. E as sextas normalmente são mais tranquilas. Hoje, graças a Deus, não é uma exceção, é uma sexta tranquila. Vou ficar em casa, os planos são ficar em casa. Talvez eu tenha que ir no mercado à tarde, talvez não tenha que ir no mercado à tarde rapidinho, mas tirando isso, é rotina. A rotina de sexta é trabalhar, agora tem que editar o vlog de ontem, também quero postar a receita de ontem na newsletter. E bom, e sexta-noite vocês sabem que a gente aproveita pra ficar em casa à noite, comer alguma coisinha. Já não é aquele jantar tradicional que eu faço prato e tal, a gente deve comer alguma coisinha vendo TV ou vendo filme. Enfim, já é aquela preparação pro fim de semana, é por isso que a gente adora a sexta. E olha, o dia tá tão tranquilo hoje que eu já vou começar de manhã já fazendo alguns preparos pra noite, pra eu não ter nem que me preocupar muito à tarde. Hoje à noite eu quero fazer... como eu posso dizer? Hoje à noite eu quero fazer coxinhas de frango. Eu não sei se eu vou fazer empanada, talvez eu vou fazer empanada, eu vou fazer na air fryer, como se fosse frita, sabe? Com temperinho bem... Acho que eu vou fazer picante. Fazer um tempero bem forte hoje. Talvez eu faça empanada, ainda não sei esse detalhe, mas eu vou fazer na air fryer. E aí uma coisa que eu queria fazer, já preparando para hoje à noite, fazer talvez alguns molhinhos. Então eu quero fazer minha maionese caseira, que eu sempre faço aqui, que é muito mais saudável, obviamente, do que comprar uma maionese no mercado. Aliás, não só é mais saudável, mas eu gosto mais do sabor. A gente pode colocar algumas ervinhas e tal, pode ficar criativo no processo. E a maionese, eu preciso basicamente de ovo. Aliás, que ovo pequeno. Gente, parece que os ovos estão ficando cada vez menores hoje em dia. Um ovo, vou usar... Eu vou usar mostarda, vinagre, temperar, e é basicamente isso. É muito fácil de fazer maionese e muito mais saudável. Neve caindo lá fora, silêncio branco na janela. A casa cheira domingo, mesmo sendo qualquer hora. Puxo o casaco pro lado, esquento a água, faço chá. Na bancada separo os planos. Bom, essa etapa tá comprida, já tá na geladeira. A minha maionese, eu coloco óleo de abacate e hoje eu coloquei 1/3 de xícara. Eu coloquei meia xícara de óleo de abacate. A questão é,
O que dá essa consistência para maionese é a gordura. Então, dependendo do óleo que você usa, é mais difícil de você criar aquela densidade, né? Eu prefiro abrir mão da consistência e usar o óleo de abacate e usar menos óleo, porque se eu quisesse, eu poderia até colocar uma xícara de óleo, um pouco mais, para deixar mais densa. Eu prefiro não fazer isso para ficar menos calórico, porque óleo, né, gordura, é o que tem mais calorias. E então, tipo assim, é uma caloria boa, porque é um óleo bom, óleo de abacate, mas mesmo assim, né, também não dá para exagerar. Mas ficando na geladeira, vai melhorar um pouquinho também a consistência. Eu tô falando isso porque se você gosta daquela maionese bem consistente, talvez o ideal é você usar algum outro óleo e você usar mais óleo. Mas eu recomendaria você tentar desse jeito, porque eu acho até mais gostoso, porque quando você prova a maionese, você sente que ela é mais leve. Então, não sei, só a minha dica. Calma pra começar. Hoje eu fico aqui, faço maionese. Temos uma emergência aqui, tá chovendo dentro de casa. Mostarda, vinagre clarinho, óleo de abacate, saúde no potinho. Hoje eu fico aqui mexendo devagar, o que eu nunca senti. Que a vida melhora num copo de vidro e num dia gelado comigo. Gemas correndo na tigela, mostarda amarela, brilho manso. Pingo a acidez que acorda a boca, mexo o tempo, mexo o cansaço. Fio a fio, verde escuro, óleo entrando em segredo. O braço cansa, o peito acalma. Gente, acho que eu consegui resolver já tudo que eu tinha pra fazer hoje, já antes do almoço, que é uma maravilha. Vou poder me dedicar à tarde pra escrever o livro. Bate o frio, passo medo. Hoje eu fico aqui, faço maionese, sorrio pra mim. Mostarda, vinagre clarinho, óleo de abacate, saúde no potinho. Hoje eu fico aqui mexendo devagar, o que eu nunca senti. Que a vida melhora num copo de vidro e num dia gelado. E acabaram de entregar a nossa caixa de proteína do mês. Seria uma caixa de carne, proteínas, né? Tem carne moída, frango e tal. Eu já mostrei aqui várias vezes no vlog. Acho que eu nem vou mostrar muito detalhe não, senão fica muito repetitivo. Mas basicamente a gente tem essa assinatura e aí todo mês a gente recebe a nossa proteína do mês aqui dentro. E é muito prático e eu acho que é uma forma de acabar ajudando a gente na rotina de comer saudável, comer bastante proteína, porque nunca falta. E como basicamente eu peço, é o mesmo pedido todo mês, eu já tenho na cabeça o que eu posso fazer com a caixa que vai chegar, então já tenho as receitas. E olha só, mandaram peito de frango de novo. Vai ser pra sempre? Nos últimos meses eles têm mandado peito de frango pra gente, que a gente não pede, mas eles têm mandado de graça, um brinde. Quatro peitos de frango, uau! Eu até fiz essa semana, porque normalmente eu não peço peito de frango, porque eu acho uma carne um pouco mais difícil de cozinhar. Eu adoro a sobrecoxa, que eu acho mais fácil de cozinhar no dia a dia, porque ela tem mais gordura. E o peito de frango, por não ter gordura, eu acho que resseca muito mais. Não é que sempre resseca, se você sabe cozinhar, obviamente não resseca, mas eu acho mais complicado no dia a dia ter que pensar alguma coisa e ter que ficar com medo de que vai ressecar e tal. Então, normalmente eu peço a sobrecoxa, porque é mais fácil de fazer nesse sentido, apesar do peito de frango ser mais saudável. É também 2 filés de atum. Nossa, ainda tem do mês passado. Muita carne moída, porque eu acho que carne moída é a carne mais versátil que a gente pode ter. A gente compra essa carne de boi de pasto, que é mais saudável, e a gente compra moída porque é mais barato pro dia a dia, obviamente, e também eu posso fazer várias receitas, como ontem que eu fiz o bolo de carne com quinoa. Gente, eu tô apaixonada por essa receita. Aliás, já postei hoje na newsletter, mandei pros assinantes da newsletter. Se você ainda não é inscrito, vai lá em lucianacouto.com.br, que lá eu boto todos os detalhes das receitas que eu preparo, e o bolo de carne de ontem ficou maravilhoso e muito saudável. Aqui a sobrecoxa de frango, que eu falei que a gente sempre tem.
também, que é a minha parte preferida do frango. Mais sobrecoxa de frango. Também, sempre esqueço, a coxinha, que é o que a gente vai fazer hoje à noite. Mas a de hoje já tá descongelada, já tá esperando pela gente na geladeira. Eu sempre peço um frango inteiro também. Eu acho que é muito bom ter um frango inteiro para aquelas semanas em que eu sei que eu vou ter um dia mais complicado, mais cheio de coisas. E aí eu posso cozinhar uma noite e eu tenho comida por 2 ou 3 dias. Gente, será que vai caber? Não tô reclamando, porque não caber na geladeira é um problema muito bom. A gente só tem que agradecer quando tem esse problema. Mas, enfim, vou ter que fazer um Tetris aqui. Mais carne. Também um steak. Às vezes a gente faz sábado à noite, para algum jantarzinho especial. Meu prato preferido é bife com batata. Se eu pudesse, eu comeria todos os dias. Hambúrguer de salmão. Essa é a única coisa processada que a gente compra dessa caixa, mas ainda assim é saudável. É um hambúrguer de salmão delicioso, que é ótimo, às vezes, normalmente eu faço às sextas, que eu já tô cansada de trabalhar, não quero cozinhar, coloco isso aqui na chapa rapidinho, abre um pão, minha maionese caseira, ou às vezes eu faço guacamole, ou às vezes eu só corto mesmo o abacate e coloco. Maravilhoso e muito simples de fazer. Mais steak, a gente não vai fechar essa porta. E eu não tô reclamando. Mais carne moída. O que eu posso dizer? É a comida da nossa comida do mês. Praticamente toda a proteína que eu cozinho vem dessa caixa. Eu compro algumas coisas no Costco, o salmão e o camarão eu compro no Costco, porque lá eu acho um bom preço e uma qualidade boa. Mas pra falar a verdade, eu não acho carne, essa carne de boi de pasto, eu não sei se já tem no Costco, faz muito tempo que eu não procuro, mas quando eu procurava eu nunca achava. E normalmente quando você acha essa carne, ela é bem cara. E nessa caixa também, porque a gente compra carne moída, que costuma ser mais acessível, sai um preço que a gente acha que compensa. Vamos ver se eu consigo fechar. Não. O que tá fechando aqui? Aliás, você pode tirar esse pão daqui, né? Botar o pão na geladeira. Já acabou outro pacote de pão, né? Você sabe que a gente tem um Häagen-Dazs aqui? Há muito tempo que a gente comprou e não podia tomar hoje. Vou botar esse pão congelado na geladeira pra ele ir descongelando. Ver se agora fecha. Não, ainda não tá fechando. O que é ficando aqui? Aqui tá indo. Então embaixo. Tá aqui. Pronto, fechamos. Céu branco lá fora, vidro embaça devagar, minha meia de lã, café forte no sofá, play apertado de leve, cobertor feito. Só tem uma ferramenta na frente daqui que pode carregar. O cara que fez estacionamento, essa entrada aqui não tem mãe, né? Olha só isso. Falar nisso, além a câmera de trás está completamente bloqueada de sujeira. Sempre que eu venho aqui, eu nunca aprendo o caminho do Lobos. Você não sabia que era ali, não? Era ali? Ali. Mas se você parar aqui, a gente também para de frente pra porta. O quê? Ali? Não. É aonde a vaga? São 2 vagas São aqui? 2 vagas. Ah, quando eu tô muito longe, tô no meio das 2 vagas. Isso, tá no meio. Cara, eu não consigo mais estacionar sem a câmera. Se a câmera ficar bloqueada, me foda. Toda hora, porque eu acho que essa vaga ela é grande. Tá. Achei que você falasse que essa vaga de... Acho que não, ela é o grande. trabalho Né? pra estacionar e você fala que a vaga não podia. Acho que não, pô. Eu perguntei se a Cara, vaga... não tinha bicho, tava totalmente apagado. Eu concordo, vou Deixa que eu paro. Sei lá. Você precisa de flanelinha? Acho que logo do lado você pode parar. Eu nunca vi ninguém usando esse serviço comigo.
do Ano Novo Chinês. Ah, é de chocolate esse gatinho? Acho que não. Ah, não, é tipo um cofrinho. É. Quando é que é o ano É isso chinês? que eu ia perguntar pra você. Quando é que é? Tem mais gatinhos, mas é o ano do cavalo, né? Ai, que bonitinho. Ah, que legal pra você. É suporte de hashi. Ah, que legal. Entendi. Que bonito. Será que peixe tem alguma coisa a ver com prosperidade, alguma coisa? Lembra que... Oi? Vou tentar fazer um muffin desse grandão. Bonito, né? Bonito. Pô, gosto. Parece bom. É nozes com chocolate. Pensar numa receita. 580 calorias, cara. Pensar numa receita saudável pra fazer. Cara, se você pegar o que a gente comeu ontem, nosso jantar, acho que era menos que isso. E olha que o nosso jantar era pura proteína. Era carne e quinoa. Qual que você quer? Isso aqui é de... sesame? De quê? Sesame. Alho. Alho e pimenta. A gente não levou nenhum de alho e pimenta, só de alho. Quer levar isso? Ou você quer outro? Alho e pimenta. Azeitona. Isso aí a gente E compra ervas? normalmente, é bom. Você quer levar 2? Tá, pode ser. Vai esse aqui também. Ai, que bonitinho. Monstrinho. Tá, promoção, hein? Opa. Leva. A gente adorou essa pimenta. Tem outra marca aqui. São iguais? Acho que são iguais. Verde, né? A de cima parece um pouco mais madura. Semana que vem, só. Eu queria ver se tinha daquelas ervas assim, ó, em vasinho. Nossa, mas essa aqui tá triste, hein? Que eu queria botar lá no cantinho verde. Ai, que bonitinha, olha. Mas não tá muito bom, não. Por isso tá 50% off. Então, mas outras ali, vê se tá melhor. Ai, tão tristes essas. Tem essa rosemary, eu sempre esqueço. Rosemary é alecrim. Alecrim. Ah, e tem esse aqui é orégano? Eu quero orégano. Thyme, não é não? O que eu gosto... Mas tá feio esse orégano. Esse é thyme. Não, tá aqui orégano, mano. Ah, tá, que eu vi orgânico, é. Tomilho. É tomilho, né? Estão todos feios. O que eu quero muito orégano, porque orégano foi o que eu mais gostei no verão passado de plantar. Já ficou bom, só. Seu Nilson. R$10,99 Listerine e $4 da marca deles. Deve ser, ver se é com álcool. Você gosta? Tem que ter álcool. Se não tiver álcool, eu não quero não. Por que tem esse daqui? Não tô achando ingredientes, amor. Se não tem escrito se quer sem álcool, então ele tem álcool. Deixa eu ver se esse tem álcool. Ah, álcool. Mas engraçado que água, álcool, glicerina, aroma, parece até sabonete. Tenho certeza que é pra boca. Mas... Põe desse lado aqui pra balancear. Aqui? Não. Eu queria... Ah, isso daqui, ó. Será que na Amazon é mais barato? Pra limpar aço inox. Quanto é? Porque... R$7,99? É. Tá barato ou caro? Não acho que vai ser muito mais barato, não. Pode ver. Se for mais barato, né? Eu levo a toalhinha ou eu levo... A gente tinha a toalhinha, era melhor, não era não? Era mais prático. Porque quanto mais eu esfrego aquilo dali, quanto mais eu passo alguma coisa, mais estranho fica, mais marca fica. A gente tem coisa de limpar vidro lá, não tem?
Tem. Tá. Vamos ver esse aqui. Caramba, que caro na Amazon, no Costco é muito mais É, barato. então por isso eu vou levar Não um tem o pequeno. Ali tem o menor ali, ó. Esse aqui, Até né? porque eu vou no Costco essa semana. Ah, vou levar um desse. Aliás, seria bom ver isso na Dollarama. Na Dollarama você encontra pequeno. Assim, não tem nenhum em casa. Não? Então tá bom. Quando for assim, tem que botar na lista bem antes de acabar. Esqueci, ó. Scan your Vamos ver o que temos hoje. Acho que agora fevereiro é a época das violetas, né? Bonito. É. Ai, que bonita essa. O que é isso? Ai, que bonitinho. Olha o tamanho da orquídea. Olha só, comparado com a minha mão. Tamanho. Ah, plantas tropicais. Agora que eu coloquei o umidificador lá naquele cantinho verde, a gente pode ter plantas tropicais. Ah, eu tinha uma dessa no Brasil, lembra? É verdade. Enorme. Mas se a gente levar isso aqui, tem que plantar, né? Acho que isso aqui é pequeno pra ela, acho que ela cresce muito. Ela não vai parar de crescer, não. Não sei. Bonita essa planta. Se não tem essas daqui, essas amarelas. Tem espada de São Jorge. Quê? Tem espada de São Jorge. Ah, é a espada de São Jorge. Não é ali? Aqui também, ó. Essa aqui é menor. Tem duas. Tem uma que é Snake, não sei o que, outra espada de São Jorge. Acho que as duas são chamadas de snake plant aqui. Ah, tá. Não sei, não entendo de plantas. É, você quer levar planta ou flor? Você que sabe. Deixa eu ver o que tem de legal. Essa aqui tá bonita, mas eu acho que ela vai morrer rápido. Ela parece frágil, né? Um tulipa ali. Quê? Tulipa. Ah, tulipa, vou levar... Ah, não, já sei, vou levar a tulipa. Ah, se não tem essa daqui, ó. Você vai abrir, hein? É, acho que eu vou levar essa tulipa. Levar a tulipa. Você que acha que o problema da tulipa é que ela é alta e eu já tô com várias coisas na prateleira de cima e pouca coisa nas prateleiras de baixo. Ah, tá. Mas ela vai ficar tão bonita lá, né? Isso aqui também é bonitinho. Ai, não sei se eu levo a tulipa. Se eu levo... Essa aqui, ó, que você levou um tempo atrás, ela tá sobrevivendo. Você levou uma branca pra mim, lembra? É verdade. Lili. Essa aqui. Tem que ver se eu vou precisar... Se bem que tem vaso lá em casa. Aliás, parece que pegaram as folhas dela e enfiaram aqui dentro, né? Não parece. É, melhor não dar. Acho que é assim mesmo. Pra você ver como a gente entende plantas. Não, não fizeram assim. Leva essa, então? Hoje o tempo corre e vem. Deixa a neve cair lá fora, que aqui dentro tudo derrete. Entre a caneca e a nossa demora, o frio nem se mete. Deixa a neve cair lá fora, que aqui dentro o mundo é pequeno e cada risada que você solta vira sol no meu inverno. Livro aberto na página errada, a gente só fala besteira. Foto torta na parede, teu pijama é minha bandeira. Reloginho piscando na estante, mas eu nem quero saber se o dia é grande. Bom, a gente foi no mercado rapidinho. Ups! A gente foi no mercado rapidinho comprar. Na verdade, o que a gente precisava pra hoje à noite, acho que era só uma torradinha mesmo, né? Comprei umas torradinhas pra gente acompanhar o franguinho que eu vou fazer na air fryer. O Cris comprou banana. Eu casei com um macaco, sabe? Ele come banana o dia inteiro. E leite também. E... Ah, e também essa shishito pepper, ou
pimenta xixito que eu comprei umas semanas atrás. E eu adorei comer então. A gente tem adorado. Hoje tava até na promoção, então eu trouxe, devo fazer nos próximos dias. Trouxe, como é que chama? Detergente pro lava-louças. Gente, caríssimo. Quanto foi isso aqui? $10, né? E tem quantos? 10. $1 cada. No Costco, eu nem sei quanto que eu pago no Costco, mas tipo assim, sei lá, acho que é $25, 100. Assim, é um absurdo a diferença. É um absurdo. É porque a gente ficou sem mesmo. É por isso que eu vou lá no Costco. Carrego aquelas compras todas na neve. Porque vale a pena, porque é muito mais barato. Não tem como, não tem como. E olha que nós somos uma família de 2, uma família, sei lá, com filhos. Não tem que fazer compras no Costco. Enxaguante bucal. Compramos da marca deles. Eu não compro isso daqui no Costco, porque no Costco eu não acho com álcool. E pra mim, pra funcionar, tem que ter álcool. Se não arde até a alma, eu acho que não tá funcionando. E outra coisa que eu comprei também, que tava faltando já há um tempo, é esse limpador de aço inoxidável, porque não adianta, eu passo toalhinha, hoje eu passei toalhinha e olha só como fica manchado, parece que tá tudo sujo. Eu não sei que mágica que tem nesse produto aqui, eu não sei se, sei lá, se acaba com o meu pulmão toda vez que eu uso. Mas só isso daqui dá jeito. O que mais? E é isso. E agora eu vou fazer... eu descongelei umas coxinhas de frango. Como é que isso fala coxinha da asa, né? Não, se bem que eu não sei, porque o tamanho não é grande o suficiente pra ser uma coxa de frango, mas eu não acho pequena o suficiente pra ser a coxinha da asa. Sei lá. Enfim, vou fazer isso na air fryer. É bom que tem bastante proteína. A gente vai comer com a maionese caseira que eu fiz hoje. Boa gordura e carboidrato vindo das torradinhas. Já virou tradição chegar em casa, tirar o chão do coração, camisa jogada no sofá, você rindo da minha cara, me esperar. A semana pesa, mas E aí, normalmente, se a gente vai no mercado na sexta, que é esse mercado aqui perto de casa, eles têm essa seção de plantas e flores e a gente acaba trazendo pra gente toda sexta. E foi assim que nasceu aquele cantinho verde. Na verdade, eu comecei a colocar as plantas na janela, começou a ficar muita coisa, aí por isso eu comprei a estante essa semana e a gente deu um jeitinho ali. Aí desta vez eu trouxe essas tulipas que ainda não floresceram. Eu adoro comprar tulipa nessa época do ano, porque você compra as tulipas antes delas florescerem. E é muito legal você acompanhar o florescimento das tulipas, ver todos os dias elas crescendo um pouquinho. E também eu gosto de comprar plantas assim, porque você aproveita flores, né? Eu gosto de comprar flores assim, porque você aproveita mais a vida delas. Ela fica mais tempo com você. É como comprar um filhote. E também comprei essa planta, que eu tinha uma no Brasil. Eu acho que, não sei se é essa, era uma também pintadinha, mas acho que era diferente. E, bom, pelo menos vem aqui a etiqueta que vem falando dos cuidados. Depois eu tenho que pesquisar, eu acho que vou ter que plantar num pote maior, ver se eu faço isso semana que vem. Mas, por enquanto, vou colocar ali no meu cantinho verde. E a tulipa, eu já sei até onde ela vai. tudo desacelera quando eu te vi. Sexta-noite, taça cheia, mesa posta, seu sorriso. E acabei de descobrir, não são tulipas. Sabia? Não, não são tulipas. É porque elas estavam do lado das tulipas. É porque realmente tinha lá spring bulbs lá, tipo assorted. Qual é essa planta aqui? Ah, mas ela é bonita. Vai ficar bonita. Realmente ela parece uma tulipa, né? Depois tem que pesquisar como cuidar dela. Esse vaso que ficou pequeno pra ela, mas tudo bem. Canta junto mesmo assim, fora da afinação. Deixa o relógio se perder. Agora, o problema que eu tô achando é que tá pouco iluminado, porque eu até contei que eu coloquei essas luzes aqui, que ela é energia solar. E, por exemplo, hoje que
quase não teve sol, acho que acendeu por alguns minutos só e apagou. Então eu vou colocar luzes normais e guardar essa pro verão, porque na verdade eu vou querer usar na varanda mesmo essa no verão. Eu contei que no verão bate tanto sol por tanto tempo que essas luzes elas ficam acesas a noite inteira. O dia seguinte, quando eu vou pra academia, elas ainda estão acesas. Mas no inverno e dentro de casa, impossível funcionar. Então vamos colocar luzes normais aqui. Normais que eu digo ligadas na tomada. Isso é só eu e você. Sexta-noite, taça cheia, mesa posta. Seu sorriso é o brinde que me encosta. Entre um gole e outro passa a vida. E eu só quero mais uma conversa comprida. Sexta-noite, vinho bom, luz baixinha. Se o mundo chama, eu fico na sua cozinha. Pode chover, pode fazer calor. Aqui dentro é sempre o mesmo sabor de chegar cansado, largar a dor e descansar na saia do seu humor. Sexta-noite, taça cheia, mesa posta. Seu sorriso é o brinde que me encosta. Entre um gole e outro passa a vida. E eu só quero mais uma conversa comprida. Sexta-noite, vinho bom, luz baixinha. Se o mundo chama, Espero que esse sábado seja um sábado mais como os sábados de rotina, da rotina do meu sábado. Normalmente eu gosto de acordar, terminar as últimas pendências do vlog da semana, que na maioria das vezes é como reaproveitar o conteúdo daqui do YouTube pro Instagram. Então, normalmente no sábado de manhã é quando eu vou ver quais os trechos que dão pra ver, que podem virar um reel, essas coisas, e aí eu crio os reels, e aí eu agendo e tal. É uma coisa mais leve, mais light, porque na minha lista de prioridades, ele não é... Assim, é um pouco de prioridade, porque é muito importante para distribuir o conteúdo. Às vezes eu acho que eu produzo demais e acaba tendo um gargalo na distribuição, então pouca gente acaba conhecendo o meu trabalho. Eu deveria trabalhar mais nisso, mas obviamente a prioridade das prioridades é o YouTube, e aí durante a semana eu tenho que fazer o YouTube andar, mas é mais relaxado e tal. E aí quando chega a tarde, eu gosto de descansar, me preparar, porque à noite normalmente a gente sai pra jantar, é o nosso date da semana. Sábado à noite a gente sempre sai, vai pra algum lugar e tal. Às vezes a gente sai pra brunch durante o dia ou à noite pra jantar. E bom, eu tô falando isso porque semana passada o anel que o Chris me deu de aniversário de casamento, esse daqui, ele caiu uma das pedras, assim, sem eu perceber e tal, e a gente teve que ir na joalheria resolver e tal, e eu não gosto de ter que resolver nada no sábado, eu gosto de descansar e tal, começar minha folga, né, começar meu fim de semana. Então, hoje eu já contei, então todas as pedras aqui, não sumiu nada. Eu posso continuar com a minha rotina de sábado, que é a que eu gosto. A gente tem reserva para hoje à noite. Então, assim, terminar os vídeos aqui, fazer nosso almocinho de sábado, simplesinho, descansar à tarde. Quero ver se eu escrevo também um pouco à tarde. E aí, à noite, sair para jantar e começar, finalmente, oficialmente, meu fim de semana. Acho que eu preciso só...
restaurante que a gente vai hoje, ele é o restaurante, o primeiro restaurante... Ah, não, é usar o outro corretivo. Cadê esse daqui? Pra noite, usar esse daqui que é mais poderoso. E parece que o meu espelho tá sujo, mas... ele tá sujo. Ele tá assim, ele não tá sujo. Eu limpei essa semana, mas eu tenho que passar o limpa-vidros pra ele ficar melhor. Mas também por causa da luz, essa luz aqui do lado. Tá vendo quando ela reflete na câmera? E aí fica assim, mas tudo bem. Sobre o restaurante de hoje. O restaurante que a gente vai hoje, dado interessante. Foi o primeiro restaurante que a gente foi aqui em Toronto. E a gente foi nele antes da gente se mudar pra Toronto. Isso foi em acho que ficou muito... Oh, meu Deus, acho que eu botei muito. A gente foi nele em 2015. Quando eu e o Chris, a gente veio visitar Toronto. Na verdade, o Chris veio numa viagem de, mais ou menos, de trabalho, né? Ele veio para um congresso e a gente aproveitou para conhecer algumas cidades do Canadá. O congresso foi lá em Newfoundland e a gente foi a Newfoundland, foi bem legal. Depois a gente desceu para Ottawa, Quebec, não Quebec, Montreal e aí Toronto. E aqui em Toronto, quando a gente conheceu Toronto, a gente decidiu que ia se mudar pra Toronto. E 6 meses depois a gente tava aqui. Mas enfim, sobre esse restaurante. Aí quando a gente tava aqui, ele... Ups. Ai, eu não consigo falar e me maquiar ao mesmo tempo. É muita responsabilidade. E aí, quando a gente tava aqui, era Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados do Brasil. 12 de junho. E aí a gente, no Brasil mesmo, acho que a gente já fez a reserva pra esse restaurante pra passar o Dia dos Namorados. E a gente se encantou com esse restaurante. Agora eu lembro. A gente foi na Sinfônica daqui de Toronto, que é perto desse restaurante. E aí de lá, depois da apresentação, a gente foi caminhando pra esse restaurante que a gente já tinha marcado quando a gente tava no Brasil. E depois, quando a gente se mudou pra cá, acho que a gente foi uma vez por um aniversário de casamento. A gente já foi lá uma vez no aniversário de casamento. Eu não sei se a gente já foi pro meu aniversário uma vez. E a gente foi no... e o Dia dos Namorados daqui, o Valentine's Day, 14 de fevereiro do ano passado, a gente passou lá. E se você viu o vlog da semana passada, aqui em Toronto, essas 2 semanas tem o Winterlicious, que seria, no Rio, seria tipo o Restaurant Week, que é quando os restaurantes oferecem menus a preços mais acessíveis e tal. Então, semana passada a gente foi no Voz, que é meu restaurante preferido aqui, um restaurante argentino. E aí, essa semana a gente tava escolhendo o outro, que essa é a última semana do evento. E o Chris falou, nossa, o Bosque tá, vamos lá. Então a gente vai. Normalmente é um restaurante que é mais caro, e realmente da lista do evento, ele tá numa das camadas mais caras, ele é $65 o menu especial de hoje, mas a gente adora esse restaurante, então a gente resolveu aproveitar a oportunidade que dá pra ir por um preço mais acessível do que das outras vezes, e a gente resolveu ir. E a gente gosta muito de lá, porque o atendimento é muito bom. Todas as vezes que a gente foi lá, eles trataram a gente, assim, super bem. Então, por isso que a gente super recomenda. E agora, terminar de me arrumar, fazendo minha maquiagem, pra depois vestir minha roupa e a gente poder ir e terminar nossa semana como a gente mais gosta de fazer, comendo em um bom restaurante. Meus pincéis que desapareceram. Meu Deus, acho que esperei muito perto. Agora é a hora de colocar o vestido, depois eu passo o batom, senão eu tenho que escolher um outro vestido de última hora, porque eu nunca consigo vestir o vestido sem manchá-lo de batom.
Thank you. This is our squash. This comes with pumpkin seed, pickle apple, and some fresh cream. And this is our squash. And this is your pork chip. It comes with also parsnip puree, some roasted bacon, and hazelnut. Thank you. Sure, enjoy. A carne desmancha. Olha que bonito isso. Thank you. So this is our dark roast. This comes with dark roux, parsnip puree, and some bits. Thank you. This is our chocolate tart, and this is pistachio orange. Thank you. Bom, normalmente segunda-feira, você sabe, né? Um vlog super rotina, é o vlog mais rotina que tem, porque se a segunda-feira dá certo, é bem provável que o resto da semana também dê. Eu tenho que garantir que tudo saia, não tudo, mas que boa parte das coisas saiam como planejado, para que a semana inteira, para que toda a programação funcione, né? Se eu tenho uma programação e os primeiros itens dessa programação não saem bem, como é que vai sair o resto? Então, hoje é segunda-feira. Assim, já começou bem rotina mesmo, acordei cedo, fomos pra academia, quer dizer, eu fui pra academia antes, depois, o Cris foi depois de mim, mas enfim, nós fomos em horários separados, já fiz meu exercício hoje, meu exercício de... Eu sempre esqueço, ai, como... É porque no Brasil a gente fala musculação, né? Meu
exercício de força, meu exercício de levantar peso. Hoje, segunda-feira, eu consigo pegar um pouco mais pesado, porque eu tô descansada do fim de semana. Então hoje a gente teve treino, a gente teve deadlift, que é agachamento terra no Brasil? Acho que é. A gente teve agachamento terra, depois a gente teve a barra? Não, eu não sei o nome dessas coisas no Brasil. Bench press seria peito. Amor, como é que fala bench press no Brasil? Supino. E aí depois eu fiz supino, também a gente fez alguns exercícios de acessórios. Enfim, começamos a semana do jeito que eu gosto, que é a forma que eu acordo. Porque quando eu acordo às 4h30 da manhã. Eu enrolo um pouquinho pra sair da cama, mas o despertador toca às 4h30. Na verdade, já é programado esse horário pra eu poder enrolar um pouquinho. Então lá pras 4h40, 4h50 eu saio da cama. E eu vou pra academia ainda dormindo, eu diria. E só quando eu volto, que eu tomo meu banho e faço meu café, é que eu posso dizer que eu acordei mesmo. Às vezes eu nem lembro direito o que eu fiz na academia. Mas enfim, eu preciso fazer isso pra eu acordar, senão eu sinto que eu passo o dia inteiro sonolenta se eu não vou pra academia. Mas enfim, agora já voltei, já tomei meu café, então posso dizer que eu já tô acordada. Já editei os vlogs de semana passada, o que pra mim dá um grande alívio, porque segunda-feira é o dia em que eu tenho 2 vlogs pra editar. Eu edito o de sexta e o de sábado, então normalmente é um dia mais pesado de edição, mas já tá pronto. Então agora eu posso me dedicar a arrumar a casa, porque eu sempre falo isso, na segunda-feira minha prioridade é editar os vlogs, depois arrumar a casa pra gente poder passar o resto da semana bagunçando tudo de novo, porque basicamente é isso que a gente faz aqui no vlog. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho a minha rotina com você pra lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples. E bom, e se você já me conhece, você sabe que o que a gente faz aqui no vlog, mais que nada, é bagunçar. Eu chamaria isso de viver a vida. Outras pessoas chamariam de bagunçar. Mas vamos lá, vamos começar arrumando pra gente ter desculpa pra poder bagunçar. Segunda cedo, olho a sala, copo na pia, roupa na mala, pão no sofá me dando tchau. E eu achando isso normal. Pego o balde, vassoura, gira, samba da faxina. E olha só, semana passada a gente foi na IKEA e eu trouxe esses 2 bambus lá. E não sei se você consegue notar a diferença. Aliás, o Cris que me mostrou ontem como já cresceu a folha desse daqui. Esse aqui também as folhinhas estão crescendo um pouquinho mais tímidas, mas esse aqui já cresceu bastante desde semana passada. Começo a semana arrumando a casa, mas sei que essa paz não dura nada. Eu limpo, organizo, prometo que vai ficar pra bagunçar tudo de novo. Pra bagunçar tudo de novo. Pra bagunçar tudo de novo. No meio da semana é um ciclo doido, já virou tradição. Brilho no chão, caos no coração, mas no fundo eu rio da situação. Minha bagunça também é casa e canção. Começo a semana arrumando a casa, mas sei que essa paz não dura nada. Eu limpo, organizo, prometo que vai ficar pra bagunçar tudo de novo. Pra bagunçar tudo de novo. E semana passada, quando a gente foi no mercado, eu encontrei isso daqui que eu tava procurando, que é pra passar em aço inoxidável, pra passar basicamente na cozinha inteira, porque pra passar na geladeira,
na cafeteira do Cris, na máquina de pão, porque eu não sei, gente, eu passo pano, eu limpo e fica sempre essa marca, tá vendo? E aqui, ok, aqui isso aqui, como eu posso chamar, a alça, ela tem que limpar toda semana, porque imagina, eu tô cozinhando, tô preparando alguma coisa, eu vou lá e toco com a mão toda suja e suja mesmo. Então isso daqui é sujeira mesmo, mas o resto, gente, eu passo acho que o dia inteiro tentando limpar isso, não consigo. E há muito tempo atrás eu tinha esse produto de limpeza que é específico pra isso, e é a única coisa que resolve. Agora eu tô à procura de algo assim pra granito, porque outra coisa também que não funciona, assim, que não se dá bem comigo é o granito. Esse granito preto eu amo, eu acho lindo, mas a verdade é que eu não sei, eu não consigo deixá-lo brilhando. Eu não consigo deixar brilhando o granito, sempre, principalmente de manhã, quando bate a luz do sol, tem um horário da manhã por volta das 9h30, assim, 10 horas, o sol bate num ângulo exato que ilumina a bancada e você vê marcas assim, que eu não sei se é de poeira, eu não consigo deixar esse granito brilhando. Parece que tá há dias sem limpar. Mesmo eu limpo mesmo as coisas assim, organizo as coisas só na segunda, mas é claro que no dia a dia, se eu tiro alguma coisa de cima da pia, se eu lavo alguma coisa rapidinho na pia, eu passo um pano, então quer dizer, não é que fica sujo o resto da semana, só não é o dia que eu pego realmente pra limpar direitinho, mas assim, sabe aquela manutenção que você vai dando? Você vai vendo alguma coisinha aqui e você vai limpando. Não era pra parecer assim, mas não importa o que eu faça. Aliás, se você tiver alguma dica pra limpar granito, porque não importa o que eu faça, ele parece sempre sujo quando bate a luz do sol. Ou talvez seja assim mesmo. Talvez não tenha o que fazer quando bate a luz do sol no granito. Começo a semana arrumando a casa, mas sei que essa paz não dura nada. Eu limpo, organizo, prometo que vai ficar pra bagunçar tudo de novo. Pra bagunçar tudo de novo. Pra bagunçar tudo de novo. No meio da semana, yeah. E agora é hora de fazer minha pausa para almoçar. E normalmente às segundas eu como pizza, porque todo domingo à noite eu faço pizza, é a nossa tradição aqui, domingo à noite. E eu faço a pizza do zero e eu faço minha massa com farinha de trigo integral. Então é mais saudável e aí eu sei exatamente o que tem na massa e enfim. Então, por isso que vocês sempre veem pizza aqui às segundas no vlog. Neve na janela, xícara na mão. E na segunda também eu aproveito para tirar toda a proteína que eu vou fazer durante a semana, já deixo descongelando na geladeira. A carne eu deixo do lado de fora, senão não dá tempo, mas o resto eu deixo na geladeira para a semana. E basicamente eu já tenho as receitas na cabeça, mudo uma coisa aqui, outra ali. Eu acho que é a forma mais fácil da gente ter a disciplina de cozinhar todos os dias, porque se eu não tenho que decidir cada dia o que eu tenho que fazer, tenho que me preparar, descongelar. Imagina chegar na hora e lembrar que não descongelou, aí é prato cheio para ligar e pedir comida, né? E a gente pular uma oportunidade da gente fazer uma comida mais saudável em casa. Eu vou tirar a carne, normalmente as segundas, eu já falei aqui milhões de vezes, as segundas normalmente eu faço carne porque eu acho mais fácil de pensar no que fazer. Carne moída para mim é o mais versátil que tem, e as segundas realmente é o dia que eu tô mais atarefada, tanto que os vlogs são mais rápidos. Então eu vou fazer a carne moída, tirar sobrecoxa de frango para amanhã, normalmente as terças sobrecoxa. Na quarta, eu não vou tirar nada para quarta e para quinta, porque eu devo ir no Costco na quarta. Sim, vamos ter Costco essa semana, vamos ter vlog de compras no Costco. E aí lá eu tenho que comprar camarão que acabou, e camarão eu não descongelo com antecedência mesmo. E vou comprar também salmão que acabou, então acho que quarta e quinta a gente come camarão e salmão. Então acho que hoje é só isso que eu tenho que descongelar mesmo. Aquecendo a solidão. Meia grossa, blusa larga, cobertor no chão. Meu mundo é essa sala e o resto é só vulto lá fora. Tarde fria, vida mansa, deixa o tempo me levar. E olha só, as minhas flores já estão despontando,
já estão florescendo. A gente comprou esse vaso semana passada, na sexta passada, e a gente via que tinha os botões aqui, mas eles estavam ainda verdes, completamente fechados. E olha só que linda, já tá saindo a primeira. Os outros também, acho que amanhã a gente já tem mais flores. E essa daqui já deve estar bem aberta. Ah, que são duas, peraí, que elas estão grudadinhas. Eu acho que amanhã essa vai estar bem aberta e essas duas aqui vão estar como essa. Hoje eu só quero ficar. Tarde fria, neve dança no vidro querendo entrar. Eu aqui de boa na minha, vendo o dia desacelerar. Ei, playlist repetida, mesmo filme na TV. Notificação piscando que eu escolho nem ler. Risada comigo mesmo de lembrar do que passou. Tanta coisa deu errado e mesmo assim eu. Tarde fria, vida mansa, deixa o tempo me levar. Você sabe, a vida cansa. Hoje eu só quero ficar. Tarde fria, neve dança no vidro querendo entrar. Eu aqui de boa na minha, vendo o dia desacelerar. Lá fora o branco toma a rua, aqui dentro tudo é cor. E o dia passou super rápido, como costuma acontecer às segundas-feiras. Eu tinha terminado de editar o vlog já, mas eu ainda tinha que fazer a parte de postagem. Então tem que criar as capas e tal, subir, pensar nos títulos, na descrição, nas palavras-chave, um montão de coisa. Também tava adiantando umas coisas do livro também. E acho que essa semana eu vou ter novidades pra vocês. Acho que vou ter duas novidades. Uma delas, eu sei que vai acontecer, é uma novidade que eu já comprei. Eu comprei na Amazon, tô esperando a Amazon entregar. Não vou contar pra vocês, não vou dar spoiler, mas lembra que eu tava com dificuldade de encaixar a escrita na minha rotina. E eu sei que no momento que eu conseguir encaixar, as coisas vão fluir e tal. E aí eu encontrei uma forma e eu precisava comprar algo. Assim, a minha solução não foi muito ortodoxa. Quando eu tive a ideia, eu tenho essas ideias assim, eu penso, será que ela é maluca demais? Eu sei que ela é maluca, eu não sei se ela é maluca demais. Aí eu perguntei pro Cris, o Cris falou que não, o Cris concordou e o Cris apoiou a ideia. Tá rindo aqui. Mas a Amazon só entrega ou na quarta ou na quinta o que eu preciso pra começar com essa minha rotina de escrita. Vou mostrar pra vocês. E a outra coisa é que eu tô começando as conversas pra ver se eu tenho um mentor de escrita. Porque eu tava vendo um outro vlog de uma menina que é escritora e tal, e ela falou que as coisas começaram a andar pra ela, conseguiu fluir mais quando ela entrou numa mentoria. Então eu tô pesquisando mentores de escrita, alguém que se encaixe comigo, com a minha personalidade e tal, e eu já devo começar as conversas essa semana. Não sei, não tem nada garantido. Eu quero também entender, sentir se é algo pra mim, mas é algo que pode acontecer essa semana e então assim, são duas coisas que eu acho que vão me ajudar muito a realmente engrenar, porque às vezes eu me sinto meio empacada, não só empacada até que nem tanto, mas eu me sinto às vezes muito sem tempo de escrever, sem fazer parte da rotina e tal, e eu acho que essas duas coisas vão resolver pra caramba. Bom, e agora, como eu falei, passou num piscar de olhos, eu vou começar a preparar o jantar de hoje. Como toda segunda, alguma coisa com carne moída, alguma coisa simplesinha, mas muito gostoso e saudável. E uma outra coisa legal, gente, é começar a perceber que ainda tem um pouco de luz lá fora. Já escureceu, não terminou de escurecer, tá no processo de escurecimento, mas não tá completamente escuro. São 6 horas agora, quando eu começo a cozinhar o jantar. E no inverno, às 4 da tarde, isso daqui tá completamente escuro. Mas quando começa a ter essa diferença das 6 da tarde é que começa a fazer mais diferenças, começa a ficar mais notável pra gente no dia a dia, porque tem um horário aí que é importante pra gente, que é o horário que eu fecho, tudo que eu tiver que fazer eu paro, porque é hora de cozinhar o jantar. Então é um horário que eu sempre sei que as 6 da tarde são 6 da tarde, então eu posso comparar a claridade. E hoje pela primeira vez, pelo menos é a primeira vez que eu reparei que ainda tá um pouquinho claro lá fora. E vai continuar ficando mais claro os dias mais longos até o solstício de verão, que é o primeiro dia do verão. Segunda chegou devagar, lava a louça, prende o cabelo, liga o forno pra te esperar. Tá cheirando amor no meu dedo,
batata em pedaço grosseiro, couve em folha, verde no aço, um fio de azeite primeiro e um mar de sal por cima do abraço. Segunda de forno aceso, você chega e eu temperei o mês. Entre batata e riso aceso, eu tô servindo a falta que você me fez. Segunda de forno aceso, couve dourando o fim do dia. Cada pedacinho do teu prato é jeito simples de dizer que eu te queria. Na panela dança o cheiro da carne moída com cebola, pimenta que entra de leve só pra dar coragem à boca que enrola. Segunda de forno aceso, você chega e eu temperei o mês. Entre batata e riso aceso, eu tô servindo a falta que você me fez. Segunda de forno aceso, couve dourando o fim do dia. Cada pedacinho no teu prato é jeito simples de dizer que eu te queria. Você pergunta, tá pronto? Eu respondo quase eu. Só mais um gosto, mais um ponto pro jantar e pro desejo meu. Segunda de forno aceso, você chega e eu temperei o mês. Entre batata e riso aceso, eu tô servindo a falta que você me fez. Segunda de forno aceso, couve dourando o fim do dia. Vou pensar que às vezes planejar pode ser contraprodutivo. Tá bom, na maioria das vezes planejar dá certo, planejar ajuda a gente a alcançar o que a gente tinha planejado. Nossa, tô muito profundo hoje. Mas e se alguma coisa do nosso plano não dá certo? Não sei pra você, mas pra mim, se alguma coisa sai do plano, como tá tudo planejado, se alguma coisa sai do plano, meio que, não vou dizer estraga o plano todo, mas me deixa um pouco desconcertada e me deixa um pouco fora de rota, confusa até eu recalcular minha rota. E o dia de hoje é sobre isso. O dia de hoje começou dessa forma. Deixa eu te contar a história da minha manhã. Hoje eu acordei no mesmo horário de sempre, com a ideia de ir pra academia, como eu faço todos os dias, só que tava nevando, acho que nevou por muito tempo da noite. Eu não vi se ontem à noite, quando eu fui dormir, tava nevando, mas hoje de manhã tava nevando bastante e a rua tava completamente branca. E aí eu fiquei com um pouco de medo de ir pra academia dirigindo. Até que não tava tão ruim, dava pra dirigir, mas o meu medo era que a neve se intensificasse e aí ficasse ruim pra voltar. Então o Cris me levou pra academia, porque se depois ele não conseguisse voltar pra academia pra me buscar, eu podia pegar um Uber e voltar pra casa, o carro não ficaria preso em lugar nenhum. E, bom, parece resolvido, né? Mas isso acontece justo no dia em que eu precisava que a minha rotina saísse exatamente como planejada. Porque eu já tinha planejado fazer um vlog, que na verdade ele ia ser o vlog do vlog. Eu ia mostrar como eu filmo o vlog, como eu faço as imagens pro vlog. Isso atrapalhou os meus planos, primeiro porque eu tava com o tempo um pouco mais apertado, porque quando eu percebi, o Cris ainda teve que se arrumar e tal, então eu saí uns minutos mais tarde, mas também porque justo hoje eu tinha que sair uns minutos mais cedo do que normalmente eu saio, porque eu tinha que chegar no carro e fazer a introdução, explicar o que eu ia mostrar e tal. Basicamente, no vlog que eu quero fazer do vlog, eu vou ter que usar 2 câmeras durante o dia, porque eu vou ter que filmar pro vlog e filmar eu filmando pro vlog. Se é que você me entende. Então eu já tinha tudo na minha cabeça que eu ia levar outra câmera, ia mostrar como eu filmo na academia, fazendo meus exercícios, qual câmera eu uso. E também eu tinha que começar do carro para mostrar qual é a câmera que eu uso quando eu tô no carro, que é uma câmera 360, não é a câmera que eu gravo agora, que eu tô gravando agora. Enfim, não sei muito bem como explicar, mas não dava pra fazer do jeito que eu tinha planejado, que ia contar a história direitinho. Até dava, mas não ia ficar tão legal. E também porque se a ideia é mostrar como eu gravo os vídeos diários, assim,
vídeos normais, tem que ser um dia normal e hoje não foi um dia normal. Mas tudo bem, consegui ir pra academia, o Cris me levou, as ruas estavam bem branquinhas e a questão é que, como é muito cedo, não é muito garantido que a prefeitura vai passar e vai limpar, porque o que acontece? Quando neva, a prefeitura manda um caminhão, um trator, sei lá o que vem com uma pá tirando a neve do asfalto e jogando para os lados. Isso é importante porque a neve é bem perigosa. Primeiro porque se ela congelar, ela fica escorregadia, ou se ela acumula, não é a mesma coisa, mas digamos que é algo parecido com você dirigir na areia. Não sei se você já tentou dirigir na areia, é um desastre. Você vai ficar atolado. Então, dependendo da quantidade de neve, seu carro pode sim ficar preso na neve. Obviamente, a maioria dos carros aqui é preparado para aguentar neve, né? E eu acho que a neve que tava hoje dava para ir tranquilamente com carro e tal. No ano passado, eu fiquei presa uma vez que eu fui pra academia. Acho que por isso vem meu trauma daí, mas a gente tinha outro carro. E aí, desde então, eu falei com o Cris, a gente precisa de um outro carro. Então, hoje o nosso carro é 4x4. É muito mais improvável que ele fique preso na neve e tal, mas mesmo assim, se nevar muito como nevou umas 2 semanas atrás, melhor não sair de casa. Mas enfim, fui pra academia, hoje eu tive meu treino. O que eu fiz hoje? Ah, esqueci o que eu fiz hoje. Ah, sim, hoje eu fiz... Ai, qual o nome? Qual o nome de reverse lunge, amor? Agachamento reverso? Porque pra frente é avanço e pra trás. Avanço, afundo, reverso. O avanço reverso. O que a gente chama aqui reverse lunge, que em português é afundo reverso. Que nome estranho. Eu acho os nomes de exercícios em português muito estranhos. Enfim, quando você estica a perna pra trás, tipo um agachamento com a perna pra trás, uma das pernas e tal, com peso. E hoje eu tava bem cansada, eu não dormi muito bem essa noite, e também porque ontem eu peguei um pouco mais pesado, então eu tento alternar. E normalmente esse já é um exercício que ele já é mais pesado, porque você coloca todo o peso numa perna só. Depois a gente teve barra e tal, e também teve os exercícios acessórios. Os exercícios acessórios eu gostei mais hoje. Tem dia que eu gosto deles, tem dias que eu não gosto, porque eu gosto dos exercícios de barra. Eu adoro os exercícios que a gente usa barra pra fazer, praticamente todos eles, mas às vezes os acessórios tem uns que eu não gosto, principalmente se eles tiverem algum cardio envolvido, que eu não gosto muito de cardio. E depois ele me buscou, ainda tava nevando bastante. Mas parecia que a rua já estava mais limpa quando a gente voltou, sinal de que já passaram limpando a neve e que deve estar mais tranquilo agora. Não tá nevando mais, então eu imagino que para as próximas horas vai estar tudo bem, porque eu quero que esteja tudo bem, porque amanhã meu plano é ir pro Costco, e eu quero que esteja tudo bem. Prende o cabelo, liga o forno pra te esperar. Dentro que eu consegui encaixar, as coisas vão fluir e tal. Então vamos continuar com a programação, agora que eu já terminei de editar o vlog de ontem. Digamos, eu tô livre pra viver de novo. Eu vivo a vida 2 vezes. Quando eu vivo, né, gravando os vlogs, e depois quando eu edito. É muito legal isso, na verdade eu adoro porque eu vivo 2 vezes. Mas eu fico presa à minha vida passada, ao meu dia passado, enquanto eu não termino de editar. Agora sim eu posso viver um novo dia. E, bom, como eu falei, eu tinha planos pra gravar o vlog do vlog, mostrar os bastidores. E aí hoje eu tinha planejado fazer a barrinha de proteína que eu faço toda semana. Porque eu pensei, essa é uma receita que eu faço toda semana, já estão cansados de ver e tal. E, bom, e é um bom exemplo pra você ver como eu gravo as imagens. E eu até poderia deixar pra outro dia, né, pra eu poder gravar, porque eu quero mostrar algo, eu quero mostrar um dia que seja mais rotineiro possível pra você ver a maioria das coisas que eu gravo, como eu gravo, e até mesmo porque é uma receita que eu faço tão assim, toda semana, que eu faço com os olhos fechados, é muito mais fácil pra eu gravar. E também porque eu não queria novamente repetir a receita, mas eu tenho que fazer porque ontem acabou
e a gente não pode ficar sem. Se você já me conhece, a gente come muita proteína, eu faço muita coisa de proteína. Primeiro as obrigações, e essa barrinha é obrigação. Você já sabe que toda semana a gente faz essa barrinha de proteína, a base é praticamente a mesma, mas eu tento mudar um pouquinho. E bom, então eu já vou fazer isso logo de manhã pra a gente já se livrar dessa parte que é muito rotineira, que é uma obrigação, pra depois fazer as coisas mais, digamos, inovadoras, não inovadoras, mas as novidades de um vlog, as coisas diferentes que eu teria pro vlog. Neve encosta na janela, silêncio branco no quintal. Água ferve na chaleira, cheiro doce de cereal. Meias grossas, luz amarela, mão gelada, xícara quente. Vento uiva lá na rua, eu desacelero a mente. Lá fora congela, aqui dentro é verão. Vapor desenha no azulejo o mapa da minha mão. Se o dia é tão frio, eu esquento o coração. Monteiro nessa mesa, panela, riso, canção. E eu tava pensando aqui pra fazer um pouco diferente. Eu tava pensando em adicionar alguma coisa e eu lembrei que eu acho... Tem o coco ralado, tem um pouquinho aqui. Eu vou misturar um pouco de coco na cobertura de chocolate, então vai ficar como eu posso dizer? Aquela cobertura de chocolate com coco. Farinha solta pela pia, raio tímido na cortina. Rádiozinho na estante, tocando fundo de ladinho. Calendário diz terça-feira, mas o tempo hoje é meu. Cada prato que eu invento é segredo que cresceu. Lá fora congela, aqui dentro é verão. Vapor desenha no azulejo o mapa da... Cuidado. Acho que tá sujo embaixo a panelinha. Coração, o mundo inteiro nessa mesa. Um momento bom. Riso, canção. Deixa nevar. Tá bom? Bom. Deixa nevar. Que coco é esse? Um coco que eu tinha aí. Crocante. É coco ralado. Bom. Pão com chá de maçã e o barulho manso. E o Cris tá me levando agora na biblioteca porque eu tenho que renovar a minha carteirinha da biblioteca. Porque supostamente dá pra você fazer online, mas acho que tem tanto tempo que a minha venceu que eu não tô conseguindo renovar online. Então eu vou ter que ir lá. E é perto de casa, mas tá muito frio pra ir andando. Mas também não tem onde estacionar, então ele vai me deixar, vai dar a volta no quarteirão, ver se eu consigo resolver isso. Vai ficar dando voltas até eu conseguir renovar pra ele me pegar de volta pra gente voltar pra casa. Espero que seja rápido. Vai ser rápido, né? Acho que vai demorar. Consegui. É que tinha... Não tava nem mais no sistema. Não tava nem mais no sistema. Ó, agora eu tenho cartão novo. Ó, que bonita.
E agora eu estou toda encasacada assim, porque eu vou na aventura de ir lá fora. Porque eu quero transplantar, umas plantas que nós compramos semana passada. E eu preciso de um vaso, e os vasos estão aqui fora. Os vasos ficam aqui, depois que acaba o verão, a gente guarda eles aqui. Nossa, que barulho. Ah, tá, estão passando para tirar a neve da ciclovia. Deixa eu mostrar para vocês. Ali, ó, isso que eu falei hoje de manhã, que esse daqui é tipo um tratorzinho que é para ciclovia, ele é pequeno para ciclovia ou para calçada, essas coisas pequenas. Se eu consigo. E aí eles passam de manhã limpando a neve da ciclovia, por isso que tá assim, por isso que fica esse caminhozinho sem neve. Porque eles passam tirando a neve e jogam sal também. Mas voltando pra cá, aqui tem alguns vasos. Deixa eu ver se a gente encontra. Não, aqui não tem mais nenhum. Eu tinha, na verdade, ter ido na Dollarama comprar vaso. Porque eu não gosto desses que tem aqui. Ah, eu acho que eles são muito grandes. Não sei, talvez esse daqui. Mas acho que ele é grande. Esse aqui definitivamente é muito grande pra planta. Deixa eu levar esse lá pra dentro e aí a gente decide. Também tem esse daqui, ó, que eu comprei no verão passado, a gente deixou aqui. Ele fica tipo uma torrezinha de ervas. Talvez depois eu podia dar um jeito de levar isso lá pra dentro e plantar ervas ali dentro. Pode ser um projeto interessante. Vou deixar pra primavera isso. Vamos ver o que a gente faz. Porque quando chega a primavera, eles abrem os centros de jardinagem das lojas. As lojas... como eu diria, não são lojas de departamentos, mas as lojas de coisas de casa ou de material de construção, essas coisas de decoração. Não, material de construção seria. No que no Brasil seria tipo a Leroy Merlin, sabe? Eles abrem os centros de jardinagem e eles vendem várias coisas de jardinagem, inclusive mudas. Então eu gosto de ir lá e comprar as mudas pro verão, pra varanda, porque na varanda eu deixo um monte de planta aqui, a gente faz a decoração da varanda. Então, para as próximas semanas eu devo fazer isso. Mas, enquanto a neve ainda tá aqui, a gente faz o que pode. Acho que eu vou levar esse aqui pra dentro e vamos ver se a gente se resolve com esse. Senão eu vou ter que esperar ir lá na Dollarama. Sua bagunça, você que deixa bagunçado, eu deixo arrumadinho lá. Eu vou lá embaixo no nosso armário, nosso famoso armário super organizado, sabe? Super... A gente acha tudo que a gente precisa lá, né? Super fácil. Eu vou lá pegar terra lá embaixo. Mas essa luz é horrível, eu não deveria falar embaixo dessa luz. Acho que assim fica um pouco melhor. Eu vou lá embaixo no armário pegar terra pra plantar uma das plantas. Acho que aquele vaso que eu peguei não vou usar porque ele é muito grande pra planta que eu queria plantar. Mas tem um bulbo do ano passado que tá na geladeira, que eu tenho que plantar hoje. E aí eu tenho o vaso para esse, e esse eu vou plantar hoje. Só consigo filmar com uma mão e abrir com outra. E agora eu preciso pegar a câmera. Fechou. Nosso armário. Não posso esquecer a chave lá fora. Vocês já viram? No passado. Eu esqueci essa chave aqui, né? Ai, nosso armário. Tão organizadinho, né? Deixa eu ver se eu acho daqui. Já tô vendo ali. A terra, aliás, tem 2 sacos de terra, pelo visto. Cada ali parece com pouco. A última vez eu usei aquela ali de baixo. Agora abrir aqui, que é sempre um problema. Gente, cadeado abriu tão fácil hoje. Tem um cara que vai cair tudo. Não caiu nada. Tenho até medo. Esse daqui não tem nada, tem que pegar esse daqui. Acho que aqui temos o suficiente pro vaso de hoje. Fechando isso.
É sempre assim, se abre, se fecha, se abre fácil, fecha difícil. Se abre difícil, fecha fácil. Ah, agora foi. Agora levar a terra e plantar nossa plantinha. E olha esse vizinho que organizadinho. Tenho muita inveja dele. Olha só, ele tem até prateleiras. Aliás, nunca vai faltar papel higiênico para esse cara, hein? Nossa senhora, quantos rolos tem ali? Acho que vai papel toalha também. Não, é tudo papel higiênico. Olha quanta coisa enlatada. Esses realmente estão esperando o fim do mundo. No ano passado, acho que era outono, na verdade a gente vai saber a data exata, não se preocupe. Eu comprei esse bulbo na Dollarama que você colocava na água e deixava ele crescer raízes para na primavera você plantar. Bom, não na primavera, né? Nesse período antes da primavera. Na verdade, aqui tá 8 de outubro, foi quando eu coloquei na água e deixei na geladeira. Na verdade, eu acho que o ideal era ter plantado semana passada, que foi aquele período que marca o meio do solstício de inverno e o equinócio da primavera. Mas, enfim, eu tinha esquecido desse negócio na geladeira. Eu acho que ele já tá grande demais, inclusive. Se não estragou, né? Não sei. E eu vou plantar. Eu vou aproveitar e vou plantar hoje. Eu queria plantar essa daqui, transplantar, que eu comprei semana passada, a gente comprou quando a gente foi no mercado. Mas eu vou esperar, primeiro porque eu não tô convencida de que aquele vaso que eu peguei lá fora, no tamanho certo, acho que ele é grande demais. Segundo que ela parece bem aqui, aparentemente ela tá saudável, então eu vou esperar pelo menos uma semana, talvez 2, ver como é que ela reage aqui a esse cantinho, né, a temperatura, umidade, essas coisas, pra ela se acostumar com o ambiente, depois eu vou fazer o transplante dela, porque senão, né, coitada, muita coisa ao mesmo tempo. Agora, já o bulbo, ele veio com esse vaso aqui para plantar. Na verdade, eu não plantei semana passada, eu enrolei um pouco porque eu não queria usar esse vaso, porque eu achei ele muito feio. Ele é vermelho, ele destoa de todo o resto aqui. Mas enfim, eu não posso mais esperar, então eu vou plantar, depois qualquer coisa não, eu vou colocar dentro de algum outro vaso, um vaso de barro, um vaso de louça, e acho que a gente vai conseguir esconder esse vermelho. Mas eu preciso plantar isso, que não deu pra ir na Dollarama semana passada. Amanhã eu devo passar na Dollarama, porque amanhã eu tô planejando ir no Costco, e aí no caminho eu passo na Dollarama e compro todos os vasos, tudo que eu preciso pra casa. Céu branco na janela, silêncio cobra a rua. Meu casaco na cadeira, mas hoje eu fico à tua. Mesa cheia de vasinhos, terra preta na mão. Lá fora tudo congelado, aqui dentro brota verão. Enquanto a neve cai eu planto, toda a tristeza eu reencanto. Flor em flor respiro lento, faço calor dentro do tempo. Enquanto a neve cai eu canto, cada semente é um encanto. Se lá fora tudo é... Bom, eu vou deixar aqui na estante. Eu coloquei nesse vasinho, que não era a minha primeira escolha, mas é o que eu tenho. E eu não tenho nada pra colocar em volta, não tenho nem pratinho pra colocar embaixo, então eu improvisei, coloquei dentro desse outro vaso, que obviamente é muito menor, não cabe. Amanhã, quando eu for na Dollarama, eu vou comprar vaso apropriado pra colocar em volta, pratinho que eu preciso, essas coisas, e aí vai ficar um pouco melhor. Mas pra até amanhã, acho que tá tudo bem. E se você viu o vlog de ontem, lembra que eu mostrei como estavam essas
essas flores, acho que só essa daqui tinha começado a florescer, mas hoje ela já tá, olha, completamente aberta. Essa daqui era um botão ainda mais fechado, eu achei que ela fosse demorar mais, mas ela alcançou essa daqui. As duas estão praticamente abertas do mesmo jeito. O outro botão também tá abrindo e a gente ainda tem mais 2 ali. Deixa eu ver se eu acho mais algum que possa despontar. Não, só esses. Mas enfim, olha que bonita. Em tão poucos dias ela ficou tão bonita. Por isso que eu gosto de comprar flores que ainda não abriram, porque é muito bonito ver a flor despontando. Eu acho muito mais bonito do que comprar cortada. Cortada é bonita também, todas as flores são bonitas, mas poder ver a planta desenvolvendo é outra coisa. É realmente ter um pouco da natureza dentro de casa, porque você traz não só os elementos da natureza, como de uma certa forma você traz os ciclos da natureza, né, para dentro de casa. E isso é mágico. Aqui dentro mora o meu momento. Café morno na caneca, dedo sujo de raiz, marca de solo na parede, rastro daquilo que me diz que dá pra achar cor no cinza, que dá pra sorrir sem razão. Neve vira quadro em branco e eu desenho no chão. Enquanto a neve cai eu planto, toda tristeza eu reencanto. Flor em flor respiro lento, faço calor dentro do tempo. Enquanto a neve cai eu canto, cada semente é um encanto. Semana passada, na sexta-feira, eu fiz maionese caseira. Às vezes eu faço a minha maionese, que não é muito mais saudável que comprar maionese. A gente comeu com franguinho, com franguinho à noite e tal. E aí sobrou, e eu tô com uma fome. E eu tava aqui pensando, eu vou fazer torrada e vou misturar essa maionese com atum. Eu tenho um atum em lata e vou misturar a maionese com atum na torradinha. Perfeito, porque só caloria boa, gente. Porque o pão, eu vou usar o pão integral, então tem mais fibras, mais vitaminas, tem até um pouco de proteína. E aí com a sardinha a gente vai ter proteína da sardinha com gordura boa da sardinha, ômega 3, e é considerada uma gordura essencial, porque a gente tem que comer essa gordura, então é sempre bom a gente comer de vez em quando, não de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, ter acesso a sardinha, salmão, atum. Onde tá? Ah, tá aqui. E por isso que eu sempre gosto de ter latinhas de atum e sardinha e tal em casa. E, obviamente, se você pode comprar o que é conservado em água em vez de óleo, melhor. Ou então azeite de oliva, um azeite bom, mas evitar azeite óleo vegetal e tal, é sempre melhor. Claro que a opção fresca tá assim, no topo, é a melhor de todas, mas por questão de praticidade eu sempre tenho em casa, porque é uma forma rápida de adicionar proteína a qualquer prato. Às vezes, vocês já viram que sábado nosso almoço é muito rápido e aí eu faço um macarrão e tal, como é que eu adiciono proteína? Uma latinha de atum ou uma latinha de sardinha. Mesa cheia de vasinhos, terra preta na mão. Lá fora tudo congelado, aqui dentro brota verão. Enquanto a neve cai eu planto, toda tristeza eu reencanto. Flor em flor respiro lento, faço calor dentro do tempo. Enquanto a neve cai eu canto, cada semente é um encanto. Se lá fora tudo é frio e vento, aqui dentro mora o meu momento. Café morno na caneca, dedo sujo de raiz, marca de solo na parede, rastro daquilo que me diz que dá pra achar cor no cinza, que dá pra sorrir sem razão. Neve vira quadro em branco e eu desenho no chão. Enquanto a neve cai eu planto, toda tristeza eu reencanto. Flor em flor respiro lento, faço calor dentro do tempo. Enquanto a neve cai eu canto, cada semente é um encanto. Se lá fora tudo é frio e vento, aqui dentro mora o meu momento. Bom, tava aproveitando
aproveitando aqui que me sobrou um tempinho e eu tava lendo. E hoje eu fui na biblioteca, né, renovar minha carteirinha da biblioteca. Aqui a gente tem a biblioteca pública, que é muito boa, tem muito livro, tem um acervo enorme. E além de livro, tem outros serviços muito legais lá. Por exemplo, sei lá, se você precisar de computador, se você precisar até de equipamento de vídeo, se você quiser gravar algum vídeo pro YouTube, começar sua carreira no YouTube e você não tem dinheiro para comprar as câmeras, você pode ir lá usar o estúdio deles. Eu acho que até pegar emprestado câmeras. Você pode usar os computadores para edição de vídeo, porque muitas vezes para você editar vídeo, dependendo do vídeo que você for editar, você precisa de um computador bom e programas que são caros e tal. Então eles têm vários serviços além de livros e tal. E eu tinha carteirinha há muito tempo atrás, mas acabou vencendo. E assim, dependendo do seu endereço, você tem uma biblioteca específica, uma sede da biblioteca específica para você se inscrever. E aí você apresenta seu comprovante de residência e tal, e aí eles fazem a carteirinha tudo grátis, você não paga nada. Você só paga, sei lá, alguns serviços que eles têm lá, sei lá, se você quiser reservar a sala para reunião e tal, ou se você tiver que pagar multa por demorar para devolver o livro, né, se você atrasar e tal. E, bom, o que eu tava falando... Ah, tá. E a biblioteca aqui que a gente tem aqui no bairro, ela não é tão perto, assim, pra gente ir andando no inverno e tem que subir, tipo uma subidinha, assim, que a gente chama de Vale das Sombras. Até no verão faz frio naquele lugar. Tem uma corrente de ar que passa ali que é horrível. Então, tipo assim, ela não é tão perto pra você ir assim tranquilamente lá devolver um livro e pegar, principalmente no inverno, mas também não é tão longe pra justificar você pegar um ônibus ou alguma coisa, um transporte público, e também não tem estacionamento perto pra você ir de carro lá rapidinho, pegar o livro e tal. Por isso que o Cris fez isso de me deixar lá e me buscar. Mas eu gostaria de aproveitar mais. Uma coisa que eu fazia muito quando eu tinha a carteirinha em dia, eu ia lá olhar os livros que tem lá, porque é um sistema central de todas as bibliotecas. Então, tipo, é um acervo central. Então, vamos supor que eu quero um livro e aí eu entro online e eu faço o pedido desse livro, independente de qualquer outra biblioteca da cidade onde ele estiver, eu posso reservar esse livro e eles mandam esse livro para minha biblioteca e eu pego lá. Então, é muito conveniente nesse sentido. Só que às vezes demora bastante, principalmente se o livro estiver emprestado, se o livro for de muita procura, você pode esperar semanas pelo livro. Mas tudo bem, é de graça, então não dá pra reclamar. E aí o que eu gostava muito de fazer é ir lá e ver os que já estão ali, porque se tiver o livro na estante da sua biblioteca, você pode simplesmente pegar, fazer o check-out e levar pra casa, sem esperar. Então normalmente eu fazia isso. Mas enfim, como não é tão fácil chegar até lá e às vezes eu pagava muita multa de devolução porque eu atrasava, porque às vezes eu ficava enrolando pra devolver e tal. Aí eu deixei vencer e tal, e passou tanto tempo que eu perdi meu número e eu tive que fazer um outro número agora. E na verdade eu tô contando isso porque no final do ano passado eu descobri esse serviço chamado Libby, que não é da Biblioteca de Toronto, mas é um serviço que bibliotecas públicas tem, como eu posso dizer, parceria com esse serviço. Então você tem acesso ao acervo desse serviço de graça se você for um membro da biblioteca. Tanto a Biblioteca de Toronto como a biblioteca de várias outras cidades, acho que na América do Norte, acho que não só do Canadá, não sei quais países participam. E é muito legal. Eu já tinha tentado há um tempo atrás, mas o aplicativo era muito ruim, era ruim de ler e aí eu desisti. Mas em dezembro do ano passado, durante as minhas mini férias, aquela semana que eu fiquei descansando, eu visitei esse site de novo, esse serviço, e eu gostei bastante. Eles melhoraram bastante o leitor. Para ler no iPad, até para ler no iPhone, tá muito melhor. Não dá para ler no Kindle, mas dá para ler em um outro leitor de livros, que é o concorrente do Kindle, que é o Kobo, que tem aqui no Canadá. Enfim, vários no computador também e tal. E aí, naquela época, eu fiz uma carteirinha provisória, você pode ir lá online, se você for fazer do zero, você tem que fazer uma carteirinha provisória de 30 dias. Então, por 30 dias eu tive acesso ao serviço, mas aí agora eu tive que ir lá fazer a carteirinha física mesmo, definitiva. E o serviço é muito legal, porque tem muito livro, mas mesmo sendo e-books, eles têm cópias limitadas. Então, tipo assim, um livro, então vamos supor, se eles têm 15 cópias daquele livro, só 15 pessoas podem ler o livro ao mesmo tempo. Não é que milhões de pessoas podem acessar o mesmo livro só porque é digital.
Imagino que deve ser acordo com editoras, porque senão ninguém mais compraria livro, né? Mas enfim, então quando o livro é muito procurado, você tem que esperar semanas. Mas a vantagem é que você não faz nada, você vai lá, você se coloca na lista de espera e esquece, e semanas depois você recebe um aviso no seu celular, o livro está disponível. E aí você tem, se eu não me engano, 21 dias para ler o livro e depois o livro desaparece do seu aparelho. A não ser que você renove. Se não tiver ninguém esperando pelo livro, você pode renovar, senão você tem que devolver o livro. Enfim, e aí eu tava enrolando para ir lá, porque, né, como eu falei, às vezes é chato de ir. E além de livro, tem também audiobook. Eu nunca, pra falar a verdade, eu tenho muita dificuldade de ouvir audiobook. Eu ouço podcasts, mas audiobook eu tenho muita dificuldade de prestar atenção. Quando eu vejo, eu já tô perdida, assim, já não tinha o fio. Mas eu vou tentar. Agora que é de graça, porque audiobook, senão você tem que comprar, e aí eu acabo nunca comprando, porque eu sei que eu não costumo ler. Mas enfim, mas eu vou explorar mais esse serviço, e nos próximos dias eu devo contar mais pra vocês o que eu ando lendo, o que eu encontrei lá. Tem livros em português, tem livros de autores brasileiros, não muitos, infelizmente. Para você encontrar tem que ser um autor bem grande, assim, ou mais famoso, sei lá, Paulo Coelho você encontra em português, Machado de Assis, os clássicos, assim, você encontra. Ou portugueses como Saramago e tal. Então tem algumas coisas em português, tem mais coisas em espanhol, para falar a verdade, mas a grande maioria é em inglês. Mas mesmo assim vale muito a pena explorar, e é de graça. Tô cortando a cenoura na pia, o cheiro do alho já vem. Panela pequena, ideia tão simples que faz caber o mundo também. Coloquei o frango no forno sossegado, temperado do jeito que você gosta. Terça chuvosa, relógio parado e a casa inteira ficando gostosa. Terça-feira de forno aceso, você rindo do meu tropeço. Arroz integral, legume colorido. Hoje é um daqueles dias que vocês adoram, que a gente vai no Costco. Tenho que fazer compras lá. Não fui semana passada, mas mesmo assim não tem muita coisa pra comprar. Aliás, não sei porque eu tô usando isso aqui dentro do carro. Gente, aqui na garagem tá um frio. Esse inverno tem sido bem frio, que até aqui na garagem tem ficado frio. Eu desço com o casaco e tiro aqui no carro. Normalmente eu desço com o meu casaco na mão e só levo pra onde eu for usar, né? Mas esse inverno a garagem tá muito fria, então pra descer a gente vem encasacada até entrar no carro. Mas enfim, hoje o dia começou normal, a temperatura tá bem baixa, mas não tava nevando essa manhã quando eu fui pra academia. Então foi uma ida tranquila pra academia. Chegando lá, hoje eu fiz meus exercícios do dia. Hoje um pouquinho mais pesado que ontem, porque ontem eu expliquei que ontem eu ainda tava meio que... Eu tento alternar, né? Um dia pesado, um dia mais leve. E hoje eu peguei mais pesado, já que ontem eu peguei leve. Hoje foi o terror das mulheres... Aliás, das mulheres, dos homens, o terror de qualquer ser vivo, o hip thrust. Eu não sei como se diz em português, eu não sei o nome dos exercícios em português. Mas foi bom, eu gosto, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse exercício, porque eu não gosto de fazê-lo, mas é o que eu vejo mais resultado. Eu voltei pra casa, como eu falei, bastante frio, mas não tanta neve e tal. E depois, bom, e aí, claro, tomei meu banho, como você pode ver, me arrumei, aí editei o vídeo de ontem, o vlog de ontem. Obrigada, amor. E agora vamos pro Costco. Compras normais pra fazer. Se a gente achar alguma capivara lá interessante, a gente compra, como sempre. Mas depois eu também tenho que passar na Dollarama. Se você viu o vlog de ontem, eu preciso comprar vasinhos para algumas plantas que estão precisando de vasos novos. Talvez eu passe na Shoppers, que é a farmácia... Uma preguiça. Eu deveria, mas vamos ver. Vamos ver o que o dia traz pra gente. Vamos ver que tão frio vai estar lá fora. Eu acho, na verdade, que eu deveria ter trazido uma luva pro caminho do Costco, de dentro do Costco até o carro no estacionamento. Porque se eu não consigo parar tão perto, olha, são minutos eternos, viu? Mas vamos lá, vamos começar o dia, vamos embora. Porque, né, não tem o que fazer, a gente tem que ir. Vamos lá.
quantidade de neve acumulada que tem ali no estacionamento. Caramba, montanhas de neve. E ainda bem que o Cris abasteceu o carro hoje, porque supostamente eu ia abastecer agora quando eu viesse no Costco. E abastecer com neve é dolorido, viu? Olha, dói. O frio dói. Quando você tem que abastecer e tá muito frio. Você tem que sair do carro, né, e tudo. E aí, quando ele voltou da academia, ele aproveitou e abasteceu o carro lá perto de casa. Eu ia abastecer aqui no Costco, porque é bem... Opa, tem alguém saindo ali. Ou tá entrando? Ah, não, acho que a pessoa tá ajeitando o carro. Não vou parar aqui não, senão eu vou ficar muito longe. Se fosse aqui pertinho até ia, mas essa fileira lá atrás eu vou morrer se eu tiver que estacionar aqui. Vamos voltar pra lá. Mas enfim, aqui no Costco a gasolina é bem mais barata. E normalmente a gente abastece aqui, ou então o Cris abastece perto do trabalho dele, que é mais perto, porque a Mississauga é mais perto do que aqui em Toronto, na capital, na cidade mesmo de Toronto. É mais caro. Então lá perto de casa, né, que é downtown, é bem caro. Não é bem caro assim, mas é um pouco mais caro. E então normalmente eu abasteço quando eu venho aqui no Costco. Só que aí o Cris, quando voltou da academia, ele ficou com pena de mim e ele mesmo abasteceu. E tadinho, ele vai pra academia de short, ele teve que sair de... Tem ali uma vaga? Eu arrisco ou não? Não, acho que tem uma vaga. Tem uma vaga. Ah, deu num carro pequeno. Vou voltar lá atrás. Ah, tá saindo aqui. Beleza. Que sorte. E aí, o Cris, coitado, ele vai pra academia de short. E ele saiu de short do carro e abasteceu o carro. Tadinho. Porque ele ficou com pena de mim, que eu falei que eu ia ter que abastecer hoje aqui, que eu tava comendo. Mas enfim, até que pegamos uma vaga que não é muito longe. Não vamos ter que... Deixa eu passar o cara do carrinho ali. Não vamos ter que caminhar tanto. Porque tá nevando, o meu medo é que quando eu saia tenha neve, porque aí já é mais difícil de você controlar o carrinho e tal, fica escorregadio, você tem que pisar na neve, e que já também fica mais frio e tal. Mas até agora tá tudo bem, tá bem limpinho, já vim aqui em dias piores, com, assim, sem existir, você não consegue ver o asfalto de tanta neve. Então hoje tá bom, não vamos reclamar, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Essas velas falam muito bem delas nos vídeos que eu vejo. Mas agora eu comecei a fazer minhas próprias velas. Não precisamos dela, né? Isso. Ah, spray de casa. Ela cheiro na casa. Nossa, tá que barato. 4 por R$ 9,97, é isso? Ah, não. Cada um R$ 9,97. Mas é 1 litro. Interessante. Ah, eu precisava de uma coisa assim. Não sei nem se cabe. Levo? Ah, eu vou levar. Ah, acho que eu vou levar. Porque eu tô precisando. Essa coisinha preta eu não gosto. Só tem com salsinha preta. Ah, vou ter que levar isso. Vamos levar sim. Vamos levar sim. Melhor colocar embaixo. Ah, a KitchenAid voltou. Tá barata. Porque essa é a de... É a grande. Essa é maior que a minha. 5,6 litros. Essa é maior que a minha. A minha... Essa é 6 quarts. Que eu não sei como é que é essa medida em português. Essa métrica. Mas a minha é 5. E essa é 6. Então ela é maior que a minha. A única coisa ruim daqui do Costco é que a KitchenAid você não encontra cores diferentes. Você encontra a vermelha. Aliás, a preta acho que é a primeira vez que eu vejo. É uma cor bonita até. Mas normalmente você encontra só vermelha e a prata. Liquidificadores. No verão eu venho te pegar, não se preocupe. Esse verão a gente compra a máquina de sorvete. Aqui nessa seção parece que não tem muita novidade desde que a gente veio aqui há 2 semanas atrás. Já mostrei esses aqui. Acho que esses daqui são novos. Olha, o material desse é um pouco melhor que o outro.
10 peças, R$29,99. Ou seja, são 5 vasilhas e 5 tampas. Não acho tão barato, não. Esse daqui também é novo. Esse é de vidro. 20 peças, R$39,99. Ou seja, 10 vasilhas e 10 tampas. Isso é legal. Aí é um vidro grosso, olha. É até pesado. Agora sempre tem Tramontina. Acho que é a mesma que tem da semana passada, 2 semanas atrás, quando a gente veio. Nossa, muito bonito esse aparelho de jantar. Nossa, pesado também. Esse espelho continua aqui. É lindo esse espelho. É enorme. R$189,99. Comprar detergente de lavar louça. Não sei se vocês viram, sexta-feira passada a gente comprou, eu fiquei assim impressionada com o preço na loja. A gente pagou $10 por um saquinho com 10. Aqui é R$15,99 com 115. E tudo bem, você está falando, mas essa é outra marca, essa é a marca do Costco, que é a marca que a gente leva, que é muito boa. Mas foi essa marca que a gente comprou, 81 por R$29,99. Ou seja, a diferença é muito grande. E ainda mais se você leva, as coisas da marca do Costco são muito boas. Até hoje, tudo que a gente comprou, a gente gosta, às vezes mais do que as outras marcas mais conhecidas. E agora chegamos à parte de vinhos. Comprar nossos vinhos. Semana passada, quer dizer, continuo falando semana passada, 2 semanas quando eu vim, eu levei um Malbec baratinho, que a gente adorou. E eu vou comprar mais dele. Também levei esse Barolo, foi muito bom. Esse Barolo levei esse Barolo aqui, que é muito bom, $34. Mas a gente já levou esse de 30 também, que é muito bom. Onde está o vinho que a gente levou semana passada? Esse Alamos, $15. E ele é muito bom. A gente adora esse vinho. Para um dia normal em casa, acho até que eu vou levar 2 dele. Mas eu vou voltar aqui e pegar o Barolo também. Nossa, esse aqui tá com uma cor tão bonita. Qual a diferença desse para esse? Salmão do Atlântico e esse? Qual a diferença? Bom, esse é do Pacífico, porque vem do Chile. Mas ele tá tão mais bonito, a cor tá tão mais... Esse é R$24,99 o quilo, esse R$32. Por que esse é mais barato? E tá tão mais bonito. Vou levar esse. Vamos ajudar a América do Sul, né? Vamos ajudar a economia da América do Sul. Vou pegar a banana. É tão difícil encontrar banana madura aqui no Canadá. Normalmente eles vendem verde. Tomatinho. Levar o queijo brie. Acho que hoje eu vou experimentar dessa marca aqui. Normalmente eu levo a do Costco. Vou levar essa daqui. É enorme. Aqui só tem queijo brie enorme. A gente sempre tem que cortar para caber dentro da nossa panelinha de brie. Vamos entrar agora na geladeira. Nossa, faz muito frio aqui dentro. Vou pegar o leite. E agora vamos na outra geladeira. Essas coisas, elas ficam nessas partes que elas são geladas. Quando você passa na porta, você sente.
É tipo, digamos que é uma geladeira gigante. E aí você entra dentro da geladeira para pegar as coisas. Eu preciso de folhas verdes. E de novo não encontro a rúcula. Acho que não vai ter mais rúcula aqui. Uma pena. Está o brócolis. Ah, aqui, brócolis. Não. Ah, embaixo. Olha só, não é comum ver aqui. Quiabo. Como é que chama quiabo em inglês? Indian okra. Nem sabia o nome, nem sabia que se podia achar quiabo aqui. Há anos não vejo um quiabo. E não vai ser hoje que eu vou levar. Diz aí, você é time quiabo ou time não quiabo? Odeio, não gosto de quiabo. Vou pegar o camarão, que aliás eu falei com o Cris, se eu fosse começar um Instagram do zero hoje, eu faria só com pratos com camarão, porque é só eu postar qualquer coisa, qualquer prato com camarão no Instagram, que as pessoas adoram. É impressionante como performa muito melhor. Só que eu não tô achando o camarão que eu levo. Ah, é esse daqui? Acho que é esse daqui. Acho que mudaram a embalagem, era mais escuro, mais clara. Esse. E da última vez eu esqueci de salvar o iogurte para poder fazer iogurte em casa. Quer dizer, o Cris não me avisou que estava acabando. Vou ter que levar. Mas dessa vez eu vou guardar pra gente poder fazer iogurte. Não precisar comprar mais. Queijo cottage. Esse preço do Costco também é imbatível. R$ 7,49. 2 potes de meio quilo. Mel. Manteiga de amendoim, como sempre. E como eu sempre falo, na hora de comprar manteiga de amendoim, leia o rótulo e você tem que encontrar só amendoim na lista de ingredientes. Se você encontrar qualquer outra coisa, não é uma boa manteiga de amendoim. Olha essa Money Tree, árvore do dinheiro. R$ 34,99, é igual a que a gente tem lá em casa. É igual aquela grandona que a gente tem lá em casa. Quinoa, que a nossa tá acabando. Acabei de ver isso aqui e tive uma ideia. É pimentão assado em conserva, tipo um picles de pimentão. E se a gente tentar fazer em casa, hein? Vamos lá pegar pimentão? Aqui tá o pimentão. Vamos tentar fazer então. Vai hidratante pro rosto. Nossas barrinhas de proteína. Eu levo uma de cada caixa, porque eu gosto mais desses sabores e o Cris gosta mais desses aqui. Eu tenho que levar 2. E acho que pegamos tudo que precisávamos. A gente pode ir pro caixa. Aquele momento assim que eu fico com medo de ver o tamanho, não só para eu ver o tamanho da fila, mas também ver quanto que vai dar as compras, né? Vamos ver as filas. Essa daqui eu não vou ficar, não. Ai, cara, acabou de entrar na outra que tava boa. Vou nessa daqui. Até que não tá ruim, não. É só um cara. Tem bastante coisa, mas itens grandes, eu acho, não é tanta coisa. Tá frio. Fala mesmo o carro, em qual fila? Era essa fila ou era a outra? Ixi, eu acho que era a outra. Consigo ver daqui. Ai, meu Deus, isso hoje tá nevando, eu perco o carro.
Tá lá do outro lado, acabei de vê-lo. Nossa, amigo, tá muito frio. Você podia me deixar passar, né? Ixi. Acho que foi o dia mais frio que eu já tive que empurrar esse carrinho aqui no Costco. Minha mão tá congelando. Agora, passar na Dollarama e depois ir pra casa. Na verdade, eu adoraria já ir direto pra casa. Mas... Ai, e a câmera continua bloqueada ali, a câmera de ré. Vamos tentar sair enxergando o que der. Ah, eu vi um barulho. Será que a porta tá... Não. Porque às vezes eu esqueço de fechar o porta-malas e eu tenho que parar no frio e descer. Mas não, porque eu vi um barulho, alguma coisa se moveu. Eu não vou lá olhar o que se moveu. Não sendo a porta aberta, não saio desse carro. Vamos deixar o leite derramar lá dentro. Que ainda tem estacionamento da Dollarama para enfrentar. Normalmente na Dollarama eu consigo parar em frente, tranquilinho, mas tem dia que tá cheio. Mas hoje não vai ser, hoje vai ser um dia normal, vai estar tranquilinho de estacionar em frente à Dollarama. Tenho certeza. Eu não tô avançando o sinal não, tá? É que aqui em Ontário você pode dobrar à direita mesmo com sinal vermelho. Então não é que eu tô avançando o sinal vermelho. Obviamente você não pode ir pra frente, mas para dobrar à direita você pode. Ah, e temos uma vaguinha aqui em frente à Dollarama. Que maravilha. Se eu conseguir enxergar a vaga aqui na câmera, né? Gente, a vaga perfeita em frente à Dollarama. Hoje estamos com sorte, porque eu diria até com sorte no Costco, porque foi uma vaga perto. Vamos lá. Ah, um monte de coisa de Valentine's Day que é nesse sábado, que é o dia dos namorados aqui. Ah, que bonitinho. Esse aqui é forma de creme. Ah, mini muffin, bem mini mesmo. Ah, eu precisava de um negócio desse. Será que é do tamanho que eu preciso? Porque a minha é muito grande. Quando eu tenho que abrir a minha barrinha de proteína, eu não tenho rolo para abrir, porque o meu rolo não cabe dentro da forma onde eu coloco. Será que tem tamanho aqui? Vou pensando. Isso aqui é legal para colocar as coisas dentro da forminha de cupcake.
Sempre faço uma bagunça. Olha que lindas essas colheres medidoras da Martha Stewart. É porque eu já tenho demais. Eu preciso de uma vassoura boa, mas eu não sei comprar uma vassoura boa. Acho que a que tem lá em casa, tipo essa daqui, é horrível. Que obviamente a gente comprou aqui na Dollarama. Eu tenho que comprar uma vassoura. Tenho que pesquisar uma boa vassoura e investir numa boa vassoura. Se tiver alguma dica, deixa aí nos comentários. Que eu tô desesperada atrás de uma vassoura boa. Vasos. Eu acho que a gente vem pra vasos, a gente não acha nenhum bonito, né? Da outra vez eu tinha achado tanto vaso bonito e hoje só tem vaso feio. Tem esse daqui que eu já levei, que é de plástico, mas ele não é o que eu tô procurando hoje, que eu preciso de vasos maiores. Mas normalmente eu vejo vasos de louça e hoje não tem. Esse até que é bonito. É bonito esse. Mas é pequeno, eu acho, porque eu quero. Qual o preço desse? Não tem preço? Gente, acho que se não tivesse preço, devia ser de graça, né? Devia ter uma lei. Eu detesto quando você não encontra preço das coisas. Esse aqui tem preço, $3. Mas eu quero desse cor de salmão. Se levar sem preço... Ah, esse aqui é bem legal. Esse é parecido com o bulbo que eu levei ano passado. Esse aqui é pra você crescer manjericão. Levo isso? Ou compro uma... R$3,25. 50 centavos a mais já compro manjericão. De manjericão que eu digo, a planta de manjericão mesmo. Você viu o vlog de ontem que eu plantei o bulbo? É esse daqui, ó. Agora você não lembra a cor que eu comprei. Acho que foi branco. Eu tinha esperança de encontrar um regador bonito. Isso aqui é muito feio. Caro? $4 por um regador tão feio. Ai, meu ponto fraco. Velas e acessórios. Nossa, que bonito esse. Esse é um difusor. Que legal. Esse é como que funciona com vela? Ah, tá. Com carregador USB. Nossa, que bonito. $4. Muito bonito. Ups. Tô impressionada como a mulher tá tão feliz com uma coisa tão simples como um cesto de compras. E olha que bonito. Parece louça, né? Mas é plástico. Nossa, isso é muito bom pra vídeo. Acho que eu vou levar. Olha só, parece louça. Vou levar. Eu sempre preciso pra vídeos. Bege. Tem esse azul. E é barato, R$1,50. Quais cores? Bege. Tem também esse salmão. Acho que eu vou levar um mint também. Vou levar um de cada... Ai, peguei um de cada cor. Lindo pra fazer vídeo. Olha só que legal pra fazer vídeo. Parece louça. Mas é tudo plástico. Aliás, tem dele grande também. Na verdade, eu precisava de um tamanho intermediário. Eu tava precisando de um bowl pra vídeo mesmo, mas um tamanho intermediário, tipo esse. Esse aqui não é tão bonito. Qual o preço desse? 4. Mas é muito grande. Nem tenho onde guardar isso. Precisava de um tamanho intermediário. Olha esse, que bonito. $4 também.
Ah, acho que aqui... Ah, que regador bonito. Ah, mas não é do tipo que eu quero. Eu queria um tipo aquele outro que tivesse aquele bico fino para eu alcançar. Às vezes eu tenho que molhar a planta e alcançar, assim, de longe. Não sei explicar. Eu precisava de um do formato daquele feio que a gente viu, mas bonitinho, assim. Tipo esse daqui, que é horroroso. Precisava de algo assim. Mas é muito feio. Olha o que eu levo, rosinha. Esse azul. Vou levar esse aqui até a gente encontrar outro. Onde eu vou colocar isso daqui? Isso aqui acho melhor levar lá na frente comigo. Ah, tem uma coisa de quebrar aqui? Não. Isso eu vou levar lá na frente. Hora de ir pra casa. Nossa, 1h26 já. Ups. Demorei muito mais do que eu deveria. Eu também saí de casa tarde. É interessante que desde de manhã tá nevando o tempo todo, não para de nevar. Essa neve bem fininha, essa neve que vira água quando ela toca o solo, mas mesmo assim não para de nevar. E essa neve, como ela é muito fininha, ela vira água assim que ela toca o solo, né? Então não tem tanto problema de acumular. Mas mesmo assim, gente, não para de nevar. Esse é um dos invernos mais frios. É talvez o mais... Não mais frio, assim, o mais intenso, eu diria, que a gente já pegou aqui em Toronto, pra ser sincera. Assim, de quantidade de neve, de temperatura. Tá bem frio. Fazia muito tempo que não fazia tanto frio assim no inverno. E aí vai ficando tudo esburacado a rua, porque olha, ai, nossa, eu fico tentando desviar, mas é difícil, porque a temperatura muito baixa acaba com o asfalto. Não só a temperatura baixa, mas neve é água também, né? E aí quando neva muito e acumula essa água e a temperatura muito baixa, e eu acho que o asfalto aqui também não é dos melhores, a rua fica toda esburacada essa época do ano. E aqui em Toronto tem uma coisa que, pelo menos no Rio, eu lembro que, assim, é muito controlado veículos pesados na cidade, né? Tem horários, tem ruas residenciais que você não pode entrar com veículos pesados em qualquer horário, tem horário específico e tal. E aqui tem muito caminhão no centro de Toronto, em ruas apertadas, ruas pequenas, e você vê carretas enormes dentro da cidade, em pleno centro da cidade. Eu acho que isso também não ajuda muito o asfalto. E aí quando a gente pega um inverno assim que tem neve por muito tempo, temperatura muito baixa por muito tempo, a gente começa a ver a cidade ficar toda esburacada. Daqui a pouco eles consertam, mas até lá... E se você reparar nas calçadas, como tem muita neve acumulada, tem montanhas de gelo nas calçadas. Enquanto não esquentar, não tem como derreter essa neve. Então só vai acumulando. O caminhão com a pá passa, tirando da rua, do asfalto, e joga para as laterais. E aí vai juntando essa montanha de neve. E aí os carros vão passando, né? Vai poluindo por causa dos canos de descarga e tudo isso. E aí vai ficando essa coisa marrom, meio cinzento, sei lá, com a cor de sujo, né? A neve branquinha vai ficando essa cor de sujo. Oi, amor. Oi, Emma, tem como você me ajudar com as compras? Tá. Tá bom, um beijo. Tchau, tchau.
apagado lá fora, branco cobrindo o quintal. Meu mundo inteiro é o sofá, coberta velha, calor ideal. Páginas viram devagar, marca texto até borrar. Me perco dentro da história pra não ter que me encontrar. Deixa a neve lá fora cair, aqui dentro o tempo parou. Vou ficar lendo, lendo, lendo até esquecer do frio que ficou. Deixa a neve lá fora cair, seu silêncio faz até sentido. Entre uma frase e outra, rumo calma nesse caos perdido. Caneca morna na mão. E agora já temos todas as flores desse vaso. Todas elas floresceram. Semana passada a gente comprou esse vaso e não tinha nenhuma aberta, só tinha os botões. E aí elas começaram a abrir essa semana. Na segunda-feira tinha a primeira, ontem tinha 2 e hoje nós temos 5 flores. Olha que lindas. Frio tanto faz, me estico mais um pouquinho, faço da tarde meu cartaz. Celular longe da vista, notificação não me acha. Sou eu, o livro e o cobertor, e a poeira dançando na faixa. Deixa a neve lá fora cair, aqui dentro o tempo parou. Vou ficar lendo, lendo, lendo até esquecer do frio que ficou. Deixa a neve lá fora cair, seu silêncio faz até sentido. Entre uma frase e outra, rumo calma nesse caos perdido. Lá fora o branco insiste, aqui dentro eu insisto em paz. Um parágrafo, outro capítulo, e a tarde nunca se desfaz. Deixa a neve lá fora cair, aqui dentro o tempo parou. Vou ficar lendo, lendo, lendo até esquecer do frio que ficou. Deixa a neve lá fora cair, se o mundo lá fora der nó nessa tarde. No início da semana eu tinha comentado que eu acho que eu resolvi aquele problema que eu tava tentando resolver, de encaixar um horário na minha agenda para eu finalmente conseguir escrever o livro, digamos, com consistência. Eu sou disciplinada, mas eu preciso que as coisas tenham, digamos, seu lugar ou seu horário bem definidos para que eu possa fazer as coisas, senão eu fico meio perdida e eu acabo com tanta coisa para fazer, acabo não encontrando tempo. E aí eu acho que eu cheguei numa solução, eu falei que é uma solução que não é muito ortodoxa, foi uma solução meio maluca e para eu colocar em prática, eu tava esperando algo da Amazon. A previsão era chegar hoje ou amanhã e não chegou hoje. E era uma pena que eu tava contando de chegar hoje para já mostrar para vocês meus planos para amanhã já entrar na rotina, e era a minha programação do vlog de amanhã, que o vlog de amanhã seria sobre isso. Mas enfim, eu já, tipo assim, eu já sabia que isso poderia acontecer, aconteceu, então, mas amanhã você vai ver o que vai chegar da Amazon. Eu falei que eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler, que é algo meio, não é como eu falei, é meio maluca a ideia. Eu vou testar quando chegar o que eu comprei da Amazon, e eu não quero dar spoiler, eu quero que você veja junto comigo pra gente testar a ideia. Então amanhã, se Deus quiser, vai chegar o pacote da Amazon, que é grande, e a gente vai testar. E agora, bom, a tarde acabou, já caiu, não vou falar que caiu a noite, mas já começou a escurecer, já são 6 horas, e 6 horas é o horário que eu paro tudo que eu estiver fazendo pra ir lá pra cozinha cozinhar. Então bora lá cozinhar nosso jantar de hoje. Quarta-feira já caiu na cozinha, panela quente, coração também. Lavo a quinoa, corto o dia, brócolis verde olhando pra mim. Na frigideira o alho chegando, o azeite dando, começa a falar. Camarãozinho quieto esperando, o banho de fogo que vai te abraçar. Hey. Hoje o jantar tem gosto de verão, quinoa e brócolis, simples perfeição. Mas é o camarão feito com meu calor, muita pimenta,
muito amor. Muita pimenta, muito amor. Muita pimenta, muito amor. O vapor sobe, faz curva no ar. Mistura cheiro com recordação de toda vez que eu quis chamar pra se perder nesse meu feijão assim. Hoje eu quero ficar dentro de casa. Eu quero que seja um vlog em casa, aconchegante, na minha casinha, sem ter que enfrentar o frio lá fora, que ontem a gente enfrentou o frio lá fora, a gente foi lá no Costco, a gente se aventurou com carrinho pela neve e tudo, mas hoje eu quero ficar em casa. Aliás, deixa eu colocar meu avental, porque hoje eu quero aventuras dentro de casa. Mas é claro que eu já saí, eu acordei bem cedinho e fui pra academia. E aí, né, cumprida todas as obrigações do dia, quer dizer, não todas as obrigações do dia, tipo assim, a obrigação de ir pra academia tá cumprida, as outras obrigações não. Até perdi o foco aqui do que eu ia falar. Ah, sim, hoje eu quero aventuras em casa e as melhores aventuras, elas envolvem comida. Ou melhor, as melhores aventuras envolvem chocolate. Então hoje eu quero fazer um muffin de chocolate, mas eu quero fazer um muffin de chocolate proteico. Acho que eu já fiz essa receita aqui. Se eu não fiz, eu fiz algo bem parecido já quando eu faço muffins. Eu adoro. Obviamente eu vou colocar bastante proteína, porque se você já me conhece, você sabe que eu tento colocar o máximo de proteína em tudo que eu faço. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho minha rotina com você para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. E assim, vai chegando, vai se aconchegando, porque aqui a gente gosta de fazer muitas coisas na cozinha, mas coisas saudáveis, muita coisa com proteína. E hoje então eu vou fazer uns muffins, porque na verdade eu vou fazer mais de um, vou fazer muffins de proteína de chocolate. Vou usar whey. É de manhã ainda, eu ainda tô ligando a máquina. Mas eu acho que uns muffins de chocolate iam me dar mais foco, sabia? Vamos então fazer. Abro o olho, ainda escuro, meia grossa, chão gelado, respiração saindo em nuvem, café pronto lado a lado, neve lenta lá na rua, quase ninguém, tudo parado, ligo o forno, luz amarela, vai ficar tudo dourado, muffin quentinho, frio lá fora, chocolate derretendo agora, proteína batendo na tigela, seu abraço é a minha cobertura mais bela. Muffin quentinho, manhã travada, a neve cai, não me fala nada. O cheiro invade a casa inteira, deixa o inverno com cara de sexta-feira. Farinha espalha pela pia, cacau deixa o dedo marrom. Provei a massa com a colher, um pouquinho só de bom. Playlist velha rodando baixo, rótulo todo mais sincero. Entre um gole e outro de café, eu descubro o que mais quero. Muffin quentinho, frio lá fora, chocolate derretendo agora, proteína batendo na tigela, seu abraço é a minha cobertura mais bela. Muffin quentinho.
Essa receita, ela fica bem gostosa, bem macia, eu adoro a consistência, mas para você colocar isso nas forminhas, é uma massa bem chatinha de trabalhar. Até mesmo você pode ver que é difícil até de você medir para você colocar a mesma quantidade em todos. E eu vou dar uma batidinha para ver se desce pro fundo. Olha só a sujeira que faz. Agarra em tudo. Mas sabe uma vantagem de ter uma massa densa dessa? É que você pode cobrir com alguma coisa, que essa coisa não vai afundar na massa, ela vai ficar por cima. E essa coisa, bem que poderia ser pistache, né? Vocês sabem que eu adoro pistache, acho que eu vou colocar um pouquinho de pistache em cima. A neve cai, mas não me fala nada. O cheiro invade a casa inteira. Deixa o inverno com cara de sexta-feira. Bom, enquanto meu muffin fica lá no forno, eu vou terminar de editar o vlog de ontem, porque aqui é assim, enquanto uma coisa está no forno, a gente tem que otimizar o tempo. Conto os minutos na porta do forno, vejo seu rosto no vidro embaçado. Eu esqueci de mostrar a nossa reação no vídeo, mas nós adoramos. Aliás, essa é uma das minhas receitas preferidas. Muffin quentinho, frio lá fora, chocolate derretendo agora, proteína batendo na tigela, seu abraço é a minha cobertura mais bela. Muffin quentinho, fica comigo, que esse inverno vira briga. Bom, eu tô desde o início da semana falando que eu acho que eu descobri uma forma, quer dizer, pelo menos eu vou tentar uma estratégia pra eu conseguir encaixar na minha rotina a escrita do livro. Aliás, deixa eu voltar mais um pouquinho na história. Há umas 2 semanas atrás eu falei que eu tava começando com a ideia de escrever um livro, eu já comecei a escrever e tal, mas pra mim, apesar de eu ser muito disciplinada, pra mim a grande dificuldade é encaixar na minha rotina. Uma vez que eu encaixo, eu considero tranquilo. E eu não tava achando tempo, porque a minha manhã, ela já é muito fechada, e aí eu ia fazendo as coisas, gravando vlog, editando vlog e tal. Quando chegava, assim, às 6 da tarde, que é a hora que eu paro tudo pra ir almoçar, pra jantar, que é a hora que na verdade, a hora que eu paro pra preparar o jantar, o tempo voou e eu não tive tempo. E mesmo os dias em que às vezes eu consigo uns 30 minutinhos, assim, eu tô super cansada, porque o meu prime time mesmo seria de manhã. E eu tava tentando arrumar um jeito de encaixar isso na minha rotina, como eu ia fazer, se eu ia ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, eu comecei a pensar, bom, eu vou pra academia todos os dias, 5 vezes por semana, de segunda a sexta eu vou pra academia todos os dias no mesmo horário. E eu pensei, poxa, como é que eu consegui correr a maratona ano passado? Se você não tá aqui no vlog desde o ano passado, a minha meta do ano passado era correr a maratona. E eu corri a maratona em outubro, e eu treinei praticamente por 1 ano pra essa maratona. Na verdade, eu corro há muitos anos, mas treinar pra maratona eu treinei mais ou menos por 1 ano. E eu pensei, poxa, eu consegui tempo, eu consegui encaixar a maratona. Mas a questão é que, quando eu tava treinando pra maratona, eu ia pra academia só segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Eu treinava de manhã, eu saía pra correr. E eu adorava correr, principalmente os treinos de terça e quinta, porque eram treinos mais livres, mais leves. E correr pra mim é um relaxamento. É quando eu vou pra pensar na vida, sabe? Eu saio pra correr e tal. Enfim, sem entrar em detalhes do treino da maratona. E aí, desde que passou o treino da maratona, veio o inverno. Esse inverno eu decidi que eu não ia correr fora, lá fora, porque faz muito frio. E foi uma sábia decisão, porque esse inverno tá sendo muito frio pra correr. Nem o Cris tá correndo esse inverno. E, bom, eu voltei a ir pra academia todos os dias. Aí eu pensei, poxa, eu tinha que pegar esse tempo de terça e quinta que eu saía pra correr, eu tinha que encaixar, então, a escrita. Porque esse é o tempo que eu precisava, era o tempo que eu tinha. Mas eu pensei assim, caramba, mas eu não posso deixar de ir pra academia terça e quinta. Não tem nem a questão de diminuir a quantidade de atividades físicas, mas a questão da rotina. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas eu vivo, assim, a minha filosofia, ou como eu vivo, assim, eu acredito, na verdade, tem fundamento científico, não é que eu inventei, mas eu sei que é difícil pra muita gente, mas eu sigo isso, de que a gente tem que fazer as mesmas coisas no mesmo horário todos os dias, a gente tem que ensinar o nosso corpo a ter rotina. Então, eu acordo todos os dias no mesmo horário, e eu vou pra academia todos os dias no mesmo horário me exercitar. E quando eu corria, eu saía pra correr no mesmo horário. Assim, o meu corpo sabe que ele tem que acordar
acordar às 4h30 da manhã e ele sabe que por volta das 5, 5h15, ele vai fazer uma atividade física. E isso pra mim eu não negocio, porque não só a questão de... Depois eu posso entrar mais em detalhe, não quero entrar em muito detalhe, muito a fundo disso, mas eu como todos os dias no mesmo horário, eu durmo no mesmo horário, eu tento fazer praticamente tudo no mesmo horário. Mas além disso, eu sinto que começar o meu dia com atividades físicas é a melhor coisa pra mim, me dá muita energia e, na verdade, cientificamente falando, o seu corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Você estressa o seu corpo quando você faz isso. Isso te ajuda a acordar, te ajuda não só a te acordar, a te dar energia, como também ajuda a organizar o seu relógio biológico para ele saber a hora que ele tem que liberar melatonina no final do dia. Então você dorme melhor, isso regula o seu ciclo do sono também, sem contar que libera dopamina quando você termina, quando você se sente bem, libera serotonina e tal. Então eu me sinto super bem, eu não queria abrir mão disso. E eu comecei a ficar pensando, tá, então eu não posso então, porque eu tenho que movimentar, não dá pra eu sair, eu não quero sair pra correr mais, porque tá muito frio, andar também não dá. Aí eu pensei, eu tinha que pegar esse horário e de alguma forma me movimentar nesse horário que eu iria escrever, porque assim eu ativo o meu corpo, eu libero o cortisol que eu preciso para eu acordar, eu me exercito e eu consigo tempo para escrever. E foi aí que eu tive a ideia maluca de comprar um walking pad. Eu não sei como é em português, é tipo como pode dizer, uma esteira de caminhada, é daquelas esteiras simples, não chega a ser aquela esteira que você coloca, que você pode correr, é uma esteira de caminhada que você coloca embaixo da sua mesa. A minha mesa é uma dessas mesas que você pode regular a altura e você pode usá-la em pé. Então eu comprei isso daqui. E resumindo, a ideia é tentar, nas terças e quintas, em vez de eu ir pra academia, esse horário que... Gente, como é que eu abro isso aqui? Acho que vai ser mais difícil que eu pensava. Nesse horário que eu iria correr, eu vou caminhar na esteira, porque assim eu mato não só 2 coelhos, eu mato vários coelhos com uma cajadada só. Assim eu consigo o meu horário para escrever, eu não deixo de me exercitar no mesmo horário de sempre, eu também descanso da academia, porque é outro problema que eu tava tendo, porque como eu vou 5 vezes por semana fazer trabalho de musculação, eu acabo me cansando muito e eu acabo não dando tempo para os meus músculos se recuperarem para eu poder trabalhá-los de novo e assim otimizar mesmo. Eu cheguei num ponto em que eu alcancei um nível e eu não consigo passar dele porque eu não deixo meus músculos descansarem. E eu sei que muitas pessoas vão para academia todos os dias, mas essas pessoas que vão para academia todos os dias, normalmente elas dividem o treino delas. Elas dividem por grupos musculares, então um dia elas fazem pernas, outro dia elas fazem braço, costas, peito e tal. E como eu faço aula, eu faço todos os dias corpo inteiro. Sim, todo dia é dia de perna pra mim. Então eu cheguei num ponto em que eu tava me sentindo muito cansada. Então eu resolvo esse problema também. E eu resolvo o quarto problema, que eu já falei aqui. Eu não gosto de cardio. O único cardio que eu gosto é correr. Se eu não tô correndo, eu não consigo me animar para uma aula de spinning, por exemplo, porque eu não gosto. E cardio é importante. Então essa é uma forma de ter um descanso ativo, porque obviamente isso aqui não é a mesma coisa que correr, não é a mesma coisa que fazer musculação. É um descanso ativo. É um descanso para o meu corpo, para os meus músculos se recuperarem, ao mesmo tempo em que meu corpo está se movendo e por isso vai liberar cortisol, vai liberar serotonina, tudo de bom para eu me acordar e eu vou conseguir o tempo que eu tenho para escrever. Agora, eu falei que a ideia era maluca, né? Agora a gente tem que abrir isso daqui, testar e ver se vai funcionar, porque, para falar a verdade, eu nunca digitei andando. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver. Vem com controle remoto, mas também acho que tem um app, sei lá. Contagem regressiva. Ah, nossa, muito lento. 0,7. Esse aqui vai até 3,8 milhas por hora, que dá
quanto em quilômetros? Nem sei, mas é bastante, tá? Eu acho que eu não devo chegar a essa velocidade enquanto eu estiver digitando. Na verdade, eu não arriscaria também fazer muito rápido num equipamento desse que é, né, não é um, como eu posso dizer, qual é o nome? Não é uma esteira profissional, né? Mas para você caminhar 1 milha por hora. Beleza, foi uma boa ideia fazer contra a luz, né? Tá, deixei até o máximo, que é 3.8. Esse é o máximo. Dá até pra fazer um joggingzinho, eu diria. Mas eu não confio, não. É muito pequeno pra correr. A passada, como você vê, ela tem que ser bem pequena. Mas me sinto segura, pelo menos. Ups. Agora vem a pergunta realmente importante. Será que eu vou conseguir andar e digitar ao mesmo tempo? É hora de colocar essa esteira lá embaixo da minha mesa de trabalho. Bom, coloquei aqui embaixo da mesa. Deixa eu levantar a mesa para ela ficar numa altura em que eu consiga alcançar o computador. Tem que ser mais alta ainda. Ups, desligou a luz no interruptor. Acho que essa altura é boa. Como é que eu faço pra... Pronto. Aqui eu tenho o meu computador na minha mesa. Deixa eu ligar. Acho que eu tenho que talvez trazer um pouquinho mais pra trás. É difícil de filmar isso. Ok. Agora como é que eu testo isso? Acho que tá muito devagar. Quando eu tava ali na sala, me deu a impressão de que 1 milha por hora é um número bom. Que legal, ela conta os passos, é isso que tá contando ali? 1,5 milha por hora, não. Muito rápido. 1.2. Deixa eu ver, abrir meus e-mails. Dá pra ler tranquilo. Agora deixa eu tentar escrever. Deixa eu abrir o bloco de notas. O que eu posso escrever pra testar? Só não vem nada na cabeça, né, pra gente escrever. Ai. Deixa eu escrever algo. Deixa eu ver se tivesse um texto pra eu copiar, né? Kindle. Copiar algo do Kindle. Acho que agora a esteira tá pra trás demais. E quando eu tento chegar perto, eu alcanço... eu acabo chegando no final dela. Deixa eu desligar e chegar um pouquinho pra frente. Mas acho que esse 1.2 milhas por hora... 1.2 acho que é a velocidade ideal. Que aqui vai ficar melhor. 1.2... E é muito silenciosa, tá? Eu tava com medo de talvez ficar muito barulhento pra usar de manhã. Talvez eu tenha que colocar um tapete embaixo. Porque pode ser que você deve estar ouvindo o meu pé batendo nele. Pode ser que isso incomode o vizinho lá embaixo. Então acho que eu vou botar um tapete. Mas o motor é silencioso. Yes. Eu tô copiando o que eu tô vendo aqui no Kindle, tá? Caramba! Sabia que é fácil de digitar? Nossa! Talvez baixar aqui. Aí, gostei. Não é ruim, não. Parou. O cara tava correndo de short. Vou botar a imagem só pra ter certeza de que você viu. Sobre andar e escrever ao mesmo tempo, eu vou te falar que é a mesma coisa, pelo menos pra mim. Eu tenho que melhorar a minha digitação, eu não sou tão rápida pra digitar, mas eu sei que, claro, fazendo isso com mais frequência eu vou melhorar. Mas eu posso dizer que eu tô digitando na mesma velocidade que eu digitaria se eu estivesse parada, se eu não estivesse andando. Então eu acho que por enquanto a ideia tá dando certo. Agora tem que ver como é que vai ser realmente na rotina, as terças e quintas, que é quando eu quero fazer isso, se eu vou acordar, vir pra cá e fazer isso mesmo, né? Tem que ver se vai dar certo na minha rotina. Quinta-feira, fim de tarde, louça na pia, rádio baixo, na bancada, meu milagre é tão simples, mas
mas me acalma. Batata em fila na assadeira, azeite correndo devagar. Couve de Bruxelas na bandeja, temperada só no olhar. Vem pra cozinha, amor, senta aqui, que hoje o tempo anda suave assim. Jantar de quinta, mundo lá fora, a gente assodia e segue agora. Salmão no forno, perfume no ar, a casa inteira começa a dançar. Entre risada, garfo e demora, jantar de quinta fica mais uma hora. Relógio corre, o voo passo, mexendo o sol pro ramo da vida. O vapor faz nuvem no vidro, teu casaco cai na cadeira. Você pergunta. E sim, eu já começo o vlog aqui da minha mesa caminhando. Se você viu o vlog de ontem, eu abri essa esteira para caminhada, porque a ideia é me ajudar no meu processo de escrita. Enfim, para entender bem, porque é uma explicação um pouquinho maluca e não tão curta, você pode voltar lá no vlog de ontem, que eu expliquei direitinho por que eu tô andando aqui, mas basicamente é para eu conseguir otimizar meu tempo e conseguir andar e escrever ao mesmo tempo, e eu tenho adorado. Tanto que a ideia era só usar para escrever, e hoje eu tô editando o vlog, eu tô há 2h30, acabei de olhar ali, 2h30 caminhando nessa esteira. Você não sente, é muito legal. Eu acho que, tipo assim, né, você, como eu posso dizer, você faz o sangue circular, e quando você faz o sangue circular, você também leva mais oxigênio pro corpo, e assim você também leva mais oxigênio pro seu cérebro, então acho que você pensa melhor. Eu acho que se movimentar é uma das melhores formas de você colocar tudo pra andar, né? É por isso que eu sempre acordo cedo e vou pra academia. Hoje eu fui pra academia fazer meu treino. E aí agora na volta, obviamente, tomei o banho, me arrumei e fui testar. Será que eu consigo editar também o vlog enquanto eu caminho? E deu super certo. O Cris já tá namorando uma mesa dessa que você pode levantar pra ver se ele também usa esteira, que ele também adorou. Ele testou ontem quando ele chegou do trabalho e ele gostou bastante. Enfim, por enquanto eu tenho gostado dessa minha nova loucurinha. Se eu pudesse, eu traria minha esteira pra cozinha pra cozinhar enquanto eu caminho. Acho que seria um pouquinho perigoso, né? Bom, hoje é sexta-feira, e sexta-feira, vocês que já vêm aqui no vlog, aliás, se você nunca veio aqui no vlog, se é a sua primeira vez, prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina com você para lhe dar ideias simples para uma vida mais bonita, mais saudável, mais aproveitada, mais vivida. Eu não gosto de te falar o que fazer, mas eu dou umas dicas aqui e ali, eu mostro a minha rotina. Quem sabe você se inspira a trazer alguns elementos para o que faz sentido para sua vida. E, bom, então as sextas-feiras, deixa eu já te colocar aqui na conversa o que a gente faz aqui nas sextas-feiras. As sextas-feiras, fim da semana, a gente comemora o fim da semana comendo alguma coisinha gostosa, vendo filme, vendo TV. Então não tem um prato assim, não tem um jantar. É algo que a gente come, né? Aquela coisinha pra gente encerrar, abrir uma garrafa de vinho e encerrar a semana. E eu gosto sempre de compartilhar com você o que eu faço, sempre tentando trazer elementos um pouco mais saudáveis. Já é sexta-feira, já é aquele meio termo, a gente não precisa se preocupar tanto, mas ainda assim, se a gente pode mudar umas coisinhas aqui e ali, a gente faz. E aí, se você viu o vlog de quarta-feira, há 2 dias atrás, a gente foi no Costco fazer compras, a gente foi no supermercado fazer compras, e eu vi lá uns pimentões assados em conserva, eu achei tão bonito e parecia gostoso, mas eu pensei,
por que não tentar fazer? Porque assim eu mato 2 coelhos. Eu faço mais saudável, eu assumo que vai ser mais saudável, ou pelo menos eu vou saber exatamente o que vai ter dentro, isso é muito importante pra mim. E eu trago alguma coisa pra gente fazer juntas aqui no vlog. E aí você também pode aproveitar e fazer a receita em casa também, numa sexta-feira, qualquer dia, porque qualquer dia é dia de comer bem. Então eu vou fazer pimentões assados meio que em conserva, assim, vou pensar numa receita. Eu comprei um saco de pimentões de cores diferentes, porque eu acho que vai ficar legal com cores diferentes. É uma pena que nesse pacote não vem pimentão verde, porque eu acho que ficaria mais legal se tivesse também um verde aqui, ia ficar um contraste mais legal. Mas enfim, era o pacote de pimentão que eles tinham, e aqui já tem tão suficiente, acho que eu nem vou usar tudo isso. Mas enfim, se você for comprar o pimentão por unidade, tenta comprar cores diferentes, que eu acho que vai ficar mais legal. Tarde caindo na janela, corte fino, pimentão, fumaça doce na panela, cheiro bom pelo chão. Um vidro limpo na bancada, a mão manchada de cor, azeite escorre na colher, temperando o meu calor. Pimentão na brasa, coração em calma, tudo marinando aqui dentro da minha alma. Cada pedaço que eu guardo na prateleira é lembrança boa pra abrir numa sexta-feira. Alho dançando no azeite, vinagre, beijo, vapor, sal grosso cai devagarinho, como se fosse um favor. Eu provo o caldo na colher, pouco a pouco, sem pressa. É minha forma de dizer que a saudade também é festa. Pimentão na brasa, coração em calma, tudo marinando aqui dentro da minha alma. Cada pedaço que eu guardo na prateleira é lembrança boa pra abrir numa sexta-feira. Deixo esfriar sobre a pia, ouvindo o tempo passar. Hey. Se a vida às vezes é vazia, eu encho pote pra O que eu levo disso aqui? Eu levo isso daí, então você leva as caixas. Não leve. Você consegue levar isso? Depois eu pego a terra, então. Hi, Rio. How are you? It's okay. Because it takes so long to come. Bye, Rio. I see you. Bye. Aqui no prédio a gente tem que desmontar todas as caixas e trazer aqui pra baixo no subsolo. A gente não pode jogar na lixeira as caixas abertas. E é claro que a gente enrola pra caramba pra fazer isso. Mas hoje o Cris tá fazendo, eu tô só olhando aqui. Brincando, eu vou lá ajudá-lo. Ah, você já jogou tudo? Essa caixa tem que guardar pelo menos uma semana, porque se der algum problema... Aliás, isso aqui tem que guardar, ó, as peças do negócio, porque se der algum problema precisa da caixa para enviar a esteira. Se a gente não tiver onde guardar lá no armário, a gente pode guardar dentro do carro. Outra coisa que a gente é obrigado a trazer aqui para baixo são as garrafas de vinho, de cerveja. Todas as garrafas a gente tem que trazer aqui para baixo também. Tem mais caixa aqui, amor, para jogar.
aqui, ó, é pra você jogar coisas, restos de produtos químicos. Esse daqui, cerveja e vinho, né? Garrafas de cerveja e vinho. Esse daqui pra lâmpadas. Esse daqui pra cartuchos de impressora. E esse daqui pra baterias, pilhas e afins. Ah, tem mais outra aqui. Ah, e eletrônicos pequenos aqui. Acho que esse ring light tem que vir aqui, né? Nossa, isso é um videocassete? Tanto tempo que eu não vejo um negócio de TV a cabo, ó. Ah, tá. Tá quebrado. Tchau, ring light. Olha, cabos de vassoura. Tá precisando de cabo de vassoura? Olha, esse é bom, ó. Peraí, deixa eu pegar primeiro aquele tênis. Tá por aqui, não tá? Você não doou não, né? Porque aqui no carro eu sempre deixo um tênis velho. Aliás, eu também deixo um casaco de emergência no carro. E eu deixo sempre... Ah, tá aqui. Eu sempre deixo esse tênis velho aqui. Pra, se eu precisar na academia, se acontecer alguma coisa, eu precisar de um tênis na academia, ou se eu resolver correr. Esse é meu tênis de corrida velho. Já tá até furadinho aqui. Mas eu deixo aqui pra caso eu precisar. E agora eu vou levar porque... hoje eu fiquei naquela esteira que eu comprei e o meu tênis, esse que eu corri a maratona, ele tá me machucando. Quando chegar lá em cima eu explico direitinho. Não cabe? Não cabe lá no armário não, né? Quer jogar fora e dane-se? Vai jogar fora? Arrisca? Tá bom, vamos jogar fora então. Ver se não tem nada, nenhum papel de garantia dentro dele, alguma coisa. Se bem que a garantia vai perder mesmo, porque não pode devolver sem a caixa. Tá, eu vou lá no armário. Ah, você tá sem chave de casa? Você me encontra lá no armário, então? Não, tô sem chave. Ah, você precisa de chave pra abrir lá. Tá. Você já viu aquele dali, ó? Aquele armário ali? Quantidade de papel higiênico que tem? Ai, achei que ia ser mais fácil, viu? E agora a gente veio de novo pro armário aqui do subsolo. Eu já vim aqui essa semana no vlog e eu detesto vir aqui. Se você viu uns vlogs atrás, uns 2 ou 3 vlogs atrás, no nosso aniversário de casamento, caiu aquela nevasca histórica aqui em Toronto. E aí a gente tinha reservas para um restaurante num hotel e a gente ficou com medo de não conseguir, de ser difícil de ir e voltar de carro. A gente acabou fazendo reserva no hotel e passou a noite lá pro restaurante. Então a gente pensou assim, poxa, foi uma experiência tão legal que a gente decidiu fazer a mesma coisa amanhã. Amanhã é Valentine's Day aqui, ou seja, o dia dos namorados aqui. E a gente fez reservas pro hotel onde fica o restaurante. Tô te contando tudo isso porque eu tenho que pegar a minha malinha pequena de mão. Dessa vez, como eu já sei, como eu já tô preparada, da última vez a gente decidiu, sei lá, 1 hora antes da gente ir. E agora que eu tenho tempo, eu tava pensando em fazer uma malinha decente, mas será que a gente consegue pegar ali aquela mala de mão? Se quiser subir, amor, se tiver que trabalhar, eu posso cuidar disso. Não, eu saí já. Mas você tá sem a chave, né? Já. Nossa, consegue abrir o cadeado só com uma mão? Uau! Quando eu venho aqui, eu apanho muito desse cadeado. Eu tenho que apertar a porta. Você consegue terminar de abrir ali pra mim, por favor? Terminar de abrir ali embaixo. Minha pega tá cheia de coisa dentro dessa mala, né? Ah, as coisas aqui. Você consegue fechar? Não, tô pegando o fecho errado. Outro dia, quando eu vim aqui na segunda, eu tava mostrando aquele armário ali. Eu tava mostrando a diferença que é pro nosso armário, como tem uns vizinhos que são muito organizadinhos. Café já esfriou, tela acesa, olho cansado, seu casaco na cadeira. Teu cheiro ainda tá grudado, lá fora tudo é branco, aqui dentro tudo é cinza. O relógio anda em círculos, minha cabeça não desliza. Tarde fria lá fora, dentro de mim tempestade. Você foi embora, levo
peso da saudade. Tarde fria lá fora, calça larga, vontade pouca. Seu nome preso na curva da minha boca. Ei, blusa grande, meia furada, essa xícara rachada. Parece cena A tarde de sexta passou voando. Estava aqui escrevendo, lendo um pouco, fiz de tudo um pouco. É tão bom que sexta-feira eu trabalho bastante durante a semana, faço praticamente tudo que eu tenho que fazer para sexta-feira poder ser mais relaxada. E quando eu tava lá embaixo que eu peguei o tênis, eu falei que eu ia explicar exato por que eu tava pegando o tênis. Se vocês viram ano passado quando eu corri a maratona, eu machuquei o meu dedo do pé, esse dedo, o dedão do pé, muito feio. Eu cortei dos lados durante a maratona e também já durante os treinamentos eu comecei a ter o que eles chamam de... qual o nome? Não sei se eles chamam de dedo de corredor mesmo. É porque aqui é black toe, que seria dedão preto. Eu acho que é dedo roxo. Na verdade, acho que quando você falta circulação na unha, ela fica roxa ou ela fica meio preta, às vezes ela cai e tal. A minha ficou horrível e tá assim ainda, porque agora tem que esperar a unha crescer. Já tá bem menor, já tá lá na ponta, mas ainda tá bem feio. Eu espero que até o verão eu consiga me livrar dessa unha roxa para eu poder usar sandália. Mas enfim, durante a maratona isso aconteceu com o meu pé. E eu achei assim, ok, corri 42 quilômetros, assim, por isso. E aí depois eu só corri uma vez e não calcei mais o tênis que eu corri a maratona. Aí hoje, quando eu fui ficar na esteira, eu calcei esse tênis, que é o tênis que eu tenho mais apropriado para caminhar e correr e tal. E começou a doer de novo o mesmo dedão. Então eu acho que não foi porque eu corri 42 quilômetros, foi o tênis mesmo que apertou justamente naquele dedo. Eu uso o Asics Nimbus há anos. A minha primeira meia maratona no Rio, sei lá, 15 anos atrás, já era com esse mesmo tênis. Eu sempre compro o mesmo tênis. Às vezes eu compro o Asics Cayano, mas normalmente é o Nimbus. Nunca tive problema. E aí eu acho que dessa vez teve problema. Então eu peguei o que eu tenho no carro, porque eu tenho o meu tênis velho, eu deixo no carro. Porque se eu for pra academia e acontecer alguma coisa com o meu outro tênis, eu tenho tênis de treino. O que eu vou pra academia é um tênis super sem graça, preto, que é de treino, não é de corrida. Mas se chegar lá eu resolver correr, se acontecer alguma coisa com o meu tênis, eu tenho esse tênis velho no carro, que dá pra quebrar o galho. E aí eu fui lá pegar esse tênis pra eu experimentar semana que vem pra usar esse tênis, ver se não me machuca o pé. Porque eu já passei 2h30 na esteira e eu adorei. E eu quero continuar. Eu só não continuei porque o meu dedão tava doendo. Mas depois eu tive uma outra ideia, porque aqui dentro de casa, normalmente, a gente não usa calçado dentro de casa, o calçado que a gente usa na rua. A gente usa normalmente essas pantufas, eu tenho algumas, o Cris tem outras e tal, ou meias. E aí isso, a gente anda pra lá, pra cá, sobe na cama, no sofá, mas é tudo dentro de casa, então não tem problema. E aí, quando eu calço tênis pra andar na esteira, depois se eu quero vir pra cá, eu não gosto de vir com tênis nesse canto, ainda mais que tem esse tapete branco aqui. Eu não gosto de andar pela casa com um tênis que eu ando pela rua, principalmente esse tênis de corrida. E aí toda vez que eu tinha que vir pra cá fazer alguma coisa, eu tinha que tirar. Então eu tô com uma ideia de procurar um tênis barato. Quando eu ver algum tênis barato que dê pra caminhar, um tênis razoável que dê pra caminhar baratinho, eu vou comprar para usar só em casa o tênis, deixar para usar só em casa, e aí eu posso andar pela casa, que não tem problema, porque não vai trazer sujeira de fora. Mas enfim, eu espero que pelo menos esse meu tênis velhinho resolva a minha situação, porque semana que vem eu quero começar a rotina de escrever de manhã enquanto eu ando na esteira. Mas agora chegou a hora de preparar nossa comidinha de sexta. Nem chamo de jantar, chamo de comidinha, porque como eu falei, é algo que a gente se junta para comer, tomar um vinho e tal. E hoje de manhã nós fizemos juntos os pimentões assados em conserva e tá assim de cabeça para baixo, porque de vez em quando eu virava para pegar mais o sabor em todo ele, também sacudia um pouquinho. O ideal seria deixar ali na geladeira pelo menos umas 24 horas para pegar mais sabor, ou então até comer depois de alguns dias e tal. Mas bom, eu fiz hoje para comer hoje, vai ficar bom do mesmo jeito. E eu tô curiosa, eu não coloquei açúcar. Se você acha o gosto do pimentão muito intenso, ou ácido, ou muito amargo, você pode colocar um pouquinho de açúcar. Eu não coloquei para ver
ver se fica bem sem. Eu vou experimentar, qualquer coisa depois eu coloco açúcar. É melhor ter que adicionar depois do que se ficar doce ou se eu colocar muito sal e ficar muito salgado. Então eu prefiro colocar menos e ajustar depois. E aí pra próxima vez que eu fizer, eu faço direitinho. Mas assim, deixa eu sentir o cheiro. O cheiro tá gostoso. Eu vou também assar um queijo brie. Cadê? Eu comprei no Costco essa semana. Nós fomos juntos ao Costco também. Eu comprei um queijo brie. Esse queijo é enorme. Não cabe na minha assadeira de brie. Eu vou ter que cortar a borda, mas não tem problema. Eu corto pra caber na assadeira e depois eu pico esse restinho pra gente comer na tábua também. Então eu vou fazer o brie assado. Vamos ter o pimentão. O Cris foi comprar torradinhas pra gente. Então a gente vai ter torradinhas também. E acho que é isso. Acho que a gente não precisa de mais nada, não. Eu até tenho eu acho que tinha prosciutto, mas não, acho que a gente não precisa de mais nada, não. Vamos ver. Se eu tiver alguma ideia, eu coloco depois. Mas o importante, gente, sexta-noite, às vezes a gente tá tão cansado que a gente acaba passando a oportunidade. E o que eu gosto de trazer aqui às sextas à noite é justamente ideias simples, essas que ajudam a gente a construir memórias. Porque a sexta eu acho um dia mágico por causa disso, porque não é o fim de semana que a gente tem coisas agendadas, a gente já tem tudo planejado, mas a gente tá cansado já, porque a gente trabalhou o dia inteiro, na verdade a gente trabalhou vários dias inteiros até chegar na sexta, e às vezes a gente deixa passar essa oportunidade de ficar acordado até um pouquinho mais tarde, construindo boas lembranças com a família. Então por isso pra gente a sexta é tão importante, e não há necessidade de eu fazer um jantar fantástico, especial, não é necessidade da gente pedir uma comida especial, gastar dinheiro, não é necessário a gente sair, é necessário só eu pensar em algumas coisinhas aqui e ali, montar um prato bonito, abrir uma garrafa de vinho e como eu falei, construir memórias, construir boas lembranças. Porque a vida, na verdade, é uma coleção de lembranças. Então vamos fazer boas lembranças para a gente ter um saldo positivo no fim da vida. Tira a taça do armário, já deixei o mundo lá fora. Teu sorriso na cozinha faz o tempo ir embora. A cortina dança leve com o vento do verão. Você vem, abre o vinho e já muda a situação. Abre um vinho e começa nossa noite de sexta. Teu cabelo solto, minha peça quieta, no sofá na conversa. Aliás, esqueci de experimentar, né, o pimentão. Como é que ficou pra... Bom, agora já era. Agora já coloquei na tábua. Tem que tá bom. É brincadeira. Sempre dá pra corrigir. Por isso eu sempre sou bem, como eu posso dizer, bem... esqueci a palavra. Tímida, conservadora. Com sal e açúcar, essas coisas que eu posso depois consertar na hora. Tem um pedaço menor, não? Partiu um pedacinho aqui. Vamos experimentar. Delicioso. Engraçado que tem um docinho nele. Não botei açúcar. Tava com medo também de estar sem sal, mas tá perfeito. Um pedacinho de brie. Meu Deus, muito bom. Nossa, e olha, eu servi isso tudo aqui, que acho que vai ser suficiente pra hoje. E ainda sobrou tudo isso daqui, ó. Aliás, botar isso na pizza, talvez, hein? Nossa, pizza de domingo vai ficar especial. Muito bom, muito bom. Super recomendo você tentar fazer em casa, viu? Aliás, uma coisa que eu tava pensando, depois que acabar o pimentão, o azeite que ficar, aquele caldinho que ficar, é muito bom pra usar em salada, sabe? Pra gente aproveitar tudo, porque, principalmente, até que usou pouco azeite. Eu tava com medo de usar muito azeite, mas o que eu recomendo é você colocar bastante pimentão dentro do vidro, dentro da vasilha que você for usar, pra que você não precise regar com tanto azeite, porque ele tem que estar coberto com azeite. Eu devo ter usado, eu diria, 1/4 ou 1/3 de xícara de azeite. Mas mesmo assim, é claro, vai ficar o caldinho quando a gente for comer, vai ficar um pouquinho do líquido desse azeite. Pra botar no pãozinho, a gente vai estar consumindo esse azeite, né, que a gente tá jogando fora. E no final, quando acabar o pimentão, eu vou colocar isso como posso dizer, num vidrinho e vou usar
como tempero de salada, como um azeite para temperar a salada, vai ficar delicioso. A gente vai aproveitar tudo, não vai ter nenhum desperdício nessa receita. E pior que hoje a gente não tem nossa mesa de jantar, porque o Chris teve que vir trabalhar aqui, que ele tava com a dor no cotovelo já há alguns dias. E, sabe, homem, né, demora para escutar a mulher. Ele tá rindo aqui. Que eu falei pra ele desde o primeiro dia, a mesa dele é muito curta, então ele ficava com a mãozinha assim, igual o Tiranossauro Rex, sabe? E eu falei, vai pra mesa da cozinha, porque lá você pode colocar o computador no meio e você pode esticar, que a sua mesa é muito curta. Aí hoje, finalmente ele me ouviu, ele veio pra cá e ele falou, nossa, não é que é muito melhor? Então agora ele tá pesquisando, ver se ele vai comprar outra mesa pra ele, uma mesa mais larga pra ele poder apoiar o cotovelo. Mas enfim, tô contando tudo isso porque a gente agora não tem mesa pra comer. Quer que eu tire? Não precisa não, a gente dá um jeito, não se preocupa não. Quando a gente se encontra em bossa e festa discreta, toca a campainha da risa quando você fala de nós. E hoje começando o vlog, um pouquinho diferente, vlog de sábado. Olha que bonitinho esse ursinho. Hoje é Valentine's Day aqui no Canadá, o Dia dos Namorados aqui na América do Norte. E aí eu acordei com esse ursinho me esperando, presente do Chris. Ah, eu tô com medo de abrir. Por quê? Porque depois que abrir já tá aberto. Eu não vou ter a melhor parte é abrir. Eu vou guardar, assim. Tá bom, tá. Que lindo. Nossa senhora, eu quero logo. Nossa, tem 2 bolsinhos aqui dentro. Não colocaram aqui, não. Ah! Eu tava procurando um anel mesmo. É, não, é que é diferente. Eu também. Que lindo! Cabe no meu dedo? Assim, o tamanho sim, o tamanho do seu. Lindo! Ixi, acho que é pequeno. Deixa eu botar nesse aqui. Ixi, acho que é pequeno. Que lindo! Eu até usaria assim, mas eu tenho medo, porque é um Tiffany. Se você tá cheio, eu usaria aqui. Que lindo! Não, mas espera aí, eu acho que eu posso colocar no mindinho. É porque ele é muito delicadinho, ele realmente não é pra dedo... Ah, aqui, ó. Ah, que lindo. Peraí. Se você quiser usar aí também, mas se não quiser eu posso lá, a gente pode lá trocar. Ah, que lindo. Pô, foi legal, gostei dele. Nossa, muito bonita. Gostou, né? Lindo. Na verdade, tô falando que começa diferente, mas até que vai ser... Não, vai ser diferente sim, vai ser bem diferente. Porque se você não é novo aqui, você sabe que normalmente aos sábados a gente sai pra jantar, à noite e tal. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho a minha rotina com você pra lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples que você pode adaptar aos seus gostos. Mas se você não é novo aqui, você sabe que normalmente sábado eu começo aqui mesmo, sabe? Faço meu café, faço as últimas coisas que eu preciso fazer para as redes sociais da semana e tal, e descanso durante o dia. E normalmente assim à noite a gente gosta de sair para comer alguma coisa e tal, mas hoje é Valentine's Day, como eu falei, então a gente tem reserva pro restaurante e eu já tinha até contado no vlog de ontem que a gente vai pro hotel do restaurante hoje. Há umas semanas atrás foi nosso aniversário de casamento e a gente reserva para um restaurante num hotel e foi uma nevasca histórica aqui. Eu nunca tinha visto uma nevasca tão grande, assim, foi a maior nevasca que eu já peguei aqui em Toronto nesses 10 anos morando aqui. E enfim, a gente ficou com medo de ir de carro e ficar preso lá na neve e tal.
a gente resolveu então, a gente de última hora reservou um quarto no hotel do restaurante pra gente ficar lá e no outro dia voltar com calma e tal, pegar um Uber e tal. E aí a gente gostou muito desse programa e a gente pensou, pro Dia dos Namorados a gente podia fazer a mesma coisa, já que esse restaurante também é num hotel icônico aqui de Toronto e a gente nunca ficou nesse hotel, claro, porque a gente mora em Toronto, mas a gente pensou, vamos aproveitar e conhecer o hotel e aproveitar o hotel, as amenidades do hotel e tal. Então hoje, à tarde, depois do almoço, a gente deve ir pro hotel, fazer nosso check-in no hotel, descansar e tal. E à noite a gente tem a reserva pro Dia dos Namorados. E amanhã a gente volta pra casa. E então por isso que é um pouco diferente. Normalmente a gente só sai pra jantar, mas a gente resolveu já ficar por lá. Sem neve por enquanto. Quer dizer, tá cheio de neve na rua porque ainda tá bem frio. Então a neve daquela nevasca ainda não derreteu. Mas pelo menos não tá nevando, dá pra dirigir tranquilo. Mas acho que a gente vai até de Uber. Eu ainda não sei, mas enfim, você vai descobrir junto comigo, vivendo esse dia comigo. Agora, como eu falei, eu tenho que terminar umas coisinhas para as redes sociais essa semana, trabalho tranquilinho, porque eu gosto de pegar o sábado para descansar também, que a gente merece, né? Caramba, isso é fila pro check-in? Não é possível. Não é possível. Yeah, I was like, I've never run into him ever. É porque você tem que fazer a volta, isso. Are you This is it. Isso eu cheguei antes, né? Mas tudo bem. E essa é a situação da fila do check-in nesse momento. A gente achou que tava fazendo algo original, né? É verdade. Acho que todo mundo faz Eu vou isso. pensar em uma coisa. Depois de 1 hora pra fazer check-in, finalmente chegamos no quarto. Assim, eu achei que fosse... Acho que não foi muito original, acho que é meio tradicional as pessoas fazerem isso no Valentine's Day aqui. Porque é um hotel bem tradicional, um hotel aqui em Toronto, ele é super... Essa rede, na verdade... Aliás, essa rede é a mesma que a gente foi com a nossa lua de mel lá em Quebec. Então, é uma rede, assim, que é considerada chique aqui no Canadá. Aliás, lá no lobby tem a foto da Rainha Elizabeth. É um hotel, assim, tradicional que a realeza, quando visita o Canadá, fica. Então, acho que é meio, né, tem essa coisa icônica, então as pessoas vêm pra passar o Valentine's Day. Mas, assim, organizar melhor o check-in, né, porque eles sabem todo mundo que vai fazer check-in 1 hora. Mas, enfim, estamos no quarto e, obviamente, eu vou fazer o tour do quarto pra vocês. Eu tô cansada, mas eu vou fazer o tour do quarto e pra depois poder me arrumar pra gente descer pro restaurante do hotel. Bom, aqui a gente chega, né, da porta. Aliás, eu tô olhando pela primeira vez junto com vocês. É a primeira vez que eu olho aqui. Nossa, gostei desse espelho. Bem grande, dá pra ver de corpo inteiro. Vamos ver o que tem nesse armário. Cabides, um steamer,
esse negócio que eu nunca sei o nome, que é pra apoiar a mala, descanso de mala. Vamos ver o que temos do outro lado. Hobbies, temos as nossas pantufas. Já vou pegar isso já pra tirar minha... Tá, esse aqui é o armário. Aqui à direita o banheiro. Esse banheiro melhor do que aquele último que a gente ficou. Tem banheira. Não parece muito moderno. Talvez aqui a pia tenha sido modernizada nos últimos anos, mas você vê que esse quarto, ele tem uma decoração mais antiga, assim, cores escuras, o tapete e tal, mas também é um hotel muito tradicional. Não sei nem de que ano que é a construção desse hotel, é muito antigo. Aqui o banheiro, então a gente tem creme de corpo, body lotion, algumas toalhinhas aqui, secador de cabelo, copo, sabonete, a pia, toalhinha de papel, mais toalhinhas. O que temos aqui? Show. Acho que pra limpar sapato. O que seria isso? É enxaguante bucal. Isso aqui que eu senti falta, lembra quando a gente foi pra Nova York? E a gente tá esquecendo as palavras. Eu tô tão cansada depois de ficar lá no check-in. Ai, meu Deus. Amor, qual o nome do negócio que a gente bota na cabeça pra proteger o cabelo? De tomar banho? Touca de cabelo. Touca de cabelo. Chuveiro. Ali as toalhas de corpo. Aqui temos sabonete, condicionador, shampoo. E agora vamos ao quarto em si. Aqui temos tipo uma área de tipo uma salinha com 2 sofás e o Chris. Esse é bem grande, esse quarto. É bem grande. E aqui a gente tem o quarto em si com a cama, king size, as 2 mesinhas de cabeceira. Aqui a gente tem o cofre, coisa para botar gelo, copos, um bule, não, como chama isso? Uma chaleira elétrica. Aqui a gente tem o frigobar. Dessa vez tem coisa no frigobar. A gente tem uma Nespresso, algumas cápsulas aqui de Nespresso. Nossa, só 4. Não dá para amanhã de manhã. Alguns cremes para botar no café, acho que ele tem açúcar também. Chá preto. Quais tipos de chá que tem aqui? Deixa eu ver. Chá preto. Seria tipo de frutas vermelhas, talvez? Esse seria... esse é chá verde. E esse aqui, Earl Grey. Também preto. Aqui a gente tem... que legal! Aqui a gente tem coisa divertida, ó. Tem coisa legal aqui. Bananinha frita. Tem balinha. Cookies, a gente tem castanhas, tem outras balinhas, tem chocolate, você gosta de chocolate amargo, água, vinhos, e aqui o frigobar. Temos Coca-Cola, cervejas, aqui a gente tem um chardonnay, vodka, aqui também tem outras, tem um Absolute, aqui isso é um Curaçao? Não. Gente, eu não tô enxergando nada, tá muito escuro aqui. Enfim, esse é o frigobar. Aqui a gente tem uma outra poltrona de leitura, uma mesa e aqui a gente tem a cama. A vista não é nada fantástica, aquele último foi bem surpreendente, eu diria que foi bem alto e aquele dia tava muito bonito, né, com muita neve. Aqui a gente tá no 2º andar, com vista pra Union Station, que é a estação principal daqui de Toronto, né? É o centro, a gente tá no centro. Imagina o coração de Toronto, é onde a gente tá. Aqui é o lugar mais movimentado da cidade no horário comercial. Principalmente no horário do rush, na verdade, né? Mas enfim, muito bonito o quarto, eu gostei. O que você achou? Fiquei muito bom também. O quarto grande. Ele é bem grande. Esse quarto é grande. Eu fiquei mal acostumado com o último. Não tá vendo essas coisas. Slow breathing, candle halos on the wall, silver forks, quiet talking, you're the loudest thing of all. Good so far. Just tracing letters on your lipstick, coffee. Somehow everything feels planned. It's an upscale Valentine, but I just want your time. Forget the names on the wine list. I'm already light from your eyes.
Label wine. It's a natural wine, so that is the wine merchant. They always look for more. Tomorrow you'll feel good when you wake up because it's no synthetic. Bon appetit. Thank you. All this shine, I only taste you on my mind. In this quiet little corner, you're my favorite overpriced night. Soft piano. Thank you. America me left behind on the chair. You spin the ring on your finger. Ask me what I'm doing here. I say saving every second like a tip. Would you like to have some fresh bell pepper? That's enough? Yes, thank you. All this velvet, all this shine, I only taste you on my mind. In this quiet little corner, you're my favorite overpriced night. Soft piano, low Murakami, left behind on the chair. You spin the ring on your finger. Ask me what I'm doing here. I say saving every second like a tip I can't afford. You tilt your head, steal my napkin, write your name beside the course. E a semana começa novamente. Não, mas peraí, não é segunda hoje? Hoje é terça. Ontem não teve vlog, ontem segunda-feira não teve vlog, porque ontem foi feriado aqui e eu decidi descansar. A última vez que você me viu foi no vlog de sábado passado, quando foi Valentine's Day aqui. Então você sabe que a gente saiu, a gente foi pro hotel, foi pro Fairmont, passou a noite lá, jantou no restaurante do Fairmont e tal. E se você acompanha aqui as minhas aventuras, você sabe que a gente já vem de semanas de comemorações, porque eu falo que esse período na verdade eu não tenho um nome pra ele, mas é aquele período de comemorações, assim, é um período de festas aqui. Desde o Natal, porque, né, começa com o Natal, a gente tem o Natal, depois a gente tem a celebração do Ano Novo, logo depois vem meu aniversário de casamento, e aí vem o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados aqui na América do Norte. É tudo seguidinho, então são semanas de jantares e tudo mais. Até passar o Valentine's Day, que é quando a gente volta à realidade. É quando eu volto à minha vida de gata borralheira e os vlogs são de limpeza. Então hoje não é segunda-feira, porque, né, como eu falei, ontem foi feriado, eu descansei. Hoje, digamos, é uma segunda-feira fake. Porque é como se fosse segunda-feira, é o primeiro dia útil da semana e eu tenho que limpar a casa, porque você já imagina que no fim de semana eu não fiz nada. A gente foi pra lá, você pode ver, ó, essa jaqueta tá aqui, ó. Desde que eu cheguei, eu joguei aqui e não fiz mais nada. Então, bora lá comigo, vamos começar a semana. Vamos voltar à realidade. Vamos voltar à realidade do dia a dia. Aliás, semana passada também eu já contei por que isso tá aqui, né? Isso daqui, se você é novo aqui, aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana Couto. Eu compartilho a minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples, que você pode adaptar aos seus gostos, à sua rotina, enfim, não gosto de te falar o que fazer, mas
Você pode pegar umas dicas aqui e ali e adaptar para o que você achar melhor para sua vida. Mas deixa eu já te colocar já no meio da conversa. Semana passada eu comentei essa mesa aqui é a nossa mesa, onde a gente come. Só que tá cheia de coisas do Cris, meu marido, porque semana passada finalmente ele me ouviu. Ele já tem alguns dias, talvez semanas, reclamando que ele tava com dor no cotovelo. E eu falei com ele que o problema era a mesa de escritório dele, que é muito curta, e que ele não conseguia apoiar o cotovelo. Ele ficava igual um tiranossauro rex, sabe? E aí, finalmente, semana passada, ele me ouviu e testou a mesa da sala e viu que realmente fica bem melhor pra ele trabalhar, que não dói nada. E aí ele tá com as coisas aqui. E bom, essa semana a gente deve resolver isso, a gente deve ir na IKEA. Ele já escolheu uma mesa pra comprar. É igual a minha, é o mesmo modelo da minha, só que menor e tal, uma mesa que sobe e desce e tal. Só que não tem na IKEA que a gente vai normalmente, tem outra IKEA que é mais longe, a gente não sabe se vai lá, se espera chegar na IKEA daqui. Enfim, nos próximos dias a gente deve resolver essa situação aqui. Mas, enfim, enquanto isso, o resto da casa eu tenho que arrumar. Começando pelas coisas que eu deixei espalhadas desde que eu cheguei do hotel. Ontem não, domingo, anteontem. Já estão há bastante tempo espalhadas. Segunda passou voando, nem vi, só reclamei. Hoje eu acordo cantando, terça eu recomecei. Dobro a manga da blusa, prendo o cabelo pra trás. Abra as janelas da sala, deixa o vento trazer paz. Está na mão, café na outra, cada cantinho vai brilhar. Se eu arrumo fora aqui por dentro, vai claro. E eu começo a semana na terça-feira, viro a casa, viro a vida inteira. Tiro o peso do tapete da cabeça, passo pano na tristeza. Eu começo a semana na terça-feira, nova vibe e energia verdadeira. Quando tudo tá em ordem eu percebo que eu mereço coisa boa o mês inteiro. Pilhas de roupa dobradas viram mural de cuidado. Louça que antes pesava, hoje é gesto de recado. Cada gaveta alinhada mostra o tanto que eu cresci. Se o chão tá livre de tralha, meu caminho fica assim. Coloco flores na mesa, minha agenda vai sorrir. Se eu arrumo agora, calma e leve, posso curtir. Eu começo a semana na terça-feira, viro a casa, viro a vida inteira. Tiro o peso do tapete da cabeça, passo pano na tristeza. Eu começo a semana na terça-feira, nova vibe e energia verdadeira. Quando tudo tá em ordem eu percebo que eu mereço coisa boa o mês inteiro. Dia branco lá fora, frio grudado no vidro, neve dança na névoa daqui. E olha só como é que tá ficando a minha plantinha, que a gente plantou semana passada. Era só uma, como eu posso dizer, uma pontinha assim, tava toda fechadinha. Isso daqui, quando a gente plantou. Na verdade, eu comprei o bulbo há meses atrás, ficou meses na geladeira, desde outubro do ano passado. E agora a gente tá em fevereiro. E aí, semana passada, depois de crescer as raízes do bulbo pra baixo na água, nós plantamos nesse vasinho, semana passada, lembra? E agora, ele tá já saindo essa plantinha em cima e vai virar uma flor linda. Acho que na primavera a gente vai... Acho não, né? A expectativa é que na primavera ela floresça e acho que vai ficar linda. Aliás, acho que nem vai caber aqui nessa parte. Não, acho que sim. Deixa eu ver aqui. Ela deve crescer uns 2 palmos. Sim, deve caber aqui nessa parte da estante. Vamos ver. É só filme antigo, regando folha por folha. Converso baixo com o jardim. Você que cresce em silêncio me lembra que o tempo é assim. Deixo a tarde escorrer na sala, cobertor, livro aberto, nada mais. Lá fora o mundo corre e falha, aqui dentro o relógio anda. O dia
passou voando ao mesmo tempo em que eu tô muito cansada. Hoje foi o primeiro dia que eu comecei com a minha nova rotina de escrita, que eu comecei escrevendo na esteira. E eu caminhei, eu passei 2 horas escrevendo hoje de manhã, consegui... Daqui a pouco eu conto pra vocês o update como tem na escrita, mas enfim. Passei 2 horas escrevendo, depois eu editei o vlog, mais umas 2 horas e tal. Eu passei umas 4 horas andando hoje de manhã na esteira. E você não percebe, porque eu ando devagarzinho, 1,2 milhas por hora. E aí eu fui andando e tal, e eu senti, terminei de editar. Editei 2 vlogs, né, porque hoje é como se fosse minha segunda, então eu tive que editar o vlog de sexta e de sábado. Então 2 vlogs no mesmo dia já é um dia pesado. Normalmente o primeiro dia da semana é assim pra mim, e hoje é como se fosse o primeiro dia da semana pra mim, por causa do feriado. E aí só quando eu parei que eu percebi que as minhas pernas estavam doendo. Foi um erro primário, eu diria. Nos próximos dias eu vou tomar mais cuidado de só caminhar enquanto eu estiver escrevendo e depois tentar editar o vlog, fazer minhas coisas sentadinhas na cadeira como uma pessoa normal. Amanhã eu vou pra academia fazer musculação normalmente e eu quero estar preparada, né? Porque eu vou fazer isso às segundas, quartas e sextas eu vou pra academia e terça e quinta eu quero escrever o livro e fazer isso andando. Então eu ainda tenho que encontrar esse equilíbrio. E outra coisa também é que como eu não trabalhei ontem, porque foi feriado, eu sinto que me custa mais voltar. Se eu fico 2 dias parada sem gravar vlog, eu não sei o que acontece, parece que eu fico meio fora do lugar, assim, eu perco o ritmo e aí eu esqueço de coisas que eu tenho que filmar, de coisas que eu tenho que fazer, enfim. Mas voltando sobre o livro, tá andando. Eu terminei ontem o primeiro capítulo e aí eu dei pro Cris ler e ele apontou algumas coisas umas sugestões que ele me deu de algumas coisas que não estavam muito claras, que ele não entendia. Se ele não entende, eu tenho que voltar. E aí hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui direto trabalhar nessas coisas do primeiro capítulo e surpreendentemente foi muito rápido e terminei logo o primeiro capítulo e já comecei a trabalhar no segundo. E eu tava com uma ideia que era bem, como eu posso dizer assim, bem ousada de tentar escrever 1000 palavras em cada sessão e eu cheguei a 1200. E isso, principalmente no início de um livro, eu acho bastante porque você ainda tá conhecendo os personagens, eu acho mais difícil pra você apresentar os personagens, você tem que pensar melhor e tal. Depois que você tá no meio da história, eu acho muito mais fácil você escrever, sair colocando palavras nas coisas, porque já tá muito mais claro na sua cabeça. Então eu achei bem produtivo, pra falar a verdade. E eu acho que é porque eu fiz andando. Como eu falei nos vlogs anteriores, você faz o sangue circular e quando você faz o sangue circular, você leva oxigênio para várias partes do corpo, inclusive para o cérebro, e faz você pensar melhor. Então eu noto que eu sou muito mais produtiva andando. Então assim, o livro tá andando. Eu ainda não fechei com um mentor, eu tô procurando um mentor para me ajudar nesse processo e tal. Mas eu queria falar sobre a questão do primeiro capítulo. Eu queria terminar, eu prometi que ia postar na newsletter, eu vou postar na newsletter, eu vou postando à medida que eu vou terminando os capítulos, e eu considero esse primeiro capítulo até pronto para postar na newsletter. Mas como eu ainda não consegui um mentor para me ajudar, eu tô esperando uma pessoa que vai me acompanhar no processo, eu achei melhor esperar, porque eu quero ver o feedback de uma outra pessoa mais imparcial, pra aí sim eu editar de novo. E quando eu soltar mesmo esse primeiro capítulo, já vai ser um capítulo mais alinhado com o que o livro vai se parecer daí pra frente. Por isso eu segurei um pouco a publicação na newsletter. Se você que é assinante da newsletter tá esperando, mas eu acredito que nos próximos dias eu já vou ter alguma coisa pra postar lá. E eu tô bem contente como tá caminhando, assim. Eu tava com muito medo de não conseguir desenvolver, mas a sessão de hoje me deixou muito animada. Tanto que agora à tarde eu tava me coçando pra escrever e eu pensei assim, não, é melhor sempre você ficar com aquela vontade de escrever para que na próxima sessão que tá marcada o horário, que é na quinta-feira de manhã, quando eu já falar senta, quando eu sentar no computador, quando eu me colocar na frente do computador para caminhar, eu já tenho aquilo na minha cabeça do que eu quero escrever e seja mais fácil para recomeçar. E também porque eu tô cansada. E eu não sei, me diz aí se você é assim. Eu posso estar cansada. Se eu tenho uma ideia que me empolga, eu sou capaz de morrer fazendo aquilo. Eu não paro de fazer. Então eu tenho que me controlar. Aí eu fiquei aqui, fiquei lendo. Às vezes eu anotava algumas coisas que me vinham na cabeça e tal. Mas eu tentei descansar ao máximo agora à tarde,
porque eu tô muito cansada. Mas ao mesmo tempo tô muito feliz porque eu tô cansada de ter trabalhado bastante numa coisa muito legal. Parece assim, descansou à tarde, mas eu acordei às 5 da manhã, eu tava desde as 5 da manhã andando, escrevendo, editando vlog, fazendo um montão de coisa. Então agora eu vou fazer o nosso jantar de hoje, fazer algo simples porque eu não tô com a cabeça pra fazer nada muito mirabolante. Ver se eu durmo bem essa semana, pra amanhã acordar e voltar à vida normal, ir pra academia e tal. E se eu conseguir um tempinho, talvez enfiar um pouquinho de escrita à tarde, porque eu tô muito empolgada pra escrever. Vamos ver como é que a gente faz amanhã. Tava aqui jogada no sofá, Pensando se eu levanto ou deixo pra lá. e mais dessa pede um carinho a mais, cheiro de tempero que fica pra trás. Você corta o alho, eu ligo o forno. Ei, A gente se organiza, dá o contorno. juntos. E quando o relógio girar devagar, Semana passada, se você tava aqui no vlog, na sexta-feira, eu fiz pimentões assados, meio que em conserva e tal. E eu coloquei nesse jarro. Na verdade, eu fiz pra gente comer na sexta à noite e tal, com torradinhas, com queijinho e tal. Mas eu tinha falado que tinha bastante aqui, e realmente tem. Domingo eu coloquei na pizza. Todo domingo eu faço pizza à noite aqui. E aí eu coloquei um pouco desse pimentão na pizza. Ficou maravilhoso, mas mesmo assim ainda tem um pouquinho e eu vou usar hoje pra completar o prato, até mesmo porque assim eu tenho que fazer menos coisa, que eu tô bem cansada, mas só pra dar um update sobre esse pimentão que ficou maravilhoso. Se você não assistiu o vlog de sexta passada, vale muito a pena, porque é muito fácil de fazer, muito gostoso, muito saboroso isso daqui. deixa a preguiça pra depois. Hoje a cozinha é só de nós dois. Franguinho no forno, batata dourando e o mundo lá fora esperando. Pimentão em conserva pra completar. Terça-feira boa de se lembrar. Ontem não teve vlog. E se você viu o último vlog que eu postei, foi o de terça-feira. Aliás, essa semana, segunda foi feriado, aí eu não gravei. Aí, na terça teve vlog, e eu vou dizer um vlog meia boca, depois eu vou explicar por quê. E ontem eu não fiz vlog. E aí, se você viu esse vlog de terça-feira, eu terminei o vlog muito cansada. Aliás, até editando o vlog de terça, eu fiquei assim, caramba, foi um vlog. Na hora do almoço eu já tava muito cansada, então depois do almoço foi mil desculpas por aquele vlog. Não foi um dos melhores vlogs. Eu acho que quando você tá editando assim, e você olha pro seu filho e você acha que o seu filho não tá bonito, é porque ele não tá bonito, né? Enfim, se você viu esse vlog de terça, você sabe por quê. Eu comecei a minha rotina de escrita de manhã, e essa rotina envolve caminhar enquanto eu escrevo. E eu me empolguei, eu andei por 2 horas enquanto eu escrevia, que é o planejado, e depois eu decidi editar o vlog caminhando também, mais de 2 horas. Então foi mais de 4 horas, sei lá, foi umas 4 horas e meia caminhando. Além de editar, depois quando eu fiquei no computador fazendo outras coisas, eu continuei caminhando, deve ter sido mais 5 horas. Isso tudo, sei lá, antes das 11 da manhã. E aí, quando chegou na hora do almoço, eu já tava muito cansada. Enfim, mas terminei o vlog bravamente, o vlog de terça. E ontem, quando eu acordei, eu estava destruída. Eu fui pra academia,
porque essa regra eu não deixo de cumprir. Acordo do jeito que eu acordar, eu vou pra academia. Nem que seja pra ir lá, enfim, só ir lá. Eu ontem até fiz exercício, até mesmo porque eu não tinha ido na segunda, porque foi feriado, então eu fui, fiz um pouquinho ali e tal. Pra você ter uma ideia, eu esqueci de levar a câmera pra academia. Quando eu cheguei no carro, quando eu fui sair, eu lembrei, caramba, eu não trouxe a câmera. Pra você ver como eu tava cansada de manhã. E eu falei assim, não vou voltar em casa pra pegar a câmera não. Aí eu filmei só um pouquinho pra ter algo pra ilustrar, mas enfim. Aí voltei pra casa, tomei meu banho e eu pensei assim, vou tirar um cochilinho. E eu dormi a manhã inteira, só fui acordar na hora do almoço. Me senti um pouco culpada, mas depois eu pensei, não quer saber? Hoje é quarta-feira de cinzas no Brasil. Então eu sou brasileira, eu tenho direito, né? Eu tenho direito de ter uma quarta-feira de cinzas na cama, né? Não teve vlog, mas eu já tenho que correr atrás do prejuízo. Pelo menos não tem vlog pra editar, porque eu não gravei, mas todas as outras coisas continuam. O mundo não para só porque eu não gravei. Então, a gente já vai começar com uma coisa que tá atrasada e que é muito rotina. E vocês que acompanham o vlog já sabem. Aliás, se você não acompanha o vlog, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Muito prazer. Eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina com você para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. E eu faço isso compartilhando a minha vida, mostrando umas dicas aqui, outra ali, e você segue o que você quiser, ignora as que não fizerem sentido para você e tá tudo bem. Mas enfim, você que vem sempre aqui sabe que toda semana a gente faz barrinha de proteína, porque a gente come muita proteína e acabou ontem à noite e obviamente eu tava muito cansada, não fiz. E agora eu tenho que fazer, eu não gosto de fazer assim na correria quando precisa, mas rotina, gente, e as obrigações primeiro. Então, vamos combinar uma coisa, a gente vai fazer as barrinhas de proteína agora, rapidinho, e depois sim, a gente pode começar um vlog mais criativo, ou mais diferente, mas enfim, como eu falei, primeiro as obrigações. Até mesmo porque eu tô devendo desde ontem as minhas obrigações. Acordo cedo, tudo calmo, meias grossas, cheiro de café. Lá fora o mundo é todo branco, aqui dentro eu fico de pé. Banho quente, playlist baixa, vou medindo sonhos na tigela. Misto de aveia e amêndoa, faço barrinha e fico bela, yeah, yeah. Neve na janela, casa inteira minha, tempo que desacelera. Alma que alinha, deixa a vida lá fora, hoje eu não vou sair. Só eu, meu mundo e o tempo de fluir. Neve na janela, tudo tão pequeno, aqui dentro eu desenho meu terreno. Respira fundo, deixa o corpo ir. Só eu, meu mundo e o tempo de fluir. Tarde chega, mesa posta, caderno aberto, chá de limão. Rabisco frases, corto o colo até caber no coração. Luz amarela na estante, marcador preso na mão. Cada capítulo que nasce aquece mais essa estação. Neve na janela, casa inteira minha, tempo que desacelera. Alma que alinha, deixa a vida lá fora, hoje eu não vou sair. Só eu, meu mundo e o tempo de fluir. Neve na janela, tudo tão sereno, aqui dentro eu reinvento meu terreno. Respira fundo, deixa o corpo rir. Só eu, meu mundo e o tempo de fluir. Se amanhã o sol voltar. E olha só quem já despontou por aqui. Se você tem acompanhado a... Não, nem... Eu ia falar 2 semanas, mas acho que foi semana passada. Nós plantamos esse bulbo aqui, era apenas um bulbo quando eu plantei. E olha só como cresceu super rápido. E eu nem lembrava qual era a cor que eu tinha comprado da flor. Agora nós sabemos, é branca. Olha que linda que tá ficando. A última vez que eu mostrei pra vocês foi no vlog de terça, 2 dias atrás, e não tinha nada dessa parte branca. Tava ainda despontando dentro dessas folhas. E olha só que linda. E o resto aqui tá precisando de um cuidado, né? Eu vou ter que podar a roseira hoje, as 2. Essa daqui até que tá indo bem, mas não tá crescendo. Essa daqui, como já esperávamos, já passou do seu prime time, né? Ficou muito bonita. Ficou bonita até por vários
dias, mas tudo tem seu fim, né? É o ciclo da vida, o ciclo da natureza. E aqui a nossa Ivy, que tá crescendo também. Olha só, tem umas folhinhas novas aparecendo. Eu vi uma menor ainda hoje, cadê? Aqui, olha só que gracinha essa daqui, ó. Então parece que tá tudo caminhando bem pra primavera. Esse lugar, página por página, vou me encontrar. Neve na janela, casa inteira minha, tempo que desacelera, alma que alinha, deixa a vida lá fora, hoje eu não vou sair, só eu, meu mundo e o tempo de fluir. Neve na janela, coração pequeno, aqui dentro eu descanso e me encho, respira fundo, deixa o corpo vir, só eu, meu mundo e o tempo de fluir. E eu tô aqui, como eu posso dizer, criando um storyboard do livro. E aí eu tava pesquisando sobre lugares que eu posso ir e criar personagens. Porque eu queria que o AI me ajudasse, obviamente, porque eu não sei desenhar. E aí se você vai no ChatGPT e pede, ele não consegue criar com consistência. Cada vez que você pede, ele cria um personagem diferente. E aí o Chris achou pra mim um serviço que você pode criar personagens. E uma vez que você cria o personagem, você pode, na verdade, pedir cenários, situações e tal para você incluir o personagem. Por exemplo, uma das minhas personagens aqui nessa cena e a outra, nessa outra cena que eu não sei como eu consegui estragar, botei na água, encostei alguma coisa molhada, não sei aonde vou ter que imprimir de novo. Mas enfim, as duas primeiras personagens do livro. Eu vou pegar para colar ali no meu quadro para começar a criar, como eu posso dizer, não é árvore genealógica porque elas não estão relacionadas, elas não são da mesma família, mas criar uma rede dos personagens porque agora que eu comecei no segundo capítulo já entram 2 personagens secundários, essas são principais, mas entram 2 personagens secundários e aí começa a entrar mais e mais, eles falam de outros que ainda não apareceram no livro, mas já são mencionados e acho que vai começar a ficar meio confuso. Então eu resolvi, até mesmo para me ajudar na hora de eu pensar como as pessoas falam, né, nos diálogos, quando eu tiver que escrever os diálogos, eu resolvi criar esses personagens e aí eu vou colar ali no meu quadro para eu poder visualizar e também ir colocando detalhes da trama enquanto eu vou desenvolvendo. E acho que eu vou postar isso lá na minha newsletter. Se você ainda não é inscrito na newsletter, você pode ir lá em lucianacouto.com.br se inscrever, que eu já vou fazer o review, já vou revelar os personagens, tipo novela, sabe? Antes de estrear a novela, você já sabe um pouco quem vai ser quem. Tipo isso. Eu vou postar lá enquanto eu ainda não posto o primeiro capítulo, mas pelo menos vocês já se familiarizam com os personagens principais, pelo menos, da trama do livro. Neve na janela, casa inteira minha, tempo que desacelera, alma que alinha, deixa a vida lá fora, hoje eu não vou sair, só eu, meu mundo e o tempo de fluir. Neve na janela, coração pequeno, aqui dentro eu descanso e me encho, respira fundo, deixa o corpo vir, só eu, meu mundo e o tempo de fluir. E agora a gente tá indo lá na IKEA, porque o Chris quer ir lá buscar uma mesa nova pra ele. Eu contei essa semana, na verdade desde semana passada, né, que ele tá trabalhando na mesa da cozinha, na mesa da sala, porque a mesa dele tava machucando o cotovelo dele. Na verdade só doía o antebraço, né, porque ela é muito curta e aí ele não conseguia apoiar. E aí ele começou a trabalhar da nossa mesa da sala de jantar. E aí ele parou de sentir a dor e tal. Então ele resolveu comprar uma mesa maior, uma mesa mais profunda. E ele vai comprar uma mesa igual a minha, só que menor. A minha mesa que você pode subir e descer, porque ele quer roubar a minha esteira de caminhada, porque ele gostou da ideia de trabalhar andando também. Enfim, a gente tava esperando chegar na IKEA, que é mais perto de casa, porque só tinha numa IKEA que era mais longe e tal. Aí hoje chegou, né, daqui, tá no estoque. A gente resolveu ir lá, só que tá um trânsito. A gente tá aqui parado. Não tá parado, mas tá andando bem lento. Esperamos chegar lá ainda hoje pra voltar. Eu tô morrendo de fome. Eu tô com fome, a gente devia ter pego alguma coisa pra comer antes de sair de casa. Mas enfim, vamos sobreviver.
Você já anotou onde tá pra gente ir direto? Já tá anotado, esqueci. Ah, eu preciso. Eu não aguento mais passar por essa sessão de sofá. 906, como é que tem como ver isso aqui? Se você clicar aqui, ele mostra como é que Não, é porque você vê... Service Area 11 BIM 4. Então é o corredor 11. Corredor 11, sexta 4. Vou dar uma olhada, né? Só que não dica. Ah, eu já sei de onde fica. Fica bem pra lá ainda. Nossa, bem que acho que é logo... A gente vai passar pelas cozinhas ali. E depois, mais ali na frente, a gente chega na parte de escritório. Pegar o atalho, né? Porque o atalho vai fazer você andar mais. Bom, a gente podia levar isso daqui, ó, eu tô com fome. Ah, já chegou o coelhinho da Páscoa deles. Ó. É verdade. Mas bem que acho que deve ter alguma coisa mais... Não sei. Não sei, não. Vou até uma batatinha, talvez. Aqui, ela aqui. Né? Ela Só... não. Ah, não, não é essa, não. Essa é o tamanho da minha. É diferente o pé, tá? O pé da minha é mais... Ah, tá. Nossa, as coisas estão diferentes já de quando eu vim, sabia? Já tem umas coisas novas. É... Aqui são as mesas de cozinha. Aqui eu falei, tem as coisas de cozinha. Ah, que eu queria te mostrar. Cadê? Mostrar o quê? A pedra que eu vi aqui, que eu achei muito bonita, ela não é mármore, mas ela parece muito... Essa daqui, olha que linda! Muito bonito, né? Só que eu não sei se isso é caro ou barato. $70 o square feet. Não sei. Mas olha que linda! Aqui, ó. Que área de escritório. Cadê ela? Mas eu queria aproveitar uma coisa que eu sempre esqueço de olhar aqui, que acho que só tem online uma mesa que eu já vi, que na verdade eu acho que é uma mesa de jogos que ela se fecha. Ela é uma game station. Que é muito legal. Mas eu nunca vi aqui, eu acho que só tem online. Eu acho que é essa aqui. É essa aqui. Ah, essa daqui, né? Ela é menor, né? Ela é menor que a minha. Ela é igual a minha, só que menor. Os botões são diferentes. É 249? Barata, né? Eu lembro que na época a minha, sei lá, eram 600. Muito barato, né? Tá muito barato. É muito barato, né? Confirma se tá lá mesmo no É. 11,4. Isso aqui também é bem legal. Você já viu isso aqui? Só que é o preço da mesa. É isso mesmo? É bom pra quem desenha, sabia? E eu continuo sem ver a tal da... Cara, tem essas coisas aqui pra você botar fio. Mas ela é feia aqui do lado desse negócio aqui, ó. Esse pé dela eu não gosto. Eu gosto mais do pé da nossa. Spread. A gente podia levar um negócio desse que eu tô morrendo de fome. Nem sei o que. Ah, de centeio? Acho que é. Morrendo de fome. Vai ser isso. Olha que bonita essa estampa, amor. Você gosta? Bonito, né? Mas a gente tem uma experiência tão ruim com esses... Ela é meio sufocante. Não, eu tive uma capa de edredom da IKEA, não gostei, era horrível. Tipo, ficava muito quente, abafado. Nunca mais comprei. Ah, eu preciso! Olha que lindo! Nossa, olha que gostoso! Tá bom, eu deixo você levar isso daí se você me deixar levar isso daqui. Olha que gostoso! É tipo um travesseiro de corpo. Tem umas coisinhas aqui de comer, ó. Ah, aqui acho que é mais saudável. Nossa, é barato? Tá, quer levar?
Vou levar esse daqui. Se não, tem esse daqui também de almonds. Isso aqui, ó. Você prefere castanha de caju ou amêndoas? Eu preferi, tanto faz também. Eu gosto dos dois, eu tô com fome. Não, não é uma boa ideia vir na IKEA com fome. Nossa, isso aqui é novo, ó. Que bonito. Não tinha da última vez que eu vim. R$3,99. Muito bonito. O que é isso? É suco? Não. Olha, linda essa estampa também. Nossa, tá com umas estampas muito bonitas pra primavera. E a gente tá passando super rapidinho, porque a gente realmente só veio pra mesa. Mas se você quiser ver um vídeo da IKEA completo, com muita coisa, o dia que eu vim aqui, passei um bom tempo pra te mostrar tudinho, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu vim tem menos de um mês. Aliás, sei lá, 2 semanas, menos de 2 semanas eu vim aqui. Então, por isso a gente tá passando rápido, porque quando o Cris falou de vir na IKEA, eu falei, ai meu Deus, não aguento mais ir na IKEA. Aí ele falou que ia gravar pra repetir toda vez que eu falasse que eu queria vir na IKEA. Mas enfim, hoje a gente tá passando rapidinho mesmo, mas tem um vídeo muito completo que eu vou deixar na descrição pra você. Ah, eles podiam vender cachorro também, né? Ai, a parte de luzes, adoro. Ah, tinha uma luz que eu queria te mostrar. Quer ver? Acho que tá pra cá. Acho que tá entrando aqui. Não. Tava aqui. Cadê? Ah, aqui. Olha só que legal. Legal. Legal, né? Olha, esse aqui é novo também. Eu não tinha visto. Olha que bonito. Legal. E não, a gente ainda vai passar pelos tapetes, depois vai passar a parte de jardinagem. Calma. Já posso dar tour na IKEA, fazer umas excursões pra IKEA. Ai, olha, tem novas cores daquele tapete de ovelha. Que lindo! Podia aproveitar que a gente tá aqui e ver vasos. Sempre preciso de vaso. Mas hoje eu tô falando sério. Não, não dá, é muito pequeno. Daquela vez que eu vim procurar, eu já tinha visto esse. Tinha visto esse e aquele ali também. Esses também são pequenos, não tem mais daquele que a gente comprou aquela vez. Deixa eu ver uns vasos aqui, ó. Eu preciso de um vaso que seja maior do que esses que eu encontro na Dollarama. Gente, acho que só tem vaso pequeno também. Ah, tipo esse tamanho, mas não queria essa cor, não. Dessa cor, não dessa cor, mas... É bonito, mas essa cor é muito escura. Queria algo assim, mas tinha que ser maior. Bonito esse. Qual o preço desse? R$8,99. Mas é meio sem graça. Ele é bonito, mas eu queria um vaso... Sabe, eu gosto de vasos diferentes. Também. Ah, eu já tinha visto esse verde. Da outra vez que eu vim, isso aqui é muito pequeno porque eu quero. Eu acho que não vai ter, não. Ah, aqui, ó, quando eu vim, ó, tem umas plantinhas tropicais. Olha só a Money Tree. Legal. Tem as mesmas plantas que tinha da outra vez. Você gosta de alguma? Bonita é esse bonsai, mas eu não sei nem cuidar. A 12 tá lá. Só não tô vendo 11. Eu tô vendo 12. Ah, tá, deve estar aqui desse lado, que acho que lá são os pares. O ímpar deve estar aqui. Não, mas não tem pra cá, ó, desse lado. Ali, 11 lá. Qual é o corredor? A 4?
Aqui, ele aqui, não é esse? Pior que eu tô segurando isso aqui. Esse 2 é pesado. Não esquece o nosso biscoito. Não esquece o nosso biscoito. Claro. Acho que temos mais comida aqui, ó. Temos biscoitinho ali de chocolate. Opa! Ah! Torta. O que é isso aqui? É tipo um toffee? Tem biscoito de chocolate. Meu Deus, não pode vir aqui com fome, não. Quer mais alguma coisa? Tem batatinha ali. Deixa eu ver a batatinha. Nossa, isso parece bom, hein? Batata com sal. E essa daqui é... um creme azedo e cebola. Acho que é melhor levar isso daqui, né? Acho que é melhor isso aqui do que a batatinha. A gente já vai chegar em casa também. É, levar esse biscoito também. Eu acho que dá pra até enfiar na mala assim atrás, sem você, tipo, no banco de trás. Na verdade eu tinha pensado de você colocar virado. Ah, se der, deu. Mas eu tinha pensado de você colocar atrás da mala vindo até aqui, mas se cabe assim, é melhor do que, sei lá, abrir a mala. Pegar meu biscoitinho. Você guarda o carrinho pra mim, que eu tô com frio? Tá bom. Vou entrar de uma vez. Cabe. Você consegue levar a tampa? Consigo, você consegue... Porque esse aqui é pesado. Parela tote. Panela no fogo, cuidado. Você corta o alho e o recado. Hoje é quinta, fica comigo. Você sorri, fala claro, eu digo. Arroz na água, tempo passando. Você mexe o sal, eu vou provando. Legume colorindo a bancada. Cheiro invadindo toda a casa. Quinta-feira tem jantar. Vem pra mesa devagar. Arroz integral, tempo lento. Camarão dourando o momento. Quinta-feira pra... Bem-vindo
bem-vindos a um vlog de pendências. Eu tava tentando definir o que seria o dia de hoje e eu pensei, meu Deus, eu tenho que resolver as pendências da semana. Mas é claro que, antes de tudo, a primeira coisa que eu fiz hoje foi ir pra academia. E eu acho que isso de vir pra academia pra pegar peso 3 vezes por semana e deixar 2 dias caminhando pra descansar, acho que deu resultado. Hoje eu me senti bem melhor. Eu tava com muita dificuldade pra aumentar meu peso. Hoje eu não aumentei, peguei o mesmo peso que eu já tava pegando. Mas eu senti muita, assim, foi muito mais fácil pra mim. Eu tinha muito mais energia. Então acho que é esse o caminho mesmo. Eu tava vindo todos os dias, acabava me matando e fazia 5 sessões por semana, mas nenhuma sessão era assim lá no topo, sabe? Eram 5 sessões que acabavam ficando 5 sessões medíocres. E aí hoje eu senti que dá pra ir mais. Então acho que foi uma boa decisão essa, de pegar as terças e quintas para caminhar enquanto eu escrevo em casa. Nem sempre mais é mais, né? A gente já tem de tudo no YouTube, né? Vlog de rotina, vlog de escrita, vlog de leitura, vlog de compras, vlog, sei lá, de supermercado, de faxina, de tudo. Será que tem vlog de pendências? Hoje a gente vai descobrir. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias super simples. E se você não é novo aqui, você já me conhece e tal, e se você acompanhou os vlogs dessa semana, você sabe que foi o quê? Segunda foi feriado, eu não fiz vlog, eu descansei, e na quarta também eu não fiz vlog porque na terça, enfim, vamos pular essa parte, eu tava tão cansada na quarta que eu não fiz vlog, não trabalhei, e aí as coisas acumulam, né? Porque não dá pra sair impune nessa vida. Então, normalmente, às sextas-feiras é um vlog mais relaxado, mais tranquilo, porque eu já terminei todas as minhas obrigações da semana e tal, mas hoje é diferente. Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu já sei algumas coisas que eu vou fazer. Normalmente, às sextas à noite, eu gosto de compartilhar alguma dica, alguma coisa legal pra gente aproveitar a sexta à noite em casa, pra gente, como eu posso dizer, dar as boas-vindas ao fim de semana de uma forma romântica, eu diria, preparando alguma coisinha gostosa e tal, sem ser um jantar muito elaborado, nada disso, alguma coisa pra gente comer vendo TV e tal. E hoje não vai ser diferente, mas é algo que não requer preparo durante o dia. À tarde a gente deve ir ao supermercado, comprar algumas coisinhas que eu preciso. Então, hoje vamos ao supermercado, eu sei que vocês adoram, mas amanhã é de trabalho. Amanhã, não amanhã, o dia de amanhã. Amanhã de hoje é de trabalho. Eu tenho que terminar de editar meus vlogs, tenho que terminar como eu posso dizer, de agendar as coisas para as redes sociais semana que vem e tal. E bom, vamos lá começar e vamos ver o que mais que a gente tem para resolver pela frente. Lá fora é branco, vidro embaçado, café na mão, meias grossas, moletom velho, lista de coisa e concentração, tanta aba aberta na cabeça. Temos essa pendência para resolver por aqui. Se você viu o vlog de ontem, a gente foi na IKEA novamente. O Chris tirou essa mesa aqui. Essa mesa, na verdade, a gente tinha comprado para quebrar um galho na pandemia. Lembra da pandemia? Quando a gente comprou muitas coisas pra gente resolver problemas. Então, o Chris, obviamente, ia pro escritório todos os dias antes da pandemia. E aí veio a pandemia, ele precisou trabalhar de casa e não tinha onde trabalhar. E aí a gente foi na IKEA e comprou essa... Aliás, acho que a gente nem foi a gente foi na IKEA, né, amor? E nem podia entrar na IKEA. Você comprava online e eles colocavam dentro do carro pra você. E foi assim que veio essa mesa. Aliás, não, a gente não tinha o carro ainda. Porque se foi no início da pandemia, a gente comprou o carro, sei lá, depois já tinha uns meses de pandemia.
Nem lembro. Enfim. E aí a gente pensou que ia usar só algumas semanas, né? E a mesa tá aqui há 5 anos. Muito boa essa mesa. Foi muito barata. Acho que é uma das mesas mais baratas da IKEA. Agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer com ela. Ah, sim. Por que ele comprou outra? Eu expliquei nos outros vlogs. Ela é muito curta aqui, tá vendo? Então quando ele colocava o braço, né? Porque tem que colocar monitor, um montão de coisa. Ele ficava sem ter onde apoiar o cotovelo e passou a doer o antebraço dele. Então ele comprou a mesa que é mais profunda. Então a gente tem que resolver isso hoje também. Isso daqui eu já posso jogar fora, amor? Ou você ainda vai precisar? Arrumando o que sempre deixo de canto por aí. Sexta-feira fria, neve na janela. Eu tô de pijama de boas na minha tela. Apago as pendências uma por uma enquanto o mundo lá fora congela na rua. Acabei de mandar um e-mail agora pra newsletter. Quer dizer, acabei de mandar não. Acabei de agendar. Vai pra todo mundo no domingo com os personagens. Ontem eu mostrei aqui no vlog que eu fiz umas gravuras deles e tal, meio que criando uma ideia do que serão. E aí eu mandei pra newsletter, pra quem é inscrito na newsletter, já como eu posso dizer assim, ai, esqueci a palavra. É sexta-feira. Sexta-feira eu já não lembro mais as palavras. Uma prévia a palavra. Uma prévia das personagens, explicando, não explicando muito, mas deixando assim no ar o que seria cada uma das protagonistas. São 3, são 2 mulheres e um gato, uma gata. E, bom, e aí o que tem de especial com elas, ou qual é o dilema delas e tal. E aí eu fiz um post na newsletter sobre isso, e também dando um update como tá a minha procura por um mentor para me ajudar, como é que tá, por que eu ainda não mandei o primeiro capítulo pra newsletter e tal. Meio que o pontapé inicial. Então eu mandei, e no domingo as pessoas que são inscritas devem receber e já vão ficar sabendo mais ou menos como é que são os personagens e tal. Eu vou aproveitar também criar mais imagens. Eu até comentei que mais pra frente na newsletter vocês vão receber. Tô pensando em aproveitar, já que eu criei essas personagens bem legais, né? As gravuras delas, assim, digamos, a ilustração delas, e talvez pensar em algumas outras coisas legais. Eu, por exemplo, já vou começar a pensar em imprimir pra mim, pra eu colocar no meu planner e tal, e eu vou ver como é que eu posso compartilhar isso lá também, pra vocês terem acesso. E o que mais que eu ia falar? Tinha mais coisas que eu queria falar sobre. Eu fico tranquila, organizando a vida em cada planilha. Notificação piscando, mas eu respondo só quando dá. Planos jogados na mesa, papel. Você viu o vlog de ontem que a gente foi na IKEA? Eu comprei esse, posso dizer, um biscoito, umas bolachas e tal. É de centeio, porque eu tava morrendo de fome e tal. E, gente, não tem gosto de nada. Mas a gente comeu, ó, tudo isso aqui, acho que a gente comeu, cada um comeu uns 3, é bem grande assim. A gente comeu no caminho que a gente tava com muita fome. E, bom, como eu não jogo comida fora, eu vou aproveitar isso daqui. Acho que eu vou colocar um queijo cottage por cima e vou comer, porque tá, pelo menos não é ruim. Vamos olhar pelo lado bom, não é ruim, só não tem gosto de nada, não tem gosto de nada, nem bom nem ruim. Então a gente bota o cottage que é bom e aí fica bom, né? Vou colocar um queijo cottage, você quer? Quer? Quero. Bom sal pra mim. Quê? Põe sal. Sal também? Olha só que estranho, quando você vira, ele é totalmente diferente embaixo. Detalhe que se viesse com essa parte pra cima, eu acho que eu não comeria. Eu acharia que tá estragado. Vontade de parar, mas se eu fechar tudo agora, sei que não vou dormir. Então eu respiro profundo e volto pro que eu tenho que cumprir. Sexta-feira fria, neve na janela. Eu tô de pijama de boas na minha tela. Apago as pendências uma por uma enquanto o mundo lá fora congela na rua. E uma outra novidade também é que eu criei um canal. É um canal? Como se chama? Um servidor? Uma comunidade? Lá no Discord pra gente conversar. Porque eu acho que aqui no YouTube às vezes fica muito, como eu posso dizer, uma via, sabe? Eu falo, eu sei que vocês sempre têm a opção de ir lá nos comentários e comentar, mas mesmo nos comentários eu acho que às vezes as pessoas ficam desencorajadas e com razão, porque eu, pelo menos quando eu vou fazer um comentário, sempre me dá essa impressão, quando eu tô do outro lado, quando eu tô vendo um conteúdo e eu vou
postar o comentário, eu sempre me sinto assim, como eu posso explicar? Como se eu estivesse mandando a mensagem e tendo a esperança de que aquela pessoa vai ler minha mensagem entre tantas e vai responder e vai dar continuidade à conversa. E do ponto de vista também de criadora de conteúdo, eu que tô aqui desse lado, vou falar pra vocês, é uma bagunça. E inclusive eu não sei o que tem acontecido com o YouTube, que às vezes os comentários ficam desorganizados mesmo no meu, como eu posso dizer, na minha área de administração do canal. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu entro no YouTube, tem primeiro tem um painel de controles, onde eu vejo mais ou menos o resumo das coisas. Sei lá, quantos views teve o último vídeo, como tá o crescimento de seguidores e os últimos 3 comentários, se eu não me engano e tal. Só que dali eu não posso fazer nada. Eu só vejo e aí eu clico e vou para as abas de cada coisa. Uma delas é a aba de comentários para responder os comentários de vocês. E às vezes acontece de eu entrar ali, eu tá vendo o comentário de alguém e quando eu vou na aba para eu responder os comentários, eu não consigo achar esse comentário. Talvez eu esteja ficando velha, mas já aconteceu mais de uma vez, assim. Aí depois de um tempo, depois de uns dias, eu vejo que o comentário aparece para eu responder, porque o YouTube vai me mostrando os que eu ainda tenho que responder. E mesmo assim, eu também não sou a pessoa mais organizada do mundo, vocês sabem, e às vezes eu tenho que lembrar de ir lá e responder, eu gostaria de ter mais esse contato. Então eu sei que do meu lado, às vezes é um pouco complexo para eu chegar até você, e quando eu tenho que deixar o comentário para algum outro criador de conteúdo, eu me sinto sempre, sabe, parece que tem uma barreira entre a gente, e eu não queria que tivesse essa barreira entre eu e você. Então eu pensei, bom, vou criar uma comunidade no Discord que é de graça para todo mundo pode ter acesso e tal, e lá a gente pode organizar os temas. Então eu até criei dentro da comunidade uma aba para quem quiser saber mais sobre o livro, até mesmo para não ficar aqui repetindo. Às vezes você só vem por causa das receitas ou vem para ver como é que é o dia a dia aqui em Toronto, vem para as compras e tal, e eu tô aqui falando sobre o livro e tal. Então lá a gente pode ir mais a fundo, se você tiver alguma dúvida. Também vou pedir opiniões de como vai a história e tal, além da newsletter, é claro. Então eu vou deixar, então você pode ir lá. E aí também eu quero aproveitar e a gente poder conversar mais sobre comida e mais a fundo nas coisas, sabe? Poder conversar sobre as comidas que eu posto aqui, sobre se você quiser me perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, a gente falar mais sobre saúde, bem-estar, lá e mais a fundo. E lá também é um bom lugar para eu poder postar o meu outro conteúdo em texto e tal. O que mais que eu pensei em fazer lá? Talvez mais pra frente a gente pode fazer um clube de leitura, quem sabe? Enfim, infinitas possibilidades. Então, eu vou deixar o link aqui do Discord que eu criei. Por favor, não me deixem falando sozinha lá. Esse é o maior medo. Sempre que eu penso em criar comunidade, eu penso, mas será que alguém vai lá falar comigo? Então eu vou deixar o link aqui. Eu criei lá no Discord pra você ir lá, se inscrever de graça, e a gente conversa lá. E a gente pode criar uma comunidade bem legal, até mesmo pra eu entender mais o que vocês querem aqui no canal, pra eu trazer mais coisas do que vocês querem, né? Bom, e é isso. E continuar com o meu dia. Eu falei que o dia hoje ia ser de pendências, tá vendo? Eu inventei um novo tipo de vlog. Vlog de pendências. Eu vi que já até existe, já tem vlog de tudo, né? Eu não sou tão original. Mas enfim, hoje o dia foi pra resolver pendências. Eu tava com isso pendente na minha cabeça há um tempão e hoje foi o dia que eu finalmente resolvi. Aqui não é isso que a gente tem que levar? É. Mais alguma coisa? O que você veio levar comprar? torradinha pro fim de semana? Olha, muffin de pistache. Pô, parece bom, né? Posso tentar fazer. Nossa, mas esse verde é artificial. É, bem artificial. Tem um pouco menos caloria que o de nozes. Banana com chocolate. O que é isso daqui? Semente de papoula. Parece ser bom, né? Parece bom. E aí, qual que a gente leva essa semana? Tem o de alho, sal marinho e o de alho com pimenta. Alho hoje, essa semana? Acho que a gente levou Semana alho passada, com pimenta, não a foi? gente levou semana passada. Leva o de alho.
Só alho? É. Mais um? A gente já tá levando tortilha, né? É melhor levar só um. A gente precisa de queijo pra colocar em cima. Qual queijo? Sabe aquele queijo mexicano? Eu sempre esqueço o nome, cotirra? Como é que é? Olha, Você lembra o nome? deve estar ali, talvez. Qual que é esse daqui? Ou aqui ou ali. Acho que aqui estão mais aqueles queijos americanos. Você sabe qual queijo que eu tô falando, né? Eu já vi ele, eu não lembro de ter comido, mas eu já vi ele no venda. Na verdade, eu nunca comprei. Então, eu não sei nem como é que é uma embalagem desse queijo. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Esse daqui é queijo de cabra, né? Eu achava que ele era tipo isso, Tipo assim. esse. É, eu também achei. Tipo numa embalagem assim, que eu lembro. Foi assim importante esse queijo? Queijo de cabra. Hoje tá cheio de queijo de cabra, né? Ah, queijo de pico. Ah, deve Esse ser aqui. por aqui, ó. Não. É esse o mais barato? Ou a gente tá com Não, sorte? não sei. Goat cheese, eu acho, não? Gente, só tem queijo de cabra. Só. Você tem queijo o quê? Queijo de cabra. Ah. Gostou pra caramba, né? Ai, esse queijo foi horrível. Mais pro lado do outro lado, eu acho, o queijo ali. Talvez olhar ali do outro lado. Esse é aquele queijo português, ó, que parece queijo Minas. É. Queijo de pico. Barato. Ah, não. Ele é o preço de cima ou o preço de baixo? Eu acho que é de baixo. Nossa, não, é de baixo. R$2,99. É. Barato, né? Quanto tá o total? 12 e pouco. Ele é grande, né? Eu acho que tem ali do outro Eu lado acho que também, então a gente pode eu levar acho. mussarela. Deixa eu ver se tem do outro lado ali, que eu acho que tem queijo aqui também, eu acho. Aí, ó. Tem queijo latino-americano. Ah, aqui do lado. Ah, isso aqui ali. O preço? Não sei. Tem dois. Ah, tá. Porque tem esse queso fresco e esse queso cotirra. Nenhum dos dois tem preço. Jalapeño. Leva um grande desse? Acho que não. Ou dois pequenos? Você que é Tem chefe. uns que estão meio murchinhos. Esse aqui tá bonito. Cadê? Esse daqui, ó. Um só, tá bom? Não. Ou quer levar mais de uma pimenta? Mais de um tipo de pimenta? Não faz, eu não sei. Você acha que combina colocar esses tomatilhos? Acho que sim. Em cima? É. Uns 3. Não é muita coisa, não? Você acha que é muita coisa? Não sei, perguntando. Não vai estragar lá, não. Não, porque eu vou botar no nacho. Em cima? É, Você acha que é muita coisa? tá bom. Tô Porque eu já vou perguntando. levar outra coisa verde também, que eu vou levar coentro. Não, não tô falando de tirar tudo, amor. Ah, você disse que tem São muito 3 tomate? tomates, é muita coisa. Não, eu tô pensando se precisa de tomate. Ah, tá. Porque já tem o jalapeño verde. Eu vou comprar coentro. Ah, tá. Compra... Não faz isso assim. Tomate? Não, não. Cuidado aí. Leva aquela pimenta vermelha. Tá bom, vou pegar pimenta vermelha então. Vou pegar coentro, tá? Agora, qual que é o coentro que eu nunca sei? É mais bonita. Tá escrito cilantro aqui? Calma aí. Cilantro.
Pronto, acho que eu peguei tudo que eu preciso pro... Tá bom. Deixa eu comprar leite lá. Sempre, né? Não. Deve estar aqui. Esse não é pros nachos de hoje, é porque eu preciso, que eu gosto de ter em casa, aquele Old Bay. Sei. E acho que deve estar lá. Aqui mais pra frente, talvez. Ali. Confuso? Confuso, né? A gente acha aqui. Aliás, eu não tô vendo onde fica a parte de ervas. Ah, não achei ainda. Era... Gente, acho que era ali atrás, mas não tá mais lá. Ali, ó, não? Ali na frente. Ah, podia ver se tinha o café descafeinado que a gente queria, lembra? Oi? Podia ver se tinha um café descafeinado. Mas como que você quer? Eu queria em pod. Pra quê? Em pod, da Keurig. Ah, tá. Vai ser ali. Porque eu acho que, obviamente, no Costco vai ser muito mais barato, mas acho que vai ter só aqueles pacotes enormes. Não. Pô, se bem que eu vou te falar que aqui é quase o preço do pacote grandão do Costco. R$8,50 12. Você acha que vale a pena? Essa marca deles. Ah, tem no Starbucks, deixa eu ver. Vou levar esse aqui pra fazer pra mim. Tá bom. Moído. Bem, Esse é o quê? fazer filtrado. Tá. Por quê? Ah, tá. Eu faço filtrado na caneca. Ah, mas eu queria levar pod, que é mais fácil. Porque normalmente já é quando eu vou tomar, sei lá, meu último café. Ainda vou pegar. Eu não vou parar pra filtrar. Eu paro. Você vai? É pra mim eu passo, não tem problema não. Ah, porque você faz na Nespresso. É. O do Starbucks tá R$14,99 10. E a marca do PC tá R$8,50 12. Caraca, ele fez essa verdade. Vamos levar a marca do PC, né? Tem outros não, mas... Não. Não. Acho que vai ser essa mesmo. Vai ser essa a escolhida. Porque tá na promoção também. Porque eu fico meio assim de gastar dinheiro com café descafeinado, né? Não é café. Não. Mas você precisa? Eu preciso, porque às vezes eu fico com vontade de tomar depois que eu já tomei, sei lá, umas 2 xícaras de manhã, me dá vontade de tomar uma terceira, eu não queria tomar café É a mesma coisa comigo, E por isso que eu quero cápsula, porque eu sei que eu não vou pegar pra fazer filtrado já no meio da manhã. Deve estar aqui, ó. Aqui. Voltei. Nossa, tá um pouco, né? Essa 2%. Pô, 7,44 isso. Olha, agora que passou o Dia dos Namorados, né? Estão se livrando de tudo. Mas esse daqui, mesmo assim, ó, Ainda é 168 caro, né? gramas. 8,90 Se você comprar a barra, é melhor, não. É, não sei. 100 gramas. É, o Lindt tá barato. Quer levar o Lindt? Pode ser. Quer ver se... Quer ver se... Tem barra de chocolate? Não. Tony? Ah, é. Vamos levar a Tony. Tinha aqui? Não lembro. Acho que foi aqui que você comprou o Tony? Acho que foi no Sobs que eu comprei. No Sobs ou no Longos, eu acho. Não tem, Não tem Tonys. Olha, ó, R$15,99 aquela embalagem aqui, ó. Vem Vamos ver quantas essa aqui. gramas? 150 onde? É, então tá barato, Tá metade barato do aqui, ó. preço. Pronto. Só, 12,49, 300 gramas. É verdade. E eu gosto mais do que aquela trufa. Quer levar um desse? Ah, é porque você não gosta de chocolate ao leite, né? Não, pode levar, se quiser pode levar, não ligo não. Ou você quer levar um desse menor Senão a aqui? gente pode levar aquele ali, ó, que tem 2 por 8. A gente leva um do que eu gosto e outro do que você Tá bom. gosta. Qual que você tá levando? Dark. Esse é... Dark Hazelnuts. Double Milk Chocolate. Vou levar o hazelnut.
peguei tudo que precisava. Tá. Card. Thank you for shopping with us. Nossa, olha que bonita essa. Gostei do preço. Oi? Quê? Gostei do preço. Barata, né? É porque acho que é depois do Valentine's Day, Esse deve aqui tá tem tudo barato. promoção também. Essa eu não gosto, não. 50%. Ó, 50% off. Com vaso ainda. É, o bom é que vem com vaso. Ali, aquela que tem lá em casa. Aquela é igual que você tá plantando lá, né? É. Olha, tem cores novas dessa daqui. A tulipa plantada aqui, tá? Ah, legal. Mas essa é a tulipa mesmo? Da outra vez a gente levou achando que era tulipa e não era. Essa é, ó. Ah, legal essa daqui, ó. Vou levar essa daqui, então. Esse vaso não vai caber. Não cabe. Ai, não tem outro vaso. Eu não tenho nenhum aqui pra trocar com ele. Deixa eu pensar aqui. Ah! Tava cheio d'água. Ah. Mas acho que ele também é pequeno. Ele até cabe... Ah, tá cheio d'água. Ele até cabe nesse daqui, fica até melhor. Mas esse daqui não entra aqui. Eu não encontro o vaso maior. Esse aqui fica, acho que um pouco melhor, pelo menos cabe o galho. Ah, esse também não cabe. Essa é a nossa situação neste momento. Não tenho vaso para planta nova. Acho que ela tem que ver isso. Ah, mas não queria ver isso no final de semana. Talvez semana que vem eu vejo. Vou colocar algum pratinho, alguma coisa ali, pelo menos para poder molhar. Porque eu não encontro vaso maior que esse daqui. Acho que é o maior que eu já encontrei até agora. Eu tenho que ir lá na Home Sense, que é a loja, tipo, de descontos, assim, de decoração. Que é tipo... É, a Winners, né? Porque acho que na Dollarama esse vai ser o máximo que eu encontro. Nem na IKEA. Na IKEA o único que eu vi que era um pouco maior ontem eu não gostei. Achei meio feinho. Tem que procurar ver onde eu encontro vasos maiores e bonitos. Bom, então agora eu vou fazer a nossa comidinha de sexta-feira à noite. E fui no mercado, comprei algumas coisas que eu precisava. Mas basicamente a gente vai usar os nachos com carne moída. Deixei a carne moída descongelando aqui. Cadê? Descongelei a carne certa, né? Carne moída. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar os nachos e vou... Primeiro eu vou fazer a carne moída com alguns temperinhos. Deixa eu ver o que eu vou usar. Vou usar... Ai, qual é o outro? Cominho, que eu também gosto de cominho na carne. Vou colocar um pouquinho de pasta de tomate, que é... Como é que é pasta de tomate? É pasta de tomate, né, em português? Extrato de tomate, lembrei o nome. Assim, uma colherada só de extrato de tomate, só pra dar um vermelhinho e deixar um pouquinho mais molhadinha a carne. E vamos colocar... Comprei um jalapeño e comprei 2 pimentas dessa, que eu não sei o nome. Essa é a chili pepper? Não sei, é. Basicamente, eu não tenho muita receita não. Basicamente o que eu faço a carne moída na frigideira com um pouco de cebola, a pimenta que eu tiver em casa, jogo uns temperos, cominho, pimenta e tal. Como eu falei, um pouquinho de pasta de tomate, de extrato de tomate, só para dar um vermelhinho. E aí eu vou colocar
Vou colocar o nacho numa bandeja, numa assadeira e vou jogar essa carne por cima e completar com queijo. Eu comprei esse queijo, que é um queijo típico mexicano, que normalmente é o queijo que eles usam em tacos, nesses pratos, que é o queso cotija. Eu não sei se existe esse nome no Brasil, se tem uma tradução para ele, mas se você não achar, pode usar a mussarela, pode usar o queijo que você tiver, o queijo que você gostar. Você coloca por cima e aí a gente leva ao forno por uns 5 a 10 minutos, dá uma olhadinha até o queijo derreter, basicamente, e serve. Abre uma garrafa de vinho, ou uma tequila, ou faz umas margaritas, enfim. E tá pronta a sexta-noite, pra gente aproveitar a sexta-noite. E como eu sempre falo, melhor momento da semana pra gente construir memórias. Vamos lá? Cheguei cedo na cozinha, você rindo no portão. Tá chovendo lá pra fora. Eu tava agora experimentando o queijo, que na verdade eu acho que eu deveria até ter ralado, acho que ficou mais fácil de colocar por cima, mas tudo bem. Vamos continuar com o plano aqui. A gente tava experimentando e tem gosto de queijo prato. Então, se você quiser, você pode usar queijo prato mesmo. Você não tá comendo como queijo prato? Gostoso. De irmão, abro o armário, pego o milho, você encosta. Eu hoje quero fazer bem picante, mas quando eu quero às vezes neutralizar um pouco a pimenta, não quero que fique tão forte, o que eu faço, eu fervo água, coloco a pimenta na tigela e cubro com essa água fervente e deixo ali enquanto eu tô fazendo os outros preparos, e isso é o suficiente para ela não ficar tão ardida. Eu faço isso muito com a cebola também. Se eu quero botar cebola na pizza, por exemplo, para ela não ficar tão forte. Aliás, agora só cortando esse pimenta, eu tô sentindo meu nariz já coçando. Talvez eu faça isso, não sei. Vou perguntar pro Cris o que ele acha. Não sei se a gente encara. Tô tentando cortar o mais fininho possível, mas eu ainda não sei se a gente encara assim ou se eu vou mergulhar em água fervente. Eu até falei que eu ia botar outra pimenta vermelha na carne, uma pimenta calabresa, eu nem coloquei porque já tenho essas duas pimentas aqui. Eu pensei, não, nem pimenta do reino eu coloquei na carne. Mas assim, uma coisa que eu sempre faço aqui no vlog, que eu sempre falo é, assim, faz o que você achar melhor. Assim, inspire-se nessa ideia. Pense assim, que legal, posso fazer alguma coisa hoje à noite, tá? Alguma coisa inspirada nisso. Mas use os ingredientes que você tiver em casa e também o que você gostar. Sei lá, às vezes você não gosta de pimenta, sabe? Refoga na cebola e no alho e tá ótimo. Aqui ninguém julga ninguém, entendeu? Comida não se julga. Pica o tomate em silêncio, mas fala tudo com a mão. Nachos na sexta-feira, você dançando a panela no fogo. A gente erra a receita inteira, mas acerta esse nosso jogo. Abro o vinho devagar, 2 taças, seu sorriso solto. Nachos na sexta-feira, e o resto eu deixo em seu rosto. O queijo derrete lento, como o tempo perto de você. Guacamole no seu dedo, e você vem me oferecer. Vem, vem. Salsa escorrendo na boca, a gente rindo sem razão. Seu cabelo em minha cara, me perdendo em sua mão. Nachos na... Sim, já estou eu aqui caminhando, mas hoje é sábado, hoje é tranquilinho, tô só agendando os posts para as redes sociais para a semana que vem, na verdade editando algumas coisas para as redes sociais, reaproveitando tudo que eu editei durante a semana para aqui pro YouTube, para Instagram e tal. Enfim, se você não é novo por aqui, você sabe,
como é que é meu sábado. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho a minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples. E aos sábados a gente descansa, entre aspas, né? Eu ainda trabalho um pouquinho de manhã, porque, como eu falei, é o dia que eu pego para analisar tudo que eu editei durante a semana, para agendar para o Instagram, ver o que eu consigo reaproveitar para as redes sociais. Aliás, se você ainda não me segue, vá lá no Instagram, eu sou a Luvlogueira lá, @Luvlogueira, e aí você pode acompanhar o dia a dia, digamos, um preview do que você vai ver aqui no YouTube com alguns dias de antecedência. Mas, enfim, meus planos são sábado, como um sábado tranquilo. Eu até cogitei ir na Dollarama hoje, não na Dollarama, eu queria ir em alguma loja encontrar vasos para as minhas plantas, porque se você viu o vlog de ontem, a gente trouxe mais uma planta, mais uma flor, e eu não tenho vaso para ela, para colocar ali no meu cantinho. Mas eu pensei, não, o dia lá fora tá meio estranho, tá meio chuvoso. Eu falei com o Cris, não vou sair assim não, tá muito chuvoso e tal. Aí ele falou assim, mas você vai na loja ou você vai na praia? Qual a diferença? Não, é preguiça mesmo, hoje é sábado. Então eu vou ficar aqui, terminar de fazer minhas coisas, depois a gente vai almoçar alguma coisa bem rápida, bem básica, descansar à tarde, porque, adivinha, a gente tem reserva hoje à noite. É para um restaurante que eu já fui uma vez, que a gente adorou, e aí a gente tava pensando em algum lugar para ir, um lugar mais informal, porque a gente tá há várias semanas de comemoração e tal, e eu lembrei desse restaurante que a gente vai, tem reserva para hoje à noite, enfim, um sábado do jeito que eu gosto, previsível. Mas agora eu tenho que trabalhar. Acho que eu perdi minha esteira. Gostou? Legal, gostei. Bom, né? Bom. Muito bom. Você nem percebe. Assim. Pois é, você não percebe, mas ao mesmo tempo você se sente mais produtivo, sei lá, parece que o sangue circula, eu faço muito mais coisa. Bom, gostei. La vela se derrite lento, tu risa se mezcla en mi vino, el mundo se queda a la puerta, aquí solo existe tu abrigo, tu vestido rojo, peligro, tu mirada, suave castigo, dos palabras, quédate cerca, y la mesa se vuelve destino. Baila conmigo en este restaurante latino, que la música nos quite el frío, que tu boca se acostumbre a la mía,
pasito a pasito, noche de mesa y fuego divino, corazones. E eles trouxeram shots de margaritas. Um pra mim, outro pra você. Se queda en la cocina, no tiene salida. El mesero finge que no mira. Thank you. Y se hace calor la comida. Baila conmigo en este restaurante latino. De entrada, a gente pediu um ceviche. É a segunda vez que a gente vem nesse restaurante, eu esqueci de falar. É um restaurante latino-americano, comida latina. Assim, tem de tudo aqui. Tem desde comida mexicana, comida, sei lá, da América Central. Tem comida brasileira, tem churrasco no menu. Mas hoje vamos começar pelo Peru, ceviche. Muito bom, né? Ceviche parece um prato simples, mas ele é meio tricky de fazer, né? Primeiro que tem que ser muito fresco e o tempero tem que ser exato, porque como você tá lidando com frutos do mar cru, o tempero tem que ser exato, porque é o tempero que faz o ceviche. Senão você tá comendo peixe cru. Thank you. Que la música nos quite el frío, que tu boca se acostumbre a la mía. Pasito a besito, noche de mesa y fuego divino, corazones giran, vas conmigo y el reloj se queda en la cocina. Sin prisa mi vida. O Cris pediu o chupe de mariscos, que é algo que eu já pedi da última vez, né? Tipo uma sopa de frutos do mar. É muito boa, né? Não é uma sopa, é um caldo, né? Isso aí, é mandioca? Ah, é. Acho que minha mandioca. Bom. Bom, né? Bom. Mandioca, aipim. Temos que ser universal aqui, que tem gente de todas as partes do Brasil. Me diz aí, como é que você chama? Aipim ou mandioca? Eu cresci chamando de mandioca, mas eu conheço aipim também. Aipim. No Rio não é mandioca, não? Em Três Rios, onde eu nasci, não sei, pelo menos em casa falavam mandioca. Não sei se é. Mas eu sempre achei que no Rio falavam mandioca. Também no Nordeste, né? E deve ter outros nomes também que a gente nem conhece. Tô vendo que tem camarão, tem milho, lula, tô vendo também. É muito bom, eu já pedi esse do Cris. E hoje eu pedi a paella. Eu não sei se é muito latino-americano, é mais espanhol, mas eu acho que é um dos carros-chefe deles, porque tem até... A gente pediu um menu que você pede 3 pratos por $50, né? Eu nem tava esperando, mas se você quiser, você pode pedir a paella completa, maior, pra 2, acho que até pra 4 pessoas eles têm as porções. Normalmente paella é que vem um prato assim grandão pra dividir, sabe? Que nada mais é que esse arroz bomba com frutos do mar, e tem aqui um limãozinho também. Deixa eu experimentar. O meu tá muito bom. O meu tá muito bom. Muito saboroso. Muito bom. Muito saboroso, que você vê que tudo tem um sabor integrado, assim. Não é um arroz com frutos do mar. Tá tudo realmente integrado. Você vê que foi feito com intenção. Muito bom. Tá quente. Thank you. E aí de sobremesa a gente pediu o meu bolo preferido no mundo inteiro, que é o Tres Leches. Seria 3 leites. Eu não sei exatamente o que tem aqui. São 3 tipos de leites, isso eu sei. É um leite comum, acho que o outro é leite condensado e, se eu não me engano, o outro é creme de leite. Esse terceiro eu não tenho certeza. Os outros eu sei que são... Ah, não, acho que é leite em pó. Não, o único que eu tenho certeza é que tem leite condensado. Os outros 2 leites. É uma sobremesa típica mexicana. Sempre que a gente vai em restaurante mexicano, eles oferecem, eu sempre peço, porque eu amo esse bolo. Você vai experimentar primeiro pra gente? Vou. É muito bom, né? É simples, mas é tão bom. É muito bom.
Nossa, não. Sabe o que eu amo sobre o bolo três leites? É que, assim, ele é simples, ele é feito de leite com leite com leite. Mas ele é, assim, um ingrediente simples levado à perfeição. Porque é muito fácil você pegar um ingrediente exótico e fazer algo extraordinário. Mas, enfim, eu adoro. É muito bom, né? Muito bom. Os leites, com certeza, é leite condensado. Os outros dois, eu tenho que pesquisar. Eu acho que um é leite em pó, ou é creme de leite com leite Acho que é comum. creme de leite condensado e leite comum. Mas eu acho que eu já vi alguma coisa de leite em pó nele. Isso daqui é tipo uma bala, né? Dá a pena comer isso aqui? Caramelo. Açúcar, da forma mais açucarada, a mais gostosa. Você junta esse açúcar aqui com o leite. Acho que a gente já pode incluir esse restaurante na lista dos nossos favoritos. O que você acha? Eu concordo. É muito bom. Muito bom. É muito bom. Tem o gosto exato, você vai lembrar, com certeza, você vai denunciar a sua idade, mas você vai lembrar aquele pirulito em forma de chupeta que você comprava na venda da esquina. No bar da esquina. É realmente igualzinho. Tá procurando? Ah, esse aqui. Esse mesmo. Esse mesmo. É ou não é o melhor pirulito ever? Do mundo. É esse mesmo. Não, ele era o melhor pirulito até você acabar com o açúcar em Pirulito cima dele, chupeta. lembra? Ele vinha coberto de açúcar. Aí depois que acabava o açúcar, era bom. Mas assim, a parte deliciosa dele era quando tinha aquele açúcarzinho em cima. Cerquita, cerquita, noche de mesa y fuego divino, corazones giran, vas conmigo y el amor nos sirve otra cita, hasta que amanezca. E é segunda-feira de novo. E claro que de novo nós temos bagunça pra arrumar. Aliás, olha só o estado dessa casa. Olha aqui atrás. E sim, se você viu o vlog de semana passada, quinta-feira, a gente foi na IKEA comprar uma mesa nova pro Cris. Na sexta eu falei que eu ia resolver isso daqui, que a gente ia se livrar da mesa antiga. A gente não resolveu isso. Vamos ver se a gente resolve isso hoje, amor. Enfim, mas se você não tava aqui, se você é novo aqui, muito prazer. Eu sou a Luciana. Eu compartilho a minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples. E, bom, e as segundas-feiras é um vlog totalmente rotina. É um vlog em que eu começo arrumando a bagunça da semana anterior pra gente ficar com a casa limpinha, pra gente bagunçar tudo de novo. Porque a alegria da vida é bagunçar e a tristeza depois tem que arrumar, né? Mas tudo bem. Hoje tem bastante coisa pra fazer, então não vou demorar. É claro que o dia já começou bem mais cedo, eu acordei cedinho, fui pra academia. Acho que dá pra mais um pouquinho. É tão bom sair da garagem, sair daqui do estacionamento da academia e ver o céu azul. Não azul, azul claro, mas já tem um azulzinho, não tá tão preto. Ah, a primavera está chegando. Mas agora a gente tem que dar um jeito nisso daqui. Como você pode ver, tem caixa pra gente se livrar. Tem um chuveiro largado ali, sim. A gente comprou um chuveiro novo. Aliás, talvez eu tenha que sair pra comprar. Qual o nome do negócio que eu preciso comprar? Mas que você pediu pra comprar pra trocar o chuveiro? Fita que veda? Como é que chama essa fita? Enfim, vamos começar arrumando a casa, como sempre, porque este é um vlog de segunda e às segundas o vlog é de rotina.
chegando, café na mão, playlist alta, pano no chão. Vou dançando com ventilador, sapato na caixa, poeira pro ar. Juro pra mim que essa semana eu mudo, que dessa vez tudo fica em seu lugar. Mas conheço bem esse meu absurdo, daqui a pouco eu começo a espalhar. Começo a segunda arrumando a casa, pra bagunçar tudo de novo. Cada vez organizada, já tá pedindo socorro. Eu faço pilha, faço plano, mas eu me perco no meu próprio jogo. Começo a segunda arrumando a casa, pra bagunçar tudo de novo. Pra bagunçar tudo de novo. De novo, de novo. Dobro a camisa, guardo o edredom, junto as canetas no mesmo potinho. Faço até lista no meu celular, e terça-feira já virou caminho. Bolsa na mesa, roupa na cadeira, copo esquecido em qualquer lugar. Na quinta eu rio dessa brincadeira e na E agora eu tô indo ver se eu consigo resolver sobre a... Gente, esqueci. A fita lá de vedação. Fita de vedar. O Cris me passou os nomes pela mensagem de texto para eu poder procurar lá. Mas enfim, aquela fita branca que a gente coloca em tubulação para vedar, que a gente precisa, na verdade também por causa do chuveiro novo que a gente comprou, mas a pia também tá vazando já há um tempão e a gente tá enrolando, então eu vou aproveitar e vou comprar. Eu queria ir numa loja um pouquinho mais longe, eu vou numa loja chamada Canadian Tire, que no Brasil, o que seria essa loja no Brasil? Tipo, não é uma casa e vídeo, porque é uma loja que tem algumas coisas, tem tipo eletrodomésticos, não é muito focada em eletrodomésticos, você encontra algumas coisas tipo miúdos, assim, cafeteira, torradeira, essas coisas, mas você vai mesmo pra comprar coisas de casa, mas também não é a Leroy Merlin, porque você não vai comprar coisas de reforma, você vai comprar fio, nem sei se fio tem, você vai comprar, sei lá, parafuso, você vai comprar essa fita que eu preciso, coisa de cano, martelo, tinta, essas coisas de casa, mas não é muito... Enfim, na verdade o nome Canadian Tire é pneu canadense. Ela é tradicionalmente, a origem dela é uma loja de pneus e de reparos de carro. E até hoje ela é tradicional nisso, sempre tem, não sempre, mas as lojas maiores dela tem essa parte de carro, da manutenção e tal. Enfim, eu ia em uma maior, que fica fora da cidade, fora do centro, porque em volta tem outras lojas que eu queria resolver o problema dos vasinhos de planta que eu quero comprar. Só que eu olhei no mapa agora e a Via Expressa tá parada, não sei porquê, ia demorar muito pra chegar, e esse é um horário meio complicado, eu não gosto de sair à tarde, porque se eu pego o horário do rush, a partir das 5, 6 pra voltar pra casa, pode ser problemático. Então, por isso normalmente eu saio de manhã, não saio à tarde, mas eu vou nessa que não é muito longe, é num bairro aqui do lado do bairro aqui de casa, eu vou lá e tal, tem uma Shoppers perto, eu quero ver umas coisas na Shoppers, mas infelizmente não tem Dollarama, nem a Home Sense que eu queria ver, mas enfim, vamos pelo menos resolver isso, né? Meu Deus, eles têm plantas. Antes mesmo de entrar na loja. Ai, olha esse gatinho, que gracinha. Tão bonitas, parecem tão saudáveis. R$14,99 essas. Tão caras não. Elas estão bem saudáveis e grandes. Olha essa, que bonita. Ai, minha samambaia pequenininha, bebê ainda. E quando eu falo que eu nem entrei na loja ainda, não tô de sacanagem não, ó. A gente nem entrou. Vamos entrar agora. Ai, não, peraí, tem mais planta desse lado. Ai, que bonita essa. Acho que aqui eu vou achar vaso, hein? Não tinha pensado nisso. Mas essa samambaia tá 24, né? Acho que eu paguei 16 naquela que a gente tem, que a gente chama de cucurella.
que eu já trouxe enorme do Costco. Então não é tão barato aqui. Bom, vamos entrar na loja, né? Agora sim, entrando na loja. Ai, preciso encontrar tal fita, mas nada impede da gente dar uma olhadinha, né? Olha quanta coisa de organização, que legal. Porque eu sou aquela pessoa nada organizada que adora comprar coisas de organização. Você também é assim? Eu sei que você é assim também. Saco de lixo não é divertido de comprar, então pulamos essa parte. Ah, que deve ser legal para encontrar todos aqueles produtos de limpeza que a gente nunca encontra em outros lugares. Que tape é esse? Não. Ah, que legal esse pra botar coisas em parede. Olha. Ah, meu Deus, me segura. Luzes. Ah, que bonitinho. Ah, aqui é igual o meu astronauta que eu já mostrei. A gente gosta muito disso aqui. É uma bobeira que você não precisa, mas é muito legal de ter. Será talvez na parte de canos, né? Eu deveria procurar a parte de cano, de encanamento. Ah, aquilo que a gente tava precisando pra banheira. Eu comprei aquele na Dollarama umas semanas atrás, até que ajuda e tal, mas ele não resolve o problema. Aliás, estou vendo tubulação aqui, deve ser por aqui que fica a fita. Será que é isso? A Cris me mandou o nome. Acho que é isso, né? Plumber's tape. Ou Teflon tape. Engraçado que aqui fala que ele é usado pra isso, mas não é o mesmo nome. Acho que eu tenho que perguntar pra alguém. Aliás, agora que eu lembrei, aqui que eu comprei minha KitchenAid. Há alguns anos atrás. Ah, minha KitchenAid ali, vamos ver qual é o preço dela. Nossa, tá cara. Foi mais barata quando eu comprei. Tá 569. Acho que a gente pegou numa promoção que era 400 e alguma coisa. A menor tá 474. Eu devo ter pago mais barato do que tá a menor hoje. Que cor bonita é essa? E o meu processador também tá caro. Eu paguei acho que 49 na Amazon. Tem que ficar de olho, às vezes na Amazon tem promoção. Esse é o preço normal. Mas eu esperei, que eu sabia que de vez em quando na Amazon ele abaixa pra 49. Meu Deus, que boa ideia. Uma garrafa d'água que já vem com a bolsinha pra você botar o celular. Preciso. Vasos. Não sei. Nossa, R$ 9,99 de plástico? Acho caro. E na verdade eu nem sei se cabe o que eu preciso. Nossa, 11 de plástico assim? Não, é muito caro. R$ 6,99 esse. Também de plástico. Esse é de plástico, mas pelo menos é barato. Ai, tô na dúvida. Queria uns mais bonitos. Olha que legal pra colocar na parede.
Ah, seria tão legal pra botar na varanda. Quanto custa isso? 1 metro por meio metro. Tem que medir a parede lá de casa, ver quanto eu precisaria. Também saber o preço, né? Não tem preço aqui. Agora eu vou aproveitar e passar numa Shoppers que tem aqui perto. Eu ia jurar que tinha uma Shoppers aqui perto. Ai, tá lá na frente. Sempre bom ver no início da semana que você encontra promoções. Esse daqui. Tá vendo? Por isso que eu venho no início da semana. Metade do preço a L'Oréal. Bom, se você acompanha o vlog, você sabe que normalmente, assim, a gente tem nossos queridinhos, nem queridinhos da semana, mas aquelas receitas que eu sempre tô fazendo durante a semana, que são mais práticas, mais rápidas e tal, e deixo algumas coisas mais especiais pro fim de semana e tal. E normalmente eu faço steaks, às vezes num sábado à noite e tal, quando a gente vai comer em casa, e eu tenho congelado no freezer. E semana passada, na verdade, a gente saiu no sábado, a gente saiu pra jantar à noite, mas a gente tinha pensado em sair pra almoçar e jantar em casa depois que a gente decidiu sair pra jantar. E eu já tinha deixado de sexta pra sábado descongelando esses steaks. E aí, eu não gosto de comer steak durante a semana, porque quando eu como steak eu quero tomar vinho. Eu adoro tomar vinho. Steak, batata e vinho. E, bom, eu não tomo vinho durante a semana, eu evito. A gente só toma de sexta a domingo. E também não tem batata. Eu tenho que ir no Costco essa semana e vou comprar batata. E a minha melhor forma de comer steak é com batata. Mas enfim, vou fazer um arroz, vou fazer um brócolis e vou ter que fazer os steaks, porque senão eles vão estragar, não dá pra esperar. E vai ter que ser sem vinho mesmo. E esse steak é muito grande, como você pode ver no sábado e tal, a gente come e tal. Mas dia de semana eu acho muita coisa pra comer à noite, então eu vou dividi-los em 2, cada um deles. E a gente vai ter 4 porções pra gente comer hoje e no almoço de amanhã. Segunda chuvosa, fim de expediente, fila no mercado, pouca gente, na sacola, só o necessário, um corte bonito, quase um relicário, jantar simples de segunda-feira. Mas esse bife muda a noite inteira. Arroz soltinho, brócolis na manteiga, na mesa pequena, a vida fica inteira. Jantar simples, coisa boa assim. Panela chiando, cheiro pela casa, sal na medida, fogo que abraça, você cortando alho, rindo sem pressa, O que você acha? na louça comum, mora nossa festa, jantar simples de si.
vlog de hoje já começa aqui do escritório. Aliás, o vlog começa agora aqui no escritório, mas o dia já começou faz tempo. Hoje eu acordei bem cedinho, às 5 da manhã, e já fiz minha sessão de escrita para o projeto do livro. Não escrevi tanto como eu gostaria, eu acho que eu vou ter que repensar as minhas metas. Não é nem que eu tinha meta, mas eu esperava um pouquinho mais. Escrevi cerca de 500 palavras em 2 horas, mas acho que é normal nesse início. Eu ainda estou apresentando os personagens, ainda tenho muita coisa assim que pensar, muita decisão para tomar, então eu passo muito tempo pensando, lapidando, tentando encontrar o estilo. Uma vez que eu encontre tudo isso, acho que vai caminhar mais rápido. E aí, a minha ideia era, depois disso, normal, porque isso eu faço realmente bem cedo antes de começar o vlog. Eu tinha planos para já começar no horário normal, mas aí depois, lembra que eu comentei que eu tô atrás de um mentor pro meu livro e tal? Eu recebi a resposta de uma das pessoas que eu tinha entrado em contato e ela tinha um horário logo às 8 da manhã daqui de Toronto. Aí eu, poxa, vamos fazer então. E tipo, a gente marcou acho que uns 30 minutos antes de realmente começar, e aí já fui direto pra reunião com ela. Seria uma reunião de uns 20 minutinhos, mas acabou que durou 1 hora inteira. A gente conversou bastante sobre o trabalho dela, sobre o que eu tô procurando e tal. Vamos ver como isso se desenvolve. E aí eu já tinha uma outra reunião marcada para as 9, e aí já emendou, e depois eu tava aqui editando o vlog. Enfim, por isso que eu não comecei tão cedo. Aliás, nem gravei fazendo café. Eu cheguei a fazer um café de manhã, enquanto eu tava fazendo a minha sessão do livro, mas aí o Cris voltou da academia, trouxe um café pra mim. Então, assim, e outra coisa, eu já tinha programado, normalmente eu tenho mais ou menos programado na minha cabeça o que eu vou fazer pro vlog do dia, né? E ontem eu fui na Shoppers, no vlog de ontem você foi na Shoppers comigo, e eu comprei 2 produtinhos novos de maquiagem, e a minha ideia era começar, quando eu fosse fazer minha maquiagem de manhã pra começar o vlog, já experimentar pra eu passar o dia com esse batom e esse, como eu posso dizer, esse gloss que eu comprei pra passar o dia e fazer tipo um review pra vocês do que eu achei e tal, e acabou que nem deu tempo. Aí eu não quis abrir de manhã sem poder estar filmando, porque eu tinha que me arrumar rápido, porque eu tinha reunião e tal. Mas eu pensei, bom, por que não começar agora? Então eu tô aqui com o batom e o gloss que eu comprei ontem. Eu vou passar pra, vamos dizer que vai ser o começo oficial do vlog. E aí eu vou contando pra vocês durante o dia como é que fica. Aliás, eu nem sei como é que se abre isso. Ontem, se você viu o vlog de ontem, eu fui na Shoppers. Ontem foi segunda, hoje é terça-feira, né? Então ontem foi segunda-feira. E eu gosto de ir na Shoppers no início da semana, porque sempre tem coisas na promoção, principalmente L'Oreal. Normalmente eu vou às quartas, que é o dia que eu vou no Costco, e eu aproveito e passo lá, e eu já encontro algumas coisas da L'Oreal em promoção, mas eu pensei, segunda-feira também deve estar, porque segunda-feira não é um dia normal para as pessoas comprarem maquiagem. Porque eu já notei que as sextas e sábados são os piores dias, nunca tem promoção nesses dias, porque obviamente é o dia em que as pessoas estão pensando em sair e tal, lembra de última hora que precisa de alguma coisa, eles não vão fazer promoção quando a pessoa precisa comprar. E eu tô falando tudo isso aqui que eu tô enrolando enquanto eu tento abrir a embalagem e eu não consigo abrir. Gente, como é que eu tiro esse lacre? Olha só. Não sei se você consegue ver. Eu não sei como abrir isso daqui. Bom, tenta abrir pra mim. O que é isso aqui? Você consegue? É uma faca difícil. Ah, não, acho que tem. Eu procurei uma pontinha. tem aqui. Parece fácil, né? Praticamente até pra trás, ó. Conseguiu? Na ponta aqui. Muito obrigada, amor. Agora sim podemos abrir o batom. Que, aliás, eu já até comentei que eu tô muito na minha fase batom vermelho. Eu tenho adorado batom vermelho e tal. Mas eu queria procurar outros tons de batons vermelhos. Talvez batons mais entre o vermelho e o coral, ou mais rosado, pra ser um batom mais vermelho dia a dia, em vez de ser batom vermelho saída de noite. Se é que faz sentido. E aí esse era um batom vermelho, mas ele era um vermelho mais pro rosa, entendeu? E é ruim às vezes comprar em farmácia porque a gente não pode ver a cor. Antes da pandemia era até normal ter mostruário, a gente podia pelo menos passar na mão, mas depois da pandemia o mundo mudou, né? É bonita a cor. É exatamente o que eu pensei que seria. Fiquei com medo. Deixa eu mostrar pra você. Essa é a cor. E eu adoro os batons da L'Oreal porque eu acho que eles são muito fáceis de passar. Não sei se eu gosto da consistência desse, não. Acho que é muito rosado também. Eu queria algo mais vermelho.
E eu não sei se é porque é a primeira vez que eu uso, eu tô achando ele menos cremoso do que eu gostaria. Eu não sei se eu gostei da cobertura dele, não. Na verdade, eu devia ter usado um lápis pra delinear primeiro, né? Mas tudo bem, deixa eu usar um pincel. Esperava mais. Realmente eu gosto dos batons da L'Oréal, eu acho que eles espalham bem, mas esse daqui não tá espalhando muito bem. Gente, faz tanto tempo que eu não mostro as maquiagens que eu compro aqui, né? E aí logo a primeira que eu faço depois de muito tempo, não gosto. Eu gostei muito da cor. A cor era exatamente o que eu tava procurando. Algo que no vídeo ficasse mais vermelho, mas que não... Assim, algo que fosse vermelho, mas que não fosse tão vermelho. Um vermelho rosado. E aí também eu comprei esse gloss. Esse gloss é da Revlon. Gente, nem vi a marca. Tem uma etiqueta da Shoppers enorme em cima do nome. Esse tipo de gloss eu gosto muito de usar para quando eu não faço maquiagem completa, ou seja, se eu vou para academia de manhã para deixar os lábios hidratados e tal, sem eu ter que realmente fazer maquiagem ou ficar com cara de batom. Muito mais para hidratar do que qualquer outra coisa. Aliás, eu tenho vários desses espalhados por todos os cantos por causa disso, no carro. Aliás, tem que trocar o do carro que acabou. Talvez eu leve esse daqui pro carro. E eu gosto de gloss, mas eu tenho muito problema que eu não gosto quando ele, como se diz? Quando ele fica pegajoso, sabe? Muito melado. Eu gosto hidratado, molhado, mas não melado. E esse daqui, a consistência... olhando a consistência parece boa, mas vamos ver na boca. Ai, cheiro estranho. Cheiro meio artificial, não gostei não. Eu gostei dele, espalha bem. Bem melhor que o batom da L'Oréal. Eu precisava ter delineado a boca antes, mas tudo bem. Eu gostei desse daqui. Eu gostei porque fica aquela sensação molhadinha, mas sem ser pegajosa na boca. Acho que eu gosto. Agora vamos usar durante o dia pra ver como é que eles se comportam. Vocês sabem que eu tava até comentando agora com o Chris que eu tô me achando meio off assim hoje. Sei lá, tô me achando meio aérea. Eu não sei se é porque eu tô fora da minha... sabe, da minha rotina, ou porque eu tinha uma expectativa na cabeça de como seria o dia e acabou me tirando, enfim. Mas seguimos. Ontem foi segunda, normalmente as segundas é quando eu tiro toda a proteína da semana pra descongelar, mas se você viu o vlog de ontem foi um pouco diferente. Eu já tinha descongelado uma carne pro fim de semana, que eu não fiz no fim de semana, então ficou pra hoje, e aí eu tenho que descongelar a proteína que a gente vai fazer para os próximos dias. Vou fazer sobrecoxa hoje. E aí, o que eu posso fazer amanhã? Eu vou no Costco amanhã, então eu posso comprar salmão. Aí eu faço o salmão que eu comprar amanhã, fresco. E depois eu posso fazer... camarão, que camarão eu não preciso descongelar, acho que eu vou fazer carne. Vou descongelar também um pouco de carne moída para quinta-feira. O que mais que eu preciso fazer? Eu tô com algo na cabeça que eu preciso fazer e tô esquecendo. E vamos ver como é que tá o cantinho verde, ver o que a gente tem que fazer essa semana. Ontem eu tentei comprar vasos, eu preciso de um vaso maior pra essa... Ai, meu Deus, já tá saindo a tulipa. Você viu aqui, amor? Nem tinha visto. Olha que bonito. Eu tenho que tirar daqui que acho que é muito pequeno pra ela. Né? Bonita, né? Tem que botar em cima. Mas enfim, eu não consegui o vaso pra colocar isso daqui. Também tem que ter outro vaso pra plantar essa daqui também. Meu Deus, eu tô precisando de tanto vaso. E essa daqui acho que já passou a vida dela, né? Temos que nos despedir, pelo menos das flores. Eu vou continuar mantendo a planta, ver se sai mais, mas eu acho meio difícil. Ai, olha essa daqui que a gente acompanhou desde o início. Quando era indo um... aliás, tem que tirar daqui, ó, porque ela não consegue crescer mais aqui. Vamos colocar mais pra cima, dar espaço pra ela. Acho que vou ter que tirar essa lâmpada dali de trás. Que linda que ela tá. Ih, mas eu também vou precisar de espaço pras tulipas. Essas tulipas também já estão batendo aqui no teto. Vamos colocar essa tulipa pra cima também. Nossa, comprei ontem essa estante pra poder botar as plantas e acho que ela já tá ficando pequena. Acho que já tem muita planta pra ela. Eu tenho que podar as partes secas, essa roseira também. Tirar essas rosas murchas. Passar aqui pra cima. E essa aqui eu preciso de um vaso maior pra plantá-la. A Ivy também tá crescendo super bem. Olha só que linda que ela tá. Acho que agora só falta... A gente tem que resolver o que a gente vai fazer com essas orquídeas, né, amor?
Então, as orquídeas, elas não são responsabilidade minha. Quem cuida das orquídeas é o Cris, e ele cuida bem melhor que eu, pra falar a verdade. Mas eu acho que essas daqui já não vão nascer mais, acho que elas secaram. Ele acabou escorregando um pouquinho, acho que ele passou umas 2 semanas sem regar, e acho que elas, não sei. Eu acho que a de trás ainda dá, amor, porque eu ainda vejo os galinhos dela ainda tão verdes. Essa, cortar? Eu vou cortar pra ver o que acontece. Ah, vou fazer isso. Xícara quente na mão, piso gelado, mas tudo em paz. Luz da janela bem fraca, seu vaso novo me olha atrás. Terra úmida, cheiro de chão, mesmo tão longe do quintal. Lá fora o branco invade a rua, aqui dentro o verde é festival. Enquanto a neve cai lá fora, eu rego folha por folha, sem pressa. Cada broto me pedindo agora que eu cuide do que cresce na minha cabeça. Enquanto o frio bate na porta, eu fico aqui, te virando pra luz, verde dentro, branco lá fora. Meu pequeno jardim me conduz. Poeira antiga na estante, tiro de um lado, te giro de vez. Falo sozinha com seus ramos, calma, que a primavera talvez. Gota por gota, quase um ritual. Testo a terra com a ponta do dedo. Você responde num brilho discreto, me ensinando um jeito de ter menos medo. Enquanto a neve cai lá fora, eu rego folha por folha, sem pressa. Cada broto me pedindo agora que eu cuide do que cresce na minha cabeça. Enquanto o frio bate na porta, fico aqui, te virando pra luz, verde dentro, branco lá fora, meu pequeno jardim. Eu tava aqui agora no celular, parece que eu tava simplesmente scrollando infinitamente, mas na verdade eu tava, como eu posso dizer, eu tava administrando, vendo algumas coisas de uma conta do Instagram que eu criei pro livro. Porque, se vocês viram semana passada, eu acabei criando as gravuras das personagens e tal, num programa, num serviço de AI e tal. E aí eu descobri que eu podia fazer tipo filminhos ou histórias e tal com os personagens. E aí eu tive a ideia de criar stories, ou seja, vídeos com não stories, reels, com a gata, que é a narradora da história e tal. E ficou muito fofinho. E eu falei assim, poxa, que legal, eu podia ter uma conta no Instagram que fosse, tipo, administrada pelas personagens do livro, contando a história delas, da perspectiva delas. E aí criar essa, como eu posso dizer, criar essa conexão com o livro, das pessoas poderem acompanhar enquanto o livro está sendo escrito, mas como se fosse com as personagens, como se fosse um diálogo com as personagens. E eu criei a conta, assim, e eu pensei, bom, quando eu chegar a 100, eu começo a fazer algo mais estratégico e tal, vamos jogar pro mundo, fazer o reel e ver o que acontece. E eu achei assim, bom, daqui a algumas semanas e tal, até pensei, poxa, posso fazer algum vídeo comemorativo dos primeiros 100 seguidores e tal. E hoje de manhã, aliás, deixa eu ver como é que tá a contagem agora. Nós temos 94 seguidores. Hoje de manhã eu abri e tinha 80. Aí eu, caramba, 80. E aqui tá o reel que eu criei, nem tem muito view não, tem 2.200 views. Mas, enfim, mas teve bastante seguidor a partir do reel, que é a gata Sofia viajando pelo mundo lendo e tal. Então acho que atrai as pessoas que gostam de ler livros, que é a ideia, né? E olha que fofinho. Enfim, e aí eu acho que eu já vou ter que pensar em criar conteúdo e tal pra essa conta antes do esperado, pensar como é que eu vou fazer essa comemoração dos 100 seguidores e botar as coisas pra funcionarem, mas assim, eu não esperava, eu tô muito feliz. Porque foi uma ideia meio louca que eu tive, aí eu comentei com o Cris, nossa, é uma ideia legal, faz. E eu fiz assim, do nada, criei alguns minutos. E é tão legal, porque parece que assim o livro tá ganhando vida, sabe? Mesmo que ele ainda não exista ainda. Mesmo que ele ainda esteja, sei lá, nas 2.500 palavras, mais ou menos, agora. Não, acho que tem umas 4.000 palavras. Por falar nisso, até lembrei agora, eu vou lá pra minha mesa, que eu tenho que criar um tracker pra ele no meu diário, porque eu gosto de ver visualmente. Eu acho que quando você faz visualmente assim as metas e você vai
tipo, vendo, né, no papel, obviamente não faz o resultado maior, mas eu acho que ver me incentiva a buscar mais resultado. Não sei se eu me expliquei bem. Mas enfim, é tipo isso, eu gosto, vocês sabem que eu adoro papel, eu adoro coisa de papelaria, adoro caderno, adoro adesivos. Aliás, eu fiz adesivos dos personagens, então eu vou usar os adesivos. Vamos lá, vamos fazer e aí a gente vai vendo como é que fica. Café morno na caneca torta, meu casaco velho na cadeira. A caneta falha bem na melhor parte, eu rio sozinho da besteira. Neve cai lá fora, eu dança lenta, aqui dentro o tempo se derrama, rabiscando tudo que eu não falo quando alguém me olha e chama. Tô escrevendo no meu diário enquanto a neve cai lá fora, cada linha um pequeno cenário de tudo que eu guardo pra outra hora. Tô escrevendo o que eu não digo, essas verdades meio tortas. Se o mundo não couber comigo, eu mudo o mundo dentro das minhas. E eu tava aqui toda feliz, né, com meu tracker. E eu pensei assim, nossa, mas por que tá tão grosso desse lado se eu mal comecei esse journal? Eu coloquei de cabeça pra baixo. É assim o meu caderno. Agora vai. E pronto, o importante é a gente rastrear, né? Dentro das minhas notas, faço listas do que eu tenho medo e das coisas que eu não superei. Desenho setas pro passado inteiro, mas finjo que já me perdoei. Adivinha, a gente tá finalmente resolvendo hoje a mesa. A gente postou no grupo do Facebook do prédio ver se alguém queria, então a gente não tinha desmontado. Ninguém se interessou, então a gente vai levar lá pra baixo e a gente vai deixar um aviso falando que quem quiser pode pegar, vai botar o nome do modelo da IKEA, então a pessoa pode ir ver como é que monta e se alguém quiser leva pra casa, mas a gente não aguenta mais isso aqui no meio da sala. Vamos lá? Menos uma coisa. Certo, esse aqui, né? Esse aqui vem aqui. E a gente consegue colocar de qualquer forma. Mas eu não tenho nada pra prender aqui, entendeu? Entendi. E aquele cano ali não sai da parede, tá concretado na parede. Ele tá concretado, ele tem uma massa. Aham. Assim, eu posso tentar tirar, assim, mas eu não tenho medo. Acho que eu também tenho, porque eu acho que o problema, ele tá... Negócio que enrosca, ele tá muito pra dentro, entendeu? Entendi. Isso aqui não vai dar. Então trocar só a cabeça dele. Eu sei, mas não dá. Eu tenho que ter alguma coisa que emenda esses dois aqui. Oh, meu Deus, eu tenho que voltar lá na loja. Eu acho que ele não tem nada ali. Ele tem um negócio aqui, ó, isso aqui não? Não, isso aqui vai prender na parede. Isso aqui não serve. Não. Só pra prender aqui e sair água, né? Pior que eu não sei nem o que você tá falando pra eu poder comprar. Só tem essas coisas, né? Acho que sim, acho que é só isso. Não me diga que tinha a fita o tempo todo. Tinha fita. E eu não precisava ir lá comprar. Esse aqui fica assim, né? Esse é o chuveiro normal. Não, porque você tem que colocar... Você tem que colocar esse, entendeu? Porque você vai tirar ele dali pra você usar na mão também. Essa era a ideia de ter esse chuveiro. Aqui. Aí isso vai encaixar lá. Tá. Por isso que eu tava te mostrando isso daqui. Entendi. Essa é a ideia desse chuveiro, é poder pegar e usar na mão também. Aqui. Isso. Não dá. Eu não tinha entendido. Eu pensei que isso aqui vinha pra cá Não, e tinha não. um outro que saía do lado. Não. Ah, tá. Tem que ver, a gente é baixinho, né? Será que a gente vai alcançar isso na hora de tomar banho? Mas vai ser, qualquer coisa fica só do lado. Parece bom. Nossa, não tá vazando?
Eu acho que ele tem tipo uns modos ali de você mudar como é a pressão da água. Vou usar agora. Toma banho. Você vai tomar banho agora? Ah, que legal! Perigoso isso. Parênteses virando frase que eu não termino. Ponto e vírgula pra ver se um dia você volta a caber no meu destino. Tô escrevendo no meu dia, enquanto a neve cai lá fora. Cada linha um pequeno cenário de tudo que eu guardo pra outra hora. Tô escrevendo o que eu não digo, essas verdades meio tortas. Se o mundo não couber comigo, eu mudo o mundo dentro das minhas notas. E precisamos falar sobre o batom e o gloss de hoje. O batom... eu não gostei. Na verdade, eu passei hoje de manhã e tal, eu almocei, e depois do almoço, depois de escovar os dentes, é claro que saiu, e aí eu passei só o gloss, que eu queria saber como é que ficava só o gloss, e ficou muito bom. Na verdade, eu passei, qual é o nome? Um lápis em volta, eu achei que ficou bem melhor, quando eu passo o lápis, a minha boca fica maior e tal. Na verdade, eu coloquei filler, eu fiz preenchimento nos lábios há uns 2 ou 3 meses atrás, pra um pouquinho, porque eu costumo falar que eu tenho boca de Simpson, né? Eu não tenho nada em cima. E melhorou bastante. É bem sutil, assim, eu não fiz aquela boca grande, carnuda. Talvez um dia eu faça, eu tenho vontade de fazer. Mas enfim, então digamos que eu tenho melhorado bastante na questão do tamanho dos meus lábios e eu tenho aprendido mais a delinear com lápis. E aí depois que eu fiz isso, eu achei que só passando esse... Gente, essas palavras, não vai chegando no final do dia, eu vou esquecendo. O gloss ficou muito bom, eu adorei a consistência dele, porque ele é bem molhadinho, mas ele não é pegajoso. Eu detesto gloss pegajoso, mas também ninguém quer um gloss seco, né? Esse daqui, R$6,99 eu paguei, super recomendo. Agora, o batom, eu normalmente adoro o batom da L'Oréal, mas esse daqui, deixa eu passar de novo, dar mais uma chance pra ele. Em cima do gloss, aí ele fica bom, porque o gloss meio que já fez a base, assim, já deixou mais aveludado o lábio, mas quando eu passo o batom direto no lábio, ele fica... Ele não distribui muito bem, sabe? Quando ele fica... eu não sei a palavra exata, mas em cima do gloss ele ficou bom. Aliás, deixa eu passar o gloss por cima do batom, agora que eu passei o batom. Eu gostei da combinação dos dois, isso sim, mas eu vou falar que às vezes... Eu vou falar que quando eu passei só o gloss, eu também gostei bastante. E apesar dele ser gloss, ele é bem pigmentado. Então ele realmente coloca cor. O que é difícil de achar. Às vezes eu acho o gloss que é bem pigmentado e tem cor, mas ele é mais mate. Eu não gosto de mate, eu gosto de brilho. E quando eu acho com brilho, quando eu acho essa consistência molhadinha de lábios molhados, ele fica pegajoso e esse não. Agora, ele não tem nada de plump, que é quando você... Sabe quando você passa e tem aquela... E ele deixa os lábios maiores, ele meio que incha os lábios, parece que você passou pimenta. Esse aqui não tem nada disso, o lábio fica exatamente do tamanho que ele é, muito hidratado, e eu gostei durante o dia a consistência. Esse daqui tá aprovado, o batom da L'Oréal eu não compraria se eu fosse você. Deixei teu prato pronto, nem é terça, mas pensei em você, sobrecoxa douradinha no ponto, e a casa inteira cheira pra valer. Eu lavei a forma rindo sozinho, temperando cada canto da cozinha. Que não é soltinha, legume picadinho te esperando na melhor horinha. Terça já tá paga, amor, jantar tá prometido. Quando você abrir a porta vai sentir o nosso abrigo. Terça já... Bom dia! Hoje já começando o vlog, enquanto eu tô me arrumando, trazendo você com um desses vídeos Arrume-se Comigo. Você gosta desses vídeos? Não sei, às vezes eu fico meio... Gente, eu tenho 44 anos, né? A minha pele já não é mais a de vlogueirinha de beleza. E também porque eu não sou a melhor maquiadora do mundo. Eu uso óculos, então você pode imaginar que enquanto eu tô me maquiando, eu não tô enxergando muito. Eu faço o que eu posso. Então eu não gosto muito de mostrar meu processo, porque apesar de eu achar que não existe um processo certo, sempre tem alguém que acha que existe um processo certo.
E impressionante como o meu processo é sempre o errado. Mas enfim, é como eu me arrumo e bom, eu tô satisfeita. E hoje eu tenho que otimizar o tempo que eu ia fazer agora. Eu preciso otimizar meu tempo, porque a gente tem que ir ao Costco. Então eu resolvi começar o vlog daqui. Mas o dia já começou, já faz tempo, né? Eu acordei cedo hoje, como sempre. E fui pra academia cedinho. Escorregadio hoje. Levou enquanto eu tava na academia. Tem um modo aqui no carro, onde fica? Fica do outro lado da marcha, eu não enxergo. Que você pode escolher modo neve. E ele fica... Isso, aí ele pega mais tração na neve. Mas mesmo assim, se a rua não tá limpa igual tá ali, fica muito escorregadio. Aqui tá tranquilo, aqui passou a... Tô vendo que passou a pá tirando neve. Mas a rua da academia, como ela é pequena, não passa toda hora. E aí, quando eu voltei, eu fiz um pouquinho diferente hoje. Em vez de eu já ir direto tomar banho e já começar meu dia, eu decidi trabalhar um pouco no livro. Então eu dei uma caminhadinha na minha esteira enquanto eu escrevia. Eu cheguei à conclusão de que se eu fizer isso só 2 vezes por semana, não vai dar certo. Se eu tiver que escrever e editar, não editar, né? Eu ainda não tô editando, mas revisando, né, o que eu escrevi e tal, nesse horário, não vai dar tempo. Então eu decidi que os dias que eu vou pra academia, segundas, quartas e sextas, quando eu volto eu pego meia horinha pra pelo menos revisar o que eu escrevi no dia anterior e assim eu já agilizo um pouco o processo e acho que deu super certo também. Mas enfim, o que eu ia falar? Hoje temos Costco, então temos vídeo que eu sei que vocês adoram, a gente vai lá no Costco, eu vou mostrar tudo que eu puder pra vocês. E eu decidi já começar aqui me arrumando já pra gente adiantar, porque mesmo eu tendo que fazer as outras coisas, sempre tem o vlog anterior pra editar. Aliás, eu esqueci de falar, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho a minha rotina pra lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. Pode chegar, fique à vontade, se você quiser sugerir temas, sugerir o que você quer. Então a gente vai lá no Costco. Eu digo a gente, porque obviamente eu vou levar você comigo. E vou mostrar tudo que eu vou comprar e mostrar um pouquinho mais do Costco também, o que eu achar lá de interessante pra mostrar pra você. Hoje a nossa lista tá, digamos, média. A gente não tá sem nada pra comer em casa, como já aconteceu. Hoje, umas 2 semanas atrás, tava realmente quase sem nada pra comer em casa. Mas definitivamente temos algumas coisas que a gente tem que comprar. Então, vamos lá pra gente oficialmente começar o nosso dia. Elas são novas. R$29,99, enormes. Nossa, 1,5 kg de vela. Esse aqui é o meu secador. Eu adoro. Mas eu gosto mais da minha cor. Minha cor é meio bege, meio dourada. Esse aqui é mais cinza, mas lembra mais ao Dyson, eu acho. Ah, eu sou doida pra comprar isso daqui. Mas ainda tá muito caro. Gente, $500. Eu tinha uma genérica da Amazon que era muito boa. Depois eu posso até contar sobre isso. Aliás, da Amazon não, acho que eu comprei na Índigo. Depois eu posso contar por que eu acredito nessas coisas. Porque ela realmente funcionava comigo. E era uma genéricazinha baratinha. Eu queria comprar uma boa dessa. Mas enfim, $500. Um dia a gente chega lá, né? Olha que legal isso aqui pra deixar no carro, pra carregar compras. Ela é dobrável, então não ocupa espaço. Interessante, podia levar. Vem 2. Vou pensar até o final das compras. Ah, legal essa bolsa pra fim de semana, né? Eu tava precisando de uma bolsa de fim de semana. Mas ela parece meio vagabunda, pra falar a verdade. Mas é bem leve.
Não sei, vamos pensar até o final das compras. E eu preciso comprar meias pra ir pra academia. Ah, que legal! Que bonitinho esse pijama da Gap. Ah, não, são só as calças de pijama. Sim, legal. Ai, eu preciso de meias pra academia. Tem umas meias da Puma que eu sempre compro aqui, mas eu acho que não tem. Já faz um tempo que eu não vejo. Ah, essa? Ah, são essas. 14 pares de meia por R$19,99. E eu adoro essas meias. Elas são todas do mesmo tamanho? Acho que sim. Ah, tem preta também delas. Mas eu gosto de branca. Estão parecendo grandes pra mim. Acho que é, deixa eu ver, de 5 a 9,5. É, acho que é esse tamanho mesmo. Ah, tem da Calvin Klein também. Bonitinha. É diferente, né? Ela não é tão, como se diz, esportiva como a outra. Ah, legal. R$16,99. Tem quantas aqui? Tem quantos pares? Tem 8 pares. Tinha essa, não sei se eu levo. Não tem essa mais comum. Mas eu não gosto porque ela já é mais compridinha. Eu gosto de meia curtinha. Essa é legal pra usar com tênis sem ser de ir pra academia, né? E olha que legal! Da Adidas. Nunca vi da Adidas assim. Em XP. $30. Ah, tem a calça também. Eu já tenho várias calças dessa, que eu adoro. Essa daqui, que linda! Que lindas, mas... Gente, essa é XP e é enorme em mim. Não dá, não, é muito grande. Não dá. Enorme, enorme. Bem que eu queria. Esse aqui também... Não sei, não me convenceu. Ah, Levi's, finalmente número 26, que é o meu número. Nunca tem aqui, mas essa é muito parecida com a minha. Eu queria uma bem clara. Não tem, né? Já tenho essa. Olha, pijama Calvin Klein. Que bonito. R$24,99. Ah, eu vi que estão usando muito cardigan assim, ó. Esse é da Gap, R$24,99. Ah, eu vou levar pra mim. Tava precisando, tava mesmo querendo um. Ai, levo bege, verde. É, acho que o bege é o mais bonito. Olha só que bonito. Eu vi que estão usando muito. Eu vi que tá muito na moda esse tipo de cardigan. A KitchenAid, lembra que a gente viu no vlog essa semana? A gente foi lá na Canadian Tire. E a pequena tava 400 e alguma coisa. Tava mais de 400. Essa tá 399 e essa é maior. Essa é do tamanho da minha? Não, essa é maior que a minha. Então tá muito barato. A minha lá tava 570, eu acho, e tava 480 a pequena, e essa ainda é maior ainda, 399. O único problema daqui do Costco é que você só encontra vermelha, preta ou então prata. Mas a prata é linda, né? Por esse preço fica mais bonita ainda. Agora vamos à seção de vinhos. Ai, acho que não tem daquele vinho. Ai, a gente tava sempre levando o Alamos. Tava tão barato. Acho que todo mundo descobriu que tava muito barato. E é um vinho razoavelmente bom. Razoável não, bom. Eu gosto dele pra vir um dia de semana assim. É muito bom. Ai, aliás, só tem um Malbec. O único Malbec que eles têm. Eu não sei se eu levo. Vamos ver as outras opções.
aquele Barolo, como sempre, tá aqui, mas ainda tem um Barolo fechado ainda em casa. Tem pouca opção de vinho tinto, pra falar a verdade. Muita coisa daqui de Ontário. Gente. E agora? Esse vinho, ele é bom. Ele é um bom custo-benefício. Acho que vou levar um desse. E vou levar um Malbec também. Mas hoje não está tão bom de vinho, pra falar a verdade. Ups. Não é possível. Será que isso é novo? Eu que nunca tinha visto. O Costco tem torradinha também. A gente vai precisar mais ir no supermercado na sexta. Ah, isso é feito de bagel. Qual o preço desse? Qual o preço? Não tem preço aqui, mas eu confio no Costco. Deve ser bem mais barato do que quando a gente compra na sexta no mercado. Nosso pão. Salmão. Vou levar um brie para nossa sexta-noite. Temos um outro aqui. O que é moon cheese? Aquele você faz igual o brie. Vou pesquisar, deixa eu levar. Vou levar o brie mesmo. Batatas. Adoro essas batatinhas. Banana. Eu quero levar alguma coisa para nossa tábua de frios da sexta. Esse daqui só com salames. Mas tinha um outro que eu comprei da outra vez que tinha também prosciutto. Nossa, aliás, esse aqui tem bastante coisa. Esse daqui. Leite. Como sempre, eu vou reclamar que eu detesto esse leite de saquinho. Não o leite em si, o leite é bom, eu detesto o fato dele vir em saquinho. Acho horrível para guardar, carregar, tudo. Cogumelos, couve de Bruxelas. Deixa eu levar abobrinha também. Não é comum ver aqui não, mas já que tem, é um sinal que devemos levar abobrinha. Café de expresso do Cris. Molho de tomate. Agora eu tô procurando a massa que eles têm, que é de lentilha. Que é muito boa. Normalmente é aquele macarrão que eu faço aos sábados. Gente, é pura proteína. É muito bom. Mas acho que eles não têm dessa vez. Droga. E eles não têm macarrão integral. Acho que eles não têm dessa vez. Vamos ficar sem. Outra coisa que eu sempre compro, que eu acho que eles não têm dessa vez, são as ostras. Ah, acho que tem ali. Sempre levo dessas ostras em lata. Uma proteína muito rápida, muito fácil de usar. Eu boto até na pizza. Molho shoyu. E também vinagre de arroz. Nossa, R$ 4,49 esse vinagre de arroz. É muito barato. Ai, isso aqui é muito bom para lavar o rosto. Eu deixo na banheira para lavar o rosto quando eu tomo banho. Será que esse shampoo é bom? Ah,
Ele não é shampoo, ele é shampoo seco. Ah, levo ou não levo? Dá pra experimentar. Mas eu precisava de shampoo também. Vou levar isso aqui pra experimentar. Nossa, proteína em pó. Eu fico alternando. Às vezes eu levo de baunilha, às vezes de chocolate. Pra ter sempre os dois em casa. Eu falei que ia ser compras médias, né? Vim com uma lixinha e tá saindo cheio de coisa que eu não planejava. Aliás, deixa eu perguntar pro Cris se a gente precisa de barrinha de proteína. Não, ele falou que tem bastante. Podemos ir pra casa. Meu Deus, olha a fila. Tá chegando aqui, é isso? Ou eu tento ir mais lá pra frente? Ficar aqui mesmo. As pessoas parecem ter pouca coisa. E também os caixas aqui no Costco são muito rápidos. Pelo menos hoje o carro tá perto. Quer dizer, eu achava que tava perto. Então, tá ali? Ah, tá ali o carro. Hoje o carro ficou perto. E sempre que eu venho aqui, quando eu saio, começa a nevar, né? Hora de ir pra casa. Até que não demorou muito. E hoje a gente pode ir direto pra casa. Não tem que passar na Dollarama. Quer dizer, até tinha, né? A gente sempre tem que passar na Dollarama. Mas hoje vamos pra casa. E hoje o Costco tava até vazio, assim. Eu não entendo. Tem dia que eu venho aqui. Meu Deus, o cara entra assim, sem olhar, sem nada, quase bate de frente. Opa, era minha preferência, né, amigão? Mas tudo bem, tudo bem. Nossa senhora, ele ainda se joga na frente ali. Enfim, tá vazio, mas tá cheio de louco hoje. Quando não tá cheio de louco, né? Nossa senhora. Mas enfim, eu venho normalmente às quartas, normalmente eu venho no mesmo horário. E é uma loteria. Tem dia que tá vazio, como hoje. Não diria vazio, não é vazio, não consideraria vazio, mas não tá cheio como nos outros dias. E o caixa tava aquela fila grande, mas foi rápido. Os caixas aqui no Costco, eles são muito rápidos. É muito bom. E mesmo assim, quando logo depois que eu desliguei a câmera, veio um cara do outro caixa e abriu o outro caixa. E aí, esse cara do outro caixa, eu já conheço ele. Se eu vejo que ele tá lá, eu sempre vou pra fila dele, porque ele é muito bom, ele é muito eficiente. Aí quando eu vi ele assim, ai meu Deus, por favor, abre um caixa, ele abriu o caixa. E aí, claro, a fila onde eu tava se dividiu, eles organizam, né, porque não é pra você sair correndo e entrar primeiro, porque tem gente que chegou antes de você, obviamente, né, que tá na sua frente nessa fila. E eles organizam, vai dividindo assim. E eu era a última, eu podia escolher para qualquer fila que eu queria ir. E tinha até um carrinho a mais na dele. E eu falei assim, não, eu vou nesse cara que eu conheço esse cara, o outro eu não conheço. E dito e feito, foi muito rápido, o cara é muito eficiente. O Costco é um dos lugares aqui na América do Norte que é considerado um dos melhores lugares para se trabalhar. Os funcionários do Costco costumam ser muito satisfeitos com o emprego. Que dizem que paga bem, trata bem os funcionários e tal, que tem plano de carreira, que eles têm vários benefícios. Então, o Costco é considerado um empregador muito bom aqui na América do Norte. Eu não sei até que ponto, né?
mas já vi mais de um lugar. É conhecidamente um lugar bom de se trabalhar. E eu acredito porque eu nunca tive problema, os funcionários sempre são muito atenciosos, sempre muito prestativos, até mesmo para resolver problemas, se você tiver algum problema e tal. Então, assim, eu acredito nisso, porque a gente nota, né? Quando a gente vai num lugar que a pessoa não quer trabalhar naquele lugar, a gente nota. E aqui as pessoas parecem realmente gostar de trabalhar aqui. Tanto que eu já conheço muitos dos funcionários, os funcionários do caixa, os caras que ficam na porta. Qual caminho eu faço para ir para casa? Eu não vou passar na Dolarama, então eu posso entrar logo ali e já pegar a Lakeshore direto para casa. Amor, tudo bom? Tô chegando aqui com as compras, você pode me ajudar? Tá. Beijo. Tchau, tchau. Peraí que eu tenho uma surpresa pra você. Você vai gostar. Agora a gente não precisa... Não tinha... Eu nem sei quanto que eu paguei, porque não tinha o preço lá, mas eu pensei, eu confio no Costco, vai ser mais barato do que o que a gente paga. Olha a quantidade que vem. Comprei meia. As compras saíram caras, porque eu precisava comprar shampoo, meia, também aquele sabonete de rosto também. E também um cardigan pra mim. Então uma má notícia. Não tem mais Alamos. Nenhum lugar pra substituir. Tinha aquele outro, o único Malbec que tinha aquele Don David, acho que eu trouxe até. Tem um vinagre. Tem um vinagre e tem... eu trouxe aquele Campo Viejo. 14 pares de meia aqui. 19? Peraí, deixa eu botar isso aqui na sacola. Neve cai, janela embaça, meu casaco largado no sofá. Ela fez a mesa bagunçada, rabisquei teu nome. Deixa eu mostrar algumas das coisas que eu comprei hoje no Costco que são diferentes, né? Tem as coisas que eu compro sempre, as coisas de comida e tal, mas tem umas coisinhas um pouquinho diferentes hoje. Primeiro, essas meias eu mostrei lá, aqui tem 14 pares de meia. E eu sempre compro esse modelo da Puma, que eu adoro. Eu corri a maratona com essa meia, eu sempre compro esse mesmo modelo. E meias, elas vão para o mesmo planeta das canetas Bic. Você compra várias e depois você não sabe mais onde elas foram parar. Inclusive, até encontrar o mesmo par é impossível. Esta aqui é boa porque ela vem em pares iguais. Tem metade é só branca e a outra metade é dividida em rosa e esse mint, que aliás é uma das minhas cores preferidas, como você já deve ter notado. E como elas são iguais, não tem problema, fica muito mais fácil de achar na máquina de lavar depois, porque eu tô sempre procurando meia, nunca tô encontrando meia e, bom, enfim, mas eu sempre compro as mesmas meias, porque elas são excelentes para correr. Essa daqui são as meias mais confortáveis. Eu já tentei de outras marcas para correr e machucava ou me dava bolha ou não era confortável. Eu sempre compro meia Puma para correr. Esse daqui é um sabonete de rosto, nada glamuroso, não é nada bonito, não é uma marca chique, mas é uma marca que eu adoro e que faz muito bem pra pele. E eu sempre compro e eu deixo na banheira e aí quando eu tomo banho, eu lavo o rosto com isso. Simples assim. À noite, para eu tirar a maquiagem, eu tiro com toalhinha para tirar a maquiagem mesmo. Mas para lavar no dia a dia, eu lavo com esse sabonete. E é muito engraçado porque eu ficava insistindo pro Chris tentar, pra ele experimentar, e ele ficava, não preciso. Até que um dia ele experimentou e ele adorou. Eu tive que passar a comprar mais vezes, porque agora ele também usa esse sabonete. Quando ele toma banho, ele lava o rosto com esse.
com esse sabonete. E aí, isso daqui, eu não sei, eu comprei pra experimentar, nunca usei esse shampoo, mas eu precisava comprar shampoo e eu sempre tenho que pesquisar na Amazon e tal. O último que eu comprei um da... Era Revlon? Não. Qual foi a marca que eu comprei? Da Vela. E eu não gostei. Um profissional da Vela que eu comprei na Amazon, eu comprei um pote de 1 litro. Do tamanho desse aqui, 1 litro também. E aí, shampoo comigo dura, sei lá, uns 6 meses. Eu fiquei 6 meses, eu tive que casar com o shampoo. E eu fiquei de pesquisar e sempre esqueço, porque eu gosto de comprar bons shampoos. O último que eu tinha comprado antes era eu usava... O que era? Era Schwarzkopf? Ai, qual era? Ai, não lembro. Era uma marca cara que eu comprava também na Amazon de 1 litro. E aí, não encontrei da última vez, tive que comprar esse último. Aí não gostei muito, eu pensei, quer saber? Eu tenho que pesquisar melhor, porque é um comprometimento muito grande. E aí eu vi esse daqui que parece bom. Eu já experimentei outras coisas dessa marca, Marc Anthony, e eu pensei vou experimentar porque é barato e se eu gostar, ele é grande, dá pra bastante. Eu achava que eram 2 frascos de shampoo, mas na verdade é um shampoo e um condicionador. Mas enfim, mesmo assim barato, porque os dois $19 e tem 1 litro de shampoo aqui e mais 1 litro de condicionador. Isso daqui também é a primeira vez que eu compro, é um shampoo seco. Normalmente eu compro Batiste, que é o mais tradicional, que eu confio, eu gosto. Mas aí eu vi esse e achei tão bonito. Eu decidi experimentar porque eu vi que ele tinha queratina e tal. Ele é mais caro. O Batiste, ele custa $17, 2 frascos do mesmo tamanho desse daqui, e esse daqui é $20, ou seja, $3 mais caro. E eu decidi experimentar porque eu sempre uso Batiste. Eu pensei, vamos usar, vai que eu gosto. É só $3 a mais e talvez seja um queridinho. E aí a outra coisa que eu comprei foi esse cardigan. É interessante que esse cardigan eu manifestei. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar no Costco, assim, de roupa, né? Sempre tem umas coisas legais. Você viu que hoje tinha coisa da Adidas, tinha pijama Calvin Klein. Tem sempre essas coisas legais, mas a gente nunca sabe o que vai encontrar. E eu tava querendo um cardigan assim, porque eu vi muita gente usando esse cardigan no YouTube. Assim, eu sigo. Eu vejo que as blogueiras usam e eu quero usar também. E eu vi que estavam usando e tal, eu pensei, podia ter um cardigan daquele. Eu vi tem uma youtuber que eu assisto muito, que é daqui dos Estados Unidos, que é a Tati Westerbrook, que é de maquiagem. E ela tava, só que o dela, só não lembro qual era a marca que ela tava usando. E eu pensei, poxa, eu podia ter um cardigan daquele pra mim. E aí tinha esse da Gap, $25, e eu comprei. E aí deixa eu experimentar esse cardigan pra ver se ele fica como realmente eu tava sonhando. Porque ele é legal que eu posso usar com essas camisetinhas por baixo. Inclusive, eu tenho umas camisetinhas que são com renda assim, que é tão bonitinho. E é legal pra você usar embaixo de outras. Eu até usei, acho que essa semana, pra usar como camada embaixo. É quase igual um sutiã, mas não é um sutiã, é uma camisetinha mesmo, só que com renda. E aí eu tava pensando, poxa, eu podia ter um cardigan desse mais... esqueci a palavra. Mais folgadinho pra usar, que eu acho que vai ficar tão bonito. Porque aí fica assim... Fica a coisa de renda por baixo, né? Deixa eu tirar o microfone, senão você não vai ouvir. Porque aí fica aquela camisetinha de renda por baixo, assim. E o cardigan pesado, né? Era exatamente isso que eu queria, porque você pode ver que ele é... Deixa eu afastar a câmera um pouco mais. Era isso mesmo que eu queria, porque ele é bem folgadinho. E o ideal é você usar ele assim, caído em um dos ombros. Acho que vai ficar muito legal com as camisetinhas que eu tô pensando. Eu tenho de várias cores. E ele assim, aqui atrás, ele bem folgadinho. Ele é... E esse é tamanho P, tá? Eu não sei se tinha XP. Normalmente eu compro, se tem XP eu compro, porque aqui as roupas são enormes. Mas eu queria realmente folgada. E aí quando eu vi assim, esse tamanho, eu falei assim, não, esse é perfeito. Eu vou levar. Abro chapo no rosto, calor pequeno no mundo de gelo. Playlist velha tocando baixo, e o tempo escorre doce no caderno. Passo a tarde aqui em casa, enquanto frio lá fora chama. Aqueço nesse trabalho calmo, entre uma pausa e outra eu me salvo. Passo a tarde aqui em casa, deixando a mente andar sem pressa. Cada gole espanta o inverno e faz do quarto meu universo. Teclo lento, ideia dança, copos sobre a mesa, meia manta. Luz amarela corta a névoa, faço e desfaço planos na tela.
passo a tarde aqui em casa, enquanto o fio lá fora chama, me aqueço nele. Já deixei na gaveta a conta do meio da semana. Quarta-feira nem chegou, mas a fome já me chama. Salão, cheirando a receita que a gente ainda vai provar. Me adianto na despesa pra depois só descansar. Já prepaguei nosso jantar de quarta-feira pra te encontrar de alma leve a noite inteira. Salmão assado, amor, te espera na bandeja, que a vida fica mais macia quando chega. Você ri da minha lista de tudo que eu quero planejar. Diz que amor é mais surpresa do que ticket pra jantar. Mas quando o forno acende, seu olho começa a brilhar. Você prova e se rende ao meu jeito de cuidar. Já prepaguei nosso jantar de quarta-feira pra te encontrar de alma leve a noite inteira. Salmão assado, amor, te espera na bandeja, e a vida fica mais macia quando chega. Hoje começamos o vlog daqui do carro e você já sabe o que isso significa. Se você está acostumado aqui no canal, você sabe que significa que a gente vai sair de compras. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina com você para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. Mas enfim, se você é novo, deixa eu te colocar já na conversa. Normalmente quando eu começo do carro, a gente sai de compras. Ou a gente vai no supermercado, a gente tem que ir em algum lugar. O vlog não é especificamente de compras. Hoje é sexta-feira e sexta-feira eu gosto de fazer alguma coisa gostosinha pra gente comer à noite, alguma coisa mais romântica, mas que não dê trabalho, não é um jantar completo. Ideias simples que você pode adaptar e fazer na sua casa também. E aí, pra ideia de hoje, eu preciso de uma coisa específica, uma panelinha específica de cerâmica. Não específica, mas uma panelinha de cerâmica, que é uma coisa específica, enfim. E eu tô indo na loja de coisinhas de casa. Já fui sei lá, uns 2 meses atrás com vocês, mas hoje eu vou voltar lá, vou ver se eu encontro o que eu preciso pra gente voltar pra casa e começar a fazer a nossa comidinha de hoje à noite, porque é uma focaccia. É muito simples de fazer, é muito fácil, mas é bom já começar a fazer porque ela tem que crescer e tal. Então, tipo assim, não é trabalhoso, não se assuste só porque eu vou começar de manhã. É muito fácil, na verdade, até pra começar à tarde, porque não demora tanto assim. Mas enfim, vamos começar o vlog, a gente vai lá, vai comprar isso, vai voltar pra casa, ter um dia aconchegante em casa, porque sexta-noite eu gosto de relaxar e comer comidinha gostosa e fácil de fazer, que é sempre gostosa, fácil de fazer e saudável também, porque é feito em casa, a gente conhece todos os ingredientes, inclusive eu vou adaptar algumas coisas para deixar um pouquinho mais saudável, mas a gente vai falando sobre isso enquanto a gente vai fazendo. Bora começar o dia de verdade! E acabei de me dar conta que eu esqueci meu casaco. Tô pensando aqui porque é uma loja de rua, tipo num shopping, não um shoppingzinho de rua assim. É uma de rua, porque tem um estacionamento em frente, mas é descoberto. Eu vou tentar porque é só sair do carro, sair correndo e entrar lá na loja. Mas normalmente eu traria o casaco para fazer esse percurso que é pequeno. Se fosse o Costco eu tinha que voltar, tipo, se é um supermercado eu tenho que andar bastante, mas isso é, se eu conseguir uma vaga em frente, acho que não tem problema. E aqui tá falando 7 graus, nossa, tá ótimo, 7 graus tá ótimo. Eu acho que não vai ter problema, apesar de que eu não confio muito nesse termômetro, porque o carro fica dentro da garagem e ele pega a temperatura, obviamente, da garagem onde ele estava e depois ele vai pegando. Ele não é muito, como eu posso dizer, muito rápido para responder. Ah lá, tá 6 graus. Eu acho que ele ainda
tá pegando a temperatura lá de fora. Se é que eu tô explicando direito. Tipo, ele tá a temperatura por muito tempo lá na garagem. E aí quando vem aqui pra fora, ele demora um pouco pra ele ler a temperatura de fora. Tá falando 6 graus, mas pode ser que esteja menos. Mas eu acredito, deixa eu ver o cara ali andando moletom, tá com casaco pesado. O cachorro tá com roupa, um cachorro que é peludo. Tá sim, a gente vai sobreviver, não tem problema não. É muito perto e tenho certeza. E tipo assim, se eu conseguir então a vaga em frente aí que não tem problema mesmo. Vamos lá, vamos continuar com os planos, porque assim, a loja é perto de casa, mas o trânsito aqui é meio... não é um bom trânsito. Tem um gargalo porque é um bairro, esse é o bairro do lado do meu bairro. E é um bairro que tem poucas entradas e saídas, então tem gargalos para você entrar e sair dele, sabe? E agora que eu já tô aqui depois da pontezinha, voltar pode ser um risco. Vamos lá, vai dar tudo certo. Acho que tem uma vaga. Ah, o cara tá saindo da vaga. Tem uma vaga em frente dele. Uau. A vaga em frente da loja. Aliás, as vagas aqui são ótimas, são enormes. Nossa. Perfeito. Vaga praticamente em frente da loja. Eu vou falar que tá bem tranquilo, viu? Agora temos que procurar as travessinhas. Nossa, que bonito! Olha, 4 por R$14,99. Aqui é muito bom também de comprar guardanapo. Olha, eles têm esses guardanapos da marca deles. Esses estão quanto? Ah, tá aqui. R$12,99, 4 guardanapos. Eu tenho esse daqui, esse azul. Esse aqui é bonito. Ah, esse daqui, talvez podia levar, né? O branco é tão bonito, mas, né? A gente usa só uma vez. Depois voltar a ser branco, nunca mais, né? Algo assim é legal. Ah, esse aqui é bom pra brie, pra quando a gente assa brie. Eu já tenho panelinha de brie, R$7,99. Ah, pra fazer sopa de cebola, aquela sopa francesa. Acho que depois a gente vai voltar aqui pra comprar esse, hein? Pode ser o próximo... Nossa próxima comidinha de sexta. Nossa, que lindo. Agora eu não achei que eu vim buscar uma panelinha de brie maior que a minha. Essa é legal, que acho que essa cabe aquele queijo que eu compro no Costco, que é muito grande. Eu achei que ia estar aqui, junto com os pratos. Ah, talvez esteja ali atrás. Ai, eu adoro esses bowls também. R$5,99, muito barato. Ai, que bonito, olha. Esse daqui é uma gracinha. Bonitinho, mas ordinário. Comprei uma vez, é a primeira vez que eu botei água quente, ele partiu e não aguentou água quente. Ah, Smeg. Que isso? É um moedor de café? Ah, não, é um milk frother. Não sei como é em português pra você bater o leite pra ficar espumoso. Lindo.
talvez aqui. Não Staub, é muito caro. Sabe, algo mais barato. Mas são lindos, né? Olha os bowls. Ai, que coisa mais linda. Pra falar a verdade, não é caro não, porque são 6 por 119. Assim, é caro, mas é Staub, né? Que bonito pra colocar geleias. Era isso que eu tava procurando. Mas esse acho que é grande. E também não era essa cor, eu queria talvez um amarelo, mas desse tamanho. Droga, será que tem? Tem branco ali, talvez. Nossa, barato. Se não tem o branco, acho que o branco é o mais bonito. Queria aquele amarelo. Acho que esse parece melhor do que eu comprei na Dollarama. E ele tem um negócio pra você, pra reter o cabelo, que é uma porca, que é horrível, porque sempre fica entupindo a banheira. Acho que eu vou levar isso. Que bonitinho. Oh, que bonitinho. Bicho preguiça. Esse daqui eu tenho. Your call has been forwarded to voice. Ok. Ia perguntar se ele queria que eu lavasse o carro. Que o carro tá imundo. Essa época do ano o carro fica imundo, não adianta. Por causa da neve, sal na rua e tal. Você pode ver que todos os carros estão imundos. Mas o nosso, eu acho que tá num nível mais imundo, sabe? E aí eu acho que já é hora. Acho que já passou o pior do inverno. Acho que agora não tem tanto problema lavar, sabe? Mas eu tinha que perguntar pra ele onde eu levo pra lavar. Que eu não sei. A gente tinha um lugar que a gente levava pra lavar que fechou. Então tem que pensar em outro lugar. Eu acho que ele tinha falado um outro lugar, mas eu não lembro. Enfim, depois eu resolvo isso. Bom, vou esquentar nosso almoço, né? Eu normalmente faço o dobro pro jantar para não ter que cozinhar na hora do almoço. E ontem não teve vlog, ontem foi quinta. Eu comecei a gravar o vlog, mas eu tava tão cansada e com as coisas do livro e tal, da escrita, acabou que eu decidi que não valia a pena, porque eu tava cansada e tinha muita coisa para fazer, da edição e das coisas e tal. Depois eu vou explicar para vocês, porque eu tenho novidades sobre o livro. Mais tarde a gente conversa sobre isso, porque agora eu tô morrendo de fome, então vou esquentar a nossa comidinha. Ontem eu fiz, tudo isso eu tô falando porque, só pra falar o que eu fiz ontem, eu fiz uma carne moídazinha com batatas e couve de bruxelas. Normalmente eu mostro pra vocês o que eu como, mas como não teve vlog, isso foi o que eu fiz ontem. Bom, então agora sim vou começar os preparos. Eu vou fazer uma focaccia. Aliás, eu vou fazer 2 focaccias para hoje à noite. E eu comprei essas travessas, para fazer porções individuais. Então, cada um vai ter sua própria focaccia. Na verdade, eu queria um pouquinho menor, mas essas foram as menores que eu achei. Acho que vai dar super certo. O que eu vou fazer, eu vou simplesmente misturar a massa da focaccia aqui. Primeiro eu vou começar com o fermento, vou deixar o fermento crescer por uns 10 ou 15 minutos já aqui. Depois eu vou adicionar a farinha e os outros ingredientes, deixar crescendo por 1 horinha, mais um pouquinho. E aí a gente vai fazer
vai fazer a forma da focaccia mesmo, e aí sim a gente vai assar pra noite. Enfim, eu queria fazer de uma forma que fosse não só mais simples possível, mas que fosse mais... não é só simples, mas você não vai nem sujar outras coisas, porque você vai fazer tudo aqui dentro. E acho que fica tão bonitinho pra servir, né? Imagina se você vai receber pessoas e você tem travessas pequenininhas, você pode ir lá rapidinho mexer aqui, deixar ali crescendo, e você vai ter travessinhas de focaccia para cada pessoa. É de impressionar. Eu ficaria impressionada. E é só focaccia, não é nada elaborado, mas só de você servir separado eu já achei que ia ficar muito bonitinho. Então vamos lá. Luz da tarde se arrastando, meias velhas, chão rangendo, vento branco na janela, a cozinha devagar aquecendo. Farinha voa pela mesa, olha a neve, nem penso em sair. Mão na massa, tempo derrete, escuto o forno só sorrir. Deixa a neve lá fora cair, aqui dentro o mundo é pequeno. Focaccia crescendo no frio, me abraça o calor do forno aceso. Bom, agora é só esperar a focaccia crescer. As focaccias, né, tô fazendo 2 e depois assar, cobrir com ervas. Eu até pensei em passar no mercado pra comprar alecrim, que eu adoro focaccia com alecrim, sal grosso e tal. Mas eu pensei em passar no mercado só pra alecrim e fiquei meio com preguicinha. Eu vou ver as ervas que eu tenho ali, ou se eu convenço alguém aí na esquina a comprar. Mas enfim, mas depois eu lembrei, lembra que há um tempo atrás, se você já é da velha guarda dos vlogs, você deve lembrar que há umas semanas atrás eu fiz um sal. Na verdade, eu deixei o manjericão que eu fiz no verão passado na varanda, eu deixei secando no sal por alguns meses, e aí eu usei todo o manjericão, mas eu guardei o sal, então eu tenho esse sal com esse aroma de manjericão. Eu acho que eu vou usar esse sal na focaccia, acho que vai ficar uma delícia, porque vai ficar um toque bem sutil de manjericão. Mas enfim, agora, enquanto a gente espera fazer os outros afazeres, hoje é sexta-feira, vocês sabem que sexta-feira é mais tranquilo, porque eu já trabalhei durante a semana, já fiz a maior parte das coisas que eu tinha pra fazer. Enfim, trabalhei bastante no livro. Aliás, tem que dar um update sobre o livro. Mas primeiro, eu tenho que regar minhas plantinhas. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês como é que estão as plantinhas essa semana. A decepção foi essa flor aqui, que não durou nada. Eu plantei o bulbo, na verdade eu deixei o bulbo na geladeira desde outubro do ano passado. Estamos em fevereiro, quase março, hoje é 27 de fevereiro, e eu plantei umas 2, 3 semanas atrás o bulbo na terra, aí cresceu rápido, mas a flor já acabou. Gente, meses pra ficar tão pouquinho tempo. Não gostei. Agora, as tulipas que a gente comprou semana passada, elas estavam bem fechadinhas aqui dentro. Elas já estão abrindo. Olha que bonito. Não, eu diria até que já estão abertas nessas daqui. O que também achei estranho, porque normalmente quando eu compro tulipas, quando já vem os botões, é um dos melhores custo-benefício, porque dura pra caramba. Você vê o botão que vai se desenvolvendo até ela abrir e tal. E aqui me pareceu que ela já abriu antes dela sair de dentro aqui do meio das folhas, olha só. Eu acho que é um tipo de tulipa um pouquinho diferente, tá vendo? Ela é diferente. Tirar a folha aqui. Ela é um pouco diferente, tá vendo a pontinha dela? Como é que eu posso dizer? Qual seria serradinha? A gente pode usar a palavra cerrado pra isso? Serradinha, assim, como se fosse uma serrinha. É diferente das tulipas, que normalmente são mais delicadinhas. Essa parece mais bruta, mas eu gostei porque é diferente. Ela não é tão alta também. Muito bonita. Estamos aproveitando enquanto ela dura aqui. Eu acho que vai ficar mais uma semana, porque tem essa daqui, que já tá grandona, mas ainda tem outras ainda saindo. Muito bonita tá ficando. Ela vai crescer, florescer, morrer, e eu não encontrei o vaso que cabe ela. Ela vai ficar nesse vaso provisório a vida inteira, coitada. E essa daqui nem o vaso ganhou, que eu também tava procurando um vaso pra ela. Vai morrer sem o vaso, coitada. E as outras estão, essa daqui também, essa semana sem... Ai, tá meio seco, eu tenho que regar mais. Essa daqui sem falta, esta semana eu tenho que comprar um pote maior
para plantá-la, porque ela já não tá cabendo aqui. A roseira, depois que eu podei, tá mais bonita. Vamos ver se a gente consegue mais rosas até o final do verão. Essa daqui, a Ivy, também tá linda, tá crescendo. Eu acho que daqui a pouquinho ela já vai começar a cair pros lados. E qual era a outra que eu queria mostrar? Acho que era essas. E as orquídeas que eu podei no início da semana, essa daqui já tá saindo novos botões. Esse botão aqui já tinha, tava bem pequenininho. Esse daqui eu não lembro, eu acho que não tinha ainda. Então eu acho que elas estão revivendo depois da poda. Aliás, essa daqui também, ó, tem uns botõezinhos pequenos também. Enfim, é tão bom saber que o inverno tá passando, a primavera tá chegando. E nas próximas semanas a gente pode começar a planejar o que a gente vai fazer com a varanda esse ano. Entre o azeite e o sal grosso, cada suspiro que o pão respira, esquenta o peito, limpa o rosto. Raminho verde de alecrim, perfume sobe, lembra alguém? Misturo o riso com fermento, a saudade já não pesa tanto assim. Caneca quente sobre a pia, vidro embaça, rabisco seu nome. O tempo passa em silêncio, mas essa casa me chama pelo sobrenome. Deixa a neve lá fora cair. Bom, alguns updates sobre o livro. Primeiro, o mais legal é que, assim, 95% já garantido, eu tenho uma mentora que vai me ajudar na escrita do livro. Fechei com ela, semana que vem ela deve mandar o contrato, logo no início da semana, e assim que eu assinar o contrato, é oficial, e aí eu vou ter uma mentora, alguém que vai me ajudar e tal. E conversando com ela nessa primeira conversa e tal, a gente tava conversando sobre expectativas, como é que eu faço para mandar os textos e tal, e até mesmo para otimizar o trabalho com ela, eu vou ter que escrever um pouco mais rápido, vou ter que escrever um pouco mais palavras por semana do que eu tava pensando, vou ter que agilizar esse processo. E então eu tô repensando de novo a rotina de escrita e tal. Tá funcionando bastante isso de caminhar de manhã e escrever. Se você é novo aqui, eu comprei uma esteira dessas de caminhada e eu uso na minha mesa de manhã para eu escrever. Enfim, eu tava escrevendo às terças e quintas por 2 horas de manhã quando eu acordava. E assim, ontem, por exemplo, eu escrevi 1.200 palavras numa sessão dessa, mas normalmente as sessões têm ficado por volta de 500, então eu vou ter que aumentar um pouquinho. E ontem eu tava muito cansada, eu não gravei vlog, então eu acho que eu não vou conseguir entregar vlog todos os dias pra vocês enquanto eu estiver nesse processo de escrita do livro, porque eu vou ter que pegar pelo menos 1 ou 2 dias por semana pra me dedicar totalmente a isso. Eu peço 1000 desculpas, mas é por um bom motivo, é pra escrever o livro. E aí eu tô pensando como é que eu vou organizar. Pode ser que eu não precise sacrificar esses dias, mas já avisando a vocês que se algum dia não tiver vlog, é por causa disso. O que eu vou fazer, eu vou dar preferência para os vlogs de dias mais interessantes, obviamente. Se eu vou ficar o dia inteiro em casa escrevendo, também não tem muito o que mostrar. Mas, por exemplo, obviamente eu não vou deixar de filmar nenhuma ida ao Costco, nenhuma ida às lojas. Os vlogs de sábado estão garantidos, idas a restaurantes, explorar Toronto, explorar lojas, explorar tudo que for novo, até mesmo porque eu gosto de documentar, vai estar documentado. Se eu for pular, vão ser dias realmente de focar em escrita. Não se preocupe que você não vai estar perdendo nenhuma atualização do que está acontecendo por aqui. Eu queria contar isso porque eu tô muito animada. Eu agora estava terminando o site do projeto. Já tem um site, olha que bonitinho. Eu tava também postando algumas coisas no Instagram e tal. E aí eu comentei que eu tinha criado as imagens dos personagens. Eu achei esse serviço de IA que cria as imagens, então eu dei a descrição do que eu queria das personagens e eu criei. E aí eu me empolguei e fui criando vídeos, porque também pode criar vídeos e tal. E vocês já sabem, já devem ter percebido que aqui no canal eu crio também as músicas. Todas essas músicas que vocês ouvem, eu tenho um serviço que, obviamente, eu não sou música, então eu não sei, não dá tempo de fazer música para cada vlog, mas eu trabalho nas letras, ou pelo menos a concepção delas. E aí eu vou nesse serviço e crio as músicas que casam com os vlogs. E aí uma coisa leva a outra, eu tinha que fazer vídeo pro Instagram, eu criei até música já pro livro, a ideia é ter uma trilha sonora que vai acompanhar, pelo menos a jornada de
escrita, quando você vai no site, você pode ouvir as músicas que vão contando a história do livro e tal. Achei que ficou bem legal, então eu pensei, então eu já vou criar um site pra já deixar tudo lá. Enfim, eu só queria explicar o que eu tava fazendo hoje à tarde, que eu tava empolgada com isso. E também contar a novidade que eu consegui uma mentora, então semana que vem as coisas começam sérias de escrita, eu vou ter que entregar aí. Eu diria que eu vou ter que escrever no mínimo umas 5.000 palavras por semana. Mas, enfim, acabou o dia, entre aspas, acabou meu dia de trabalho, fiz tudo que eu tinha pra fazer. Agora eu tô curiosa pra saber como é que tá a nossa focaccia. Vamos lá ver? Será que cresceu? Eu acho que sim, vamos ver. Hora da verdade. Pra primeira vez tá bom, né? Até que não tá tão ruim. Agora é hora da gente fazer aqueles buraquinhos com os dedos e aí a gente vai colocar o sal grosso que eu falei, que é o sal que é com manjericão, mas você pode colocar qualquer sal que você tenha, flor de sal fica ótimo também, e as ervas que você tiver em casa. Lembrei que eu tenho esses tomates secos que eu fiz e estavam guardados na geladeira, eu tinha esquecido deles. E adivinha o que eu vou fazer com eles? Deixei o salto no quintal, você rindo na cozinha, que combinação banal. Abre a garrafa devagar, cheiro de uva no sofá, seu cabelo solto em mim, nada mais pra esperar. Noite de sexta em casa, nós dois, o mundo lá fora, vinho girando na taça, o tempo parando agora. Começa o fim de semana quando sua mão acha minha, seus olhos fazendo graça, minha casa, sua esquina. O rádio baixo na parede, seu ombro vira meu lugar. Você contando da semana, eu fingindo não escutar. Só te olhar. Você falando com a boca roxa, marcada de vinho, de sorrir. Diz que a vida anda uma loucura, mas aqui dá pra fugir. Noite de sexta em casa, nós dois, o mundo lá fora, vinho girando na taça, o tempo parando agora. Hoje o vlog começando como tem que começar num sábado, a rotina de sábado. Tomando meu café, vim aqui pra minha mesa de trabalho, tô editando, reaproveitando, né, algumas das imagens da semana, dos vlogs durante a semana, pra ver o que eu posso reaproveitar pro Instagram, pras outras redes e tal, que normalmente é o que eu faço no sábado de manhã, que é mais relaxado, não tem tanto trabalho. Porque se você não é novo aqui, você sabe mais ou menos o que a gente faz no sábado. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho a minha rotina pra lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. E, bom, e sábado, normalmente, o vlog é diferente um pouquinho, porque não tem tanta correria, não tem tanto trabalho, é sábado, eu termino de fazer minhas coisas, a gente descansa à tarde e à noite a gente sai pra jantar em algum lugar, nosso date da semana. Hoje vai ser assim, e eu espero que a programação continue, porque eu gosto de rotina, eu gosto dessas coisas previsíveis. Então, bom, então agora eu vou terminar as coisas. Eu não sei, eu tô preocupada, aliás, tem uma coisa, eu tô preocupada com o almoço, porque se você viu o vlog de quarta-feira, eu fui no Costco e eu não encontrei o macarrão que eu sempre compro, que é um macarrão de lentilhas, que eu faço sempre no sábado, porque ele é rico em proteína e ele é fácil de fazer, eu não preciso pensar e tal, mas garante já as proteínas que a gente precisa comer, até mesmo porque à noite a gente, né, é uma indulgência, digamos. A gente sai pra jantar e não tá tão preocupada assim com a proteína, com o que a gente vai comer e tal. Então eu tenho
esse hack, digamos assim, de no sábado sempre comer esse macarrão, porque eu não quero cozinhar no sábado pro almoço, mas ao mesmo tempo eu quero garantir que a gente vai ter bastante proteína pro dia. E hoje não tem, então eu tô aqui pensando o que eu vou fazer pro almoço. Mas a gente vai enfrentar esse desafio juntas, pode deixar. Antes, eu tenho que terminar minhas coisinhas aqui no computador. I can taste it. Thank you. Thank you. A small glass for now. Thank you. Thank you. Thank you. Bom, de entrada a gente pediu esses espetinhos de cordeiro e esse aqui é o bao. Entre uma tortilha e uma... mas ele é mais fofinho. Ele é mais fofo, ele é mais macio. E é com... qual é o tipo de carne? É Kobe beef? Não, Kobe beef, é Kobe beef, né? A gente pediu os dois pra gente dividir. Posso pegar? Bom. Muito bom. Experimentar. Muito bom. Muito bom. Experimentar. Isso é muito bom. E carne macia, né? O tempero é uma mistura de doce, salgado e apimentado. Bom. Sim. E a carne é macia. Não. A gente tem que ir em algum lugar pra comer steak dessa carne, desse Kobe beef. That's the slow from Ontario there from about tonight. They do a 2-week dry age, a 24-hour brine, a 3-hour slow cook to medium rare. House members for Valley Poison, cucumbers and meats, and our steam valley as well. Enjoy everyone. Thank you.
gente pediu Peking Duck, seria pato de Pequim, que é um prato tradicional chinês. E na verdade, acho que é praticamente um pato inteiro, que é feito como se... Acho que a gente pode dizer quase a pururuca, né? Porque ele é meio que frito Acho que a ideia é essa. gordura. E aí ele é fatiado e trazido pra gente, bem que o garçom avisou, assim, a gente ficou meio na dúvida de pedir entrada, porque a gente sabe que é um prato bem grande, mas quem quer cozinhar no domingo, né? A gente leva o resto pra casa e come amanhã, não tem problema. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar no vídeo é que se você quiser comer esse pato, você tem que avisar ao restaurante com 24 horas de antecedência para que eles possam prepará-lo. Não dá para chegar lá e pedir. E aí vem o pato todo fatiado e vem mais bal, que seria esses pãezinhos que eu expliquei. Eles são fofinhos assim, tá vendo? Ele é quase como uma panquequinha branquinha, bem levinho. E aí a ideia é você colocar o pato dentro, mais o pepino, tem um molinho e tal. E esse é o carro-chefe daqui. Aliás, eu esqueci de explicar sobre esse lugar. O chefe daqui, ele foi um participante do MasterChef. Eu não lembro se ele ganhou, mas ele se juntou, o sócio dele é um dos jurados do MasterChef Canadá. E aí eles tiveram esse conceito, que é um lugar informal, como você pode ver que é bem informal, mas com boa gastronomia chinesa. É um chefe chinês, ele também de origem chinesa. E, como eu falei, o carro-chefe é o pato de Pequim. E eles têm menção Michelin, eles não têm estrela Michelin, mas é mencionado pelo guia Michelin como um lugar interessante para você e que vale a pena ser visitado. A gente já veio aqui uma vez, mas a gente não pediu pato, porque a gente veio aos 3 anos atrás, mais ou menos, a gente veio no Winter Lixos, e a gente no Summer Lixos a gente veio, e a gente pediu o menu do evento, mas a gente sabia que a gente tinha que voltar para comer o pato, e chegou a hora. Já tem o meu baú aqui, não sei por onde eu começo, imagino que essa parte aqui seja o peito, né? Vou pegar essa parte aqui. Não sei o que eu estou fazendo. Se você que está me vendo é chinesa, de origem chinesa e deve comer isso desde criança e sabe como é que faz, mil desculpas. Não quero ofender sua cultura, mas comida é para ser aproveitada, né? Com todo respeito, eu vou aproveitar da melhor forma que eu achar aqui possível. Vou botar um pouco de pepino e também esse molhinho. Quando vem pouquinho assim é porque deve ser picante. Ups, já tô fazendo bagunça. Porque deve ser picante, né? Ai. Não venha com a roupa que você gosta muito, porque eu acho que você vai se sujar. Vou pegar aqui. Interessante que o pato é uma proteína gordurosa. Ainda você sente aquela gordura do pato, mas de uma forma saborosa, meio que complementa com esse molho, que é meio agridoce, que ele complementa a gordura do pato. O pepino dá um pouco de frescor mesmo pro prato, traz essa coisa fresca, né, como se fosse uma saladinha. Realmente parece que tem todos os sabores numa bocada só, sabe? Vale muito a pena. E é claro que vamos ter o almoço de amanhã. Aliás, eu tava falando com o Cris, a gente vai ter almoço e talvez a gente ainda tenha alguma coisa pra pizza da noite. É muita coisa. É muita coisa. Eu diria que é pra 4 pessoas, principalmente se você pedir entrada, que nem a gente pediu. E a gente pediu proteínas de entrada. Acho que se a gente não pedisse entrada, a gente até comeria, mas acho que é muita coisa. Mesmo se a gente pedisse entrada, a gente não comeria. Acho que comeria muita proteína. Muita proteína. Se você vier em 4 pedindo entrada, dá fácil, talvez ainda sobe. É, eu também acho. Porque tem que lembrar que a gente come bastante. É. Não, mas acho que dá pra 4. O garçom perguntou se a gente queria mais, então acho que é meio que refil, assim. Ele perguntou se você quiser mais, eu trago mais. Então daria pra continuar comendo, digamos, se a gente conseguisse. O molhinho que eu achei pouco também, mas também a gente botou pra caramba. Mas é muita comida. Mas a pergunta é, que é muito, a gente já viu. É bom? É bom. Vale a pena? É bom. É o melhor pato de Toronto? Dos que a gente já comeu, sim. Ah, thank you. Thank you. Oh. Vídeo. E de
sobremesa, a gente pediu para compartilhar. Na verdade, a gente estava curioso, porque não sei se a gente vai conseguir comer. E ainda bem que a gente pediu para compartilhar, porque é bem grande. É uma honey toast. A tradução seria uma torrada de mel, que a gente imagina que deve ser parecido com uma rabanada, né? Uma torrada doce. Alguma coisa de cranberry também. Ah, é. Porque acho que é frito e deve levar leite também. Ah, e o sorvete você pode escolher o sabor. A gente escolheu de matcha, chá verde. Quem experimenta, você? Pode. Pode. Cortar. Parece rabanada? Não, é mais seca. Parece um pão frito, assim. Pão frito, gostei da descrição. Tinha que trazer acho, um garfo, né? A colher é meio difícil de cortar. Bom? Bom, é tipo um pão com mel frito. Exatamente isso, é um pão com mel frito. Muito bom. Vou experimentar o sorvete. Você sabe que eu adoro matcha. Tem alguma coisa aqui embaixo. Tem coisa crocante aqui embaixo. Não sei. Parece crisp de arroz. É. Engraçado que é uma sobremesa que definitivamente não é muito doce, né? Não, o sorvete não é doce, não. O sorvete não é nada doce. Por incrível que pareça, a torrada é mais doce que o sorvete. É verdade, tinha que misturar. Bem equilibrado, muito bom. Pra quem, assim como eu, não gosta muito de coisa muito doce. Eu gosto de coisas assim, são levemente doces. Só acho que deveria ser garfo e faca.